Interlagos com trânsito completamente parado no sentido do autódromo, sem contar outras vias ali do entorno que também estão apresentando bastante dificuldade. CBN, Show da Notícia. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Fiocamp, o melhor preço em materiais elétricos e iluminação de Campinas e região. Confira. Tem lançamento da Patriani no Parque Prado. Quem compara, compra Patriani. Guarani e Ponte Preta. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, boa tarde para você, torcedor que sintoniza 99,1, que sintoniza a CBN Campinas. A partir de agora tem Futebol Globo no rádio, duelo mais esperado do ano, segundo encontro entre as duas torcidas da cidade. De um lado, o tradicional Alviverde Guarani, o Bugre, o Guarani Campineiro. Do outro lado, o tradicional Alvinegro, a tradicional Macaca Ponte Preta. É o encontro mais esperado. Mais uma vez, a história se faz presente aqui no Brinco de Ouro da Princesa. No primeiro turno, empate lá no Majestoso, 1-1. Hoje, expectativa de um lado, expectativa de outro. Em torno do Brinco de Ouro da Princesa, completamente lotado. Saída da Ponte Preta também abarrotada de torcedores da Macaca. Os torcedores bugrinos serão privilegiados, terão a oportunidade de acompanhar o jogo dentro do estádio. Já os torcedores da Macaca vão ficar com o microfone da CBN dando recado. É mais um encontro, já foram 205 encontros entre os times do interior do país mais tradicionais deste Brasil. De um lado o Guarani, do outro a Ponte Preta e, claro, em campo com os dois times, a Central Brasileira de Notícias. Até agora, quem fez, fez. Quem deu recado, deu. Porque a partir de agora, o rádio de Campinas está travado no 99,1. Recusa imitações. A CBN, ó, chegou. É clássico, ó. A CBN tá no ar. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Guarani e Ponte Preta. Enquanto a bola não rola, a gente bate um bolão aqui no Brinco de Ouro da Princesa, que tá bonito o brinco, hein? Tá todo armado, assim como esteve também o Moisés Lucarelli pro duelo no primeiro turno. Tá todo colorido, de verde e branco, é claro. O estádio Brinco de Ouro da Princesa, um dos estádios mais tradicionais deste Brasil. Você pode subir do Oiapoque ao Chuí, pode descer dos Pampas aos Seringais, que você vai ouvir falar de Brinco de Ouro da Princesa. Você vai ouvir falar de Moisés Lucarelli. Você vai ouvir falar da rivalidade entre alvinegros e alviverdes. É Ponte Preta e Guarani, é Guarani e Ponte Preta. Sorte dos queros-queros que já estão ali no gramado, já estão fazendo o reconhecimento antes dos atletas da bola. O Guarani tá chegando há pouco. Um corredor lindo para recepcionar a torcida bugrina. Um corredor lindo na saída do hotel ali na Aquidabã, onde a Ponte Preta estava hospedado, dos torcedores desejando energia positiva para os jogadores da Macaca. A torcida faz o que ela quer, ela faz o que ela pode, mas nem sempre o torcedor consegue apoiar. Será que hoje vai ser diferente? Será que os bugrinos aqui no Brinco de Ouro da Princesa darão um recado aos seus jogadores em campo? Ou as energias dos torcedores da Ponte Preta que não podem estar dentro do estádio vão fazer diferença no jogo de hoje? Qual vai ser o herói improvável? Quem vai fazer a diferença? Quantos gols teremos no jogo? Quem não vai pro jogo? Qual a escalação do Pintado, do loser? Quem vai marcar primeiro? Quem vai tomar o primeiro cartão? Quantas faltas? O jogo será truncado? Vai ser um 0-0? Olha,
Eu não sei a história da partida, mas uma coisa eu sei, aqui ó, você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer do Derby 206 aqui na Central Brasileira de Notícias. E para não perder tempo, alô Elton Grimaldi, no comando da nave da CBN. Vamos girar a equipe mais bem informada do Rádio Campineiro. Quer ver só a quantidade de locutores, repórteres, comentaristas, narradores, tá todo mundo pronto, todo mundo na boca do gol para trazer a maior informação, a informação mais correta para você que acompanha a CBN. Sem perder tempo, vamos girar as informações, vamos girar a equipe da CBN, tá todo mundo doido para falar. Vamos começar a girar as informações. Alô, Naldo Araújo no comando do sonzão da CBN, aqui direto do Brinco de Ouro da Princesa. Eu vou primeiro pro lado do mandante, o lado do time que hoje joga em casa e tem tudo para poder, quem sabe, conseguir um resultado positivo, chegar ainda mais próximo ao G4, ficar ali pertinho, conquistar, quem sabe, aquele tão sonhado acesso, aquela expectativa de chegar à primeira divisão novamente. Já pensou, hein? Vamos lá, para começar a girar as informações, o mandante do jogo. Boa tarde para você, repórter CBN. Alô, Antônio Lupe. Boa tarde, Lupe. Guarani. Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você e a todos que acompanham o futebol. E jogo contra a Ponte Preta na casa. A última derrota foi em 2018. De lá pra cá, 6 encontros, 3 vitórias do Guarani e 3 empates. O Bugre vem de um empate contra o Sampaio Correia na última rodada e precisa dos 3 pontos para continuar para entrar no brasileiro. O técnico Humberto Louser tem a volta do volante Matheus Bueno, recuperado de um problema muscular e deve ser confirmado no meio-campo. No ataque, existe uma pequena dúvida entre Derek e Bruno Mendes. Acredito que Bruno Mendes será mantido no ataque. Será que o menino de ouro, do Brinco de Ouro da Princesa, vai pro jogo? Será que vem Derek? Será que a fase tem a ver mesmo até em derby? Ou será que a tradicionalidade, o conservadorismo vai falar mais alto? Vem Bruno Mendes, vem Derek, vem Bruno Mendes, vem Derek. Daqui a pouco a gente vai responder aqui no Futebol Globo CBN. E do outro lado, hein? Vem Eliel, não vem Eliel? Vem André, não vem André? Elvis vai pro jogo, não vai? Alô, Adriana Almeida, tapete estendido pra você, Adriana, boa tarde. E a Ponte Preta, hein, Adriana? Ponte Preta! Boa tarde, Eliel. Forte abraço para você e para os ouvintes CBN nessa tarde e noite especial de Campinas, da maior festa do esporte campineiro no ano. A Ponte, como você bem disse, tem dúvidas. A principal dela no ataque, André ou Paulo Baia. O Eliel, seu xará, deve ser confirmado ali no comando do ataque alvinegro. O técnico Pintado tem os retornos do goleiro Kaique França, do volante Leonaldi e também do lateral esquerdo Arthur. Ou seja, a Ponte praticamente completa com quase todos os jogadores à disposição, com exceção do Ramon Carvalho e do Thaís, que voltam de suspensão, que vão cumprir suspensão, aliás. A Ponte Preta venceu no Brinco há 5 anos, então já tem um pequeno jejum aí, um placar de virada, 3-2, no Brasileiro da Série B de 2018. E por outro lado, a Macaca já está invicta a 3 partidas no derby. Então tem aí esse mini jejum, essa mini invencibilidade. A Ponte, que também vem no seu melhor momento de invencibilidade da Série B, quer se afastar da zona lá de baixo. Bem diferente da situação do Guarani, que está brigando lá em cima. Uma vitória para a Ponte nesse derby hoje vai representar um suspiro muito grande aí para de repente passar até o final dessa Série B sem sustos. Essas, as primeiras da Macaca, eu estou aqui na beira do túnel, onde vão subir os jogadores daqui cerca de 1h30 para o processo de aquecimento. Por enquanto, só alguns seguranças do clube aguardando a chegada do ônibus, Eliel. Você tá dentro do campo, você tá ali na beira do túnel, você tá na boca do túnel, você tá na cara dos caras, você tá na CBN, a Central Brasileira de Notícias. De um lado, ele já tá com a prancheta, analisando, vem o Derek, não vem, vem Bruno Mendes, vem o Eliel, o outro tá pegando os números, ganhou ali, perdeu aqui, foi pra lá, foi pra cá. Tem comentário do Futebol Globo CBN direto do Brinco de Ouro da Princesa? É claro que tem. É claro que tem informação, análise tática, técnica, olho nos treinadores e, claro, com aquela dose
de humor ácido que você já conhece muito bem. Alô, meu caro Carlão de Freitas. Ó, mais um deve aí, Carlão. Ó, mais um encontro deles aí, Carlão. Ó, a gente aqui de novo, Carlão de Freitas. Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde ao ouvinte CBN. Realmente é um dia especial, né? Eu vivo isso desde 87. Falar pra você, cada jogo parece o primeiro. A cidade fica diferente, o astral é diferente, o estádio diferente de outros jogos. Então, sem dúvida, é uma tarde e noite especial para todos nós. O Guarani vem fortalecido pela campanha, algumas dúvidas, é bem verdade, mas talvez é o time que tem jogado. A Ponte, apesar de números positivos nas últimas rodadas, ainda não convenceu dentro da Série B. No meu modo de entender, o Guarani entra como favorito, mas é derby, Eliel, como você disse. Nós já tivemos a oportunidade de acompanhar cada surpresa maluca. Mas o Guarani joga em casa, uma atmosfera positiva e tem uma boa possibilidade aí de tentar vencer a arquirrival Ponte Preta. É derby, meu caro, é derby. Se é derby, é CBN. Alô, Gabriel Castro, comentarista do Futebol Globo CBN, analisando a campanha desses dois times. É a 26ª rodada, Gabi. É a 26ª rodada. Quem quer chegar lá em cima tem que vencer hoje. Quem quer fugir de lá de baixo tem que vencer hoje. Não dá para os dois vencerem. E aí, hein, Gabriel Castro? Boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde para você, Eliel, Carlão de Freitas, Cabela, Antônio Lupe, Adriana Almeida, aos amigos que estão nos acompanhando pelos 99,1 FM, pelo YouTube. É isso, são situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani, com uma vitória, não consegue entrar no G4, mas se aproxima, e isso tem um lado mental psicológico muito grande, porque nas últimas rodadas sempre o Guarani poderia ficar com pontuação de equipe de G4 ou até entrar nesta zona que é desejada por todos, que é aquele que vai conquistar o acesso à primeira divisão. O Guarani falhou. Hoje tem mais uma oportunidade de vencer a arquirrival Ponte Preta e se aproximar deste tão sonhado desejo que é voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. Mais uma oportunidade, mais uma chance para Humberto Louser e os seus comandados. Do outro lado, a Ponte Preta vem de 4 partidas sem derrota e tem a oportunidade de ser aquele divisor de águas, de embalar na competição e acabar de vez com qualquer possibilidade de zona de rebaixamento. A Ponte está numa situação até certo ponto cômoda, viu, Eliel? Porque ela é imprevisível. Você não sabe a escalação que vai entrar, a gente não sabe se o Elvis vai ser titular, se o André vai ser titular, se é o Paulo Baia, e com certeza o técnico Pintado está explorando isso. A imprevisibilidade deixa ataque da Ponte. Será que vai congestionar o meio? Vai num 4-5-1? Deixa o André isolado? Será que vai jogar fechadinho, explorar contra-ataque? Aí você precisa do Paulo Baia. Quem sabe Mailton não pode ser um efeito surpresa logo mais. Então é isso, o Guarani a gente tem a certeza de quem vai entrar em campo, é uma equipe mais bem formada, é uma equipe que briga pelo G4, mas a Ponte Preta do outro lado com essa imprevisibilidade, qual será a escalação que vai entrar? Tá mexendo com todo mundo e a gente vai ficar na expectativa para poder analisar o que o Pintado tá preparando para logo mais, viu, Elião? Faltam 1 hora e 46 minutos para começar a partida, hein? O derby que você confere aqui na CBN, na Central Brasileira de Notícias. Será que o primeiro a marcar vai ser o Bruno Mendes? Vai ser o Paulo Baia? Vai ser o Elvis? O Eliel? O João Vitor? O Bruninho? O Bruno José? O Filipinho? Quem vai brilhar? O Pegorari ou o Kaique França? Os personagens do jogo já estarão ali, dentro daquele gramado maravilhoso que a gente está acompanhando no Brinco de Ouro da Princesa. O que eles vão fazer em campo a gente não sabe, mas com certeza, tudo que eles fizerem em campo, o Ziriguidum, alô Carlos Cabela, está tudo pronto para daqui a pouco mais um show do Cabelinho aqui na Central Brasileira de Notícias, titularíssimo do microfone Globo CBN. Alô Cabela, expectativa para o jogo, meu irmão, boa tarde para você. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos da equipe, a todos que nos acompanham em todas as plataformas e também 99,1. Com certeza um grande jogo, um grande clássico do futebol brasileiro nesta noite aqui no Brinco de Ouro. Temperatura tá quente, 30 graus nesse momento, e deve ser essa temperatura ou mais durante os 90 minutos de bola rolando. Como você perguntou, não sei dizer quem pode ser que vá marcar o primeiro gol. Só sei que vai ter Ziriguidum, 0-0 não vai ficar não, viu, Eliel? Eu tô contigo, hein, Cabelo, e se for pra rede, me leva que eu vou junto com você, hein, Cabelo. Vamos junto hoje aqui no Futebol Globo CBN, que nem diz aquele narrador saudoso, falando em gol, meu amigo. Se cada que eu pensasse em você, epa, hein?
Vamos junto, 4h15. Na central da bola, o rei de Itu. Alô, meu caro Fábio Scheibe, vem com tudo porque já tem jogo acontecendo pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, já tem gol, já tem muita coisa pra você falar, fim de semana lotado. Tem um outro derby aí também que fica de lado, um tal de Palmeiras, um tal de Corinthians se enfrentando amanhã, mas o derby de Alvinegros e Alviverdes é hoje, hein, Fábio Scheibe? Boa tarde pra você. Alô, Scheibe, tá tudo bem, Scheibe? Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Central da Bola. Alô, Eliel Almeida, muito boa tarde ouvinte CBN. É dia de derby aqui hoje, Guarani e Ponte Preta, mas a bola já tá rolando também São pela 4 horas Série e 16 C. minutos, daqui a pouco vem Fábio. O que está acontecendo nesse momento? Tem bola rolando pela Série A e Série B, já viu, Eliel? Pela Série A, o Atlético Mineiro já tá vencendo o Atlético Paranaense lá em Curitiba, 1-0. O Goiás tá empatando com o Internacional por 0-0. Mais tarde, às 9 da noite, também tem clássico no Rio de Janeiro. O líder Botafogo recebendo o Flamengo. Botafogo tem a volta de Tiquinho Soares e o Flamengo escala Pedro no ataque titular com Jorge Sampaoli. Amanhã, às 4 da tarde, tem um grande clássico na Neoquímica Arena entre Corinthians e Palmeiras. Pela Série B tem bola rolando e um resultado importante para Ponte Preta. O Avaí está perdendo em casa para o Atlético Goianiense por 1-0. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, jogo importante para os bugrinos. O Ceará encarando o Criciúma que está na frente do Guarani. Uma vitória do Ceará seria importante para o Guarani neste momento. E nessa Série B ainda hoje tem ABC e Sampaio Corrêa. Série C também tem bola rolando e Série D conheceremos hoje os 2 primeiros classificados para a Série C do ano que vem. Está jogando já Portuguesa, Carioca e Caxias 0-0, jogo indo para os pênaltis. Mais tarde tem Atlético e Bahia de Feira. Tem bola rolando também para a segunda divisão do Campeonato Paulista. 3 jogos empatados, 3 jogos indo para os pênaltis. Taquaritinga e Rio Branco indo para os pênaltis, assim como Catanduva e Francana. E o União São João acaba de marcar um gol contra o Nacional. Nesse momento, União São João se classificando para as semifinais, assim como São Carlense, que está batendo União Barbarense. Daqui a pouco eu volto com todas as informações. Tem Fórmula 1 também, viu, Eliel? São 4 horas e 17 minutos, você está na CBN, na Central Brasileira de Notícias. A torcida do Bug vai chegando, vai entrando aqui no Brinco de Ouro da Princesa, vai tomando os assentos, vai todo mundo se posicionando, uns ficando aqui, outros ali. O torcedor, é claro, estará fora para receber a sua torcida, o seu, na verdade, time, a sua delegação. Guarani já vem chegando ao Brinco de Ouro da Princesa, Ponte Preta também está a caminho. A torcida organizada do Guarani, a Fúria, fez todo um cortejo da sua sede ali na Vila Industrial até a chegada aqui no Brinco de Ouro da Princesa, passando pelas principais ruas da cidade, entoando cânticos. A torcida da Ponte não ficou atrás, foi pra frente do hotel onde a Macaca está. Enfim, tá todo mundo querendo mandar energia positiva pro seu jogador, pro seu elenco, pro seu time. E como está aí fora do estádio Brinco de Ouro da Princesa, hein, Antônio Lupe? O Guarani já chegou, já tem bugre no estádio. Eu acho que o bugre ainda não chegou. Por outro lado, a Macaca também não chegou, né, Adriana? Tô olhando aqui, nenhum movimento ali, né? Não, ainda não. Inclusive, eu acabei de conversar com o Thiago Toledo, assessor de imprensa da Ponte Preta. A Ponte está hospedada num hotel muito próximo aqui, próximo à Avenida Aquidabã. Ou seja, poucos minutos do Brinco de Ouro. A expectativa é de que daqui uma meia hora a delegação chegue aqui ao Brinco. O pessoal vai deixar para chegar em cima da hora. E aí eu pergunto para você, Gabriel Castro, que sempre deixa para chegar em cima da hora em jogo decisivo. É melhor, diminui a ansiedade, aquela adrenalina fica um pouquinho mais controlada, ou você prefere chegar antes, hein? Ficar ali no vestiário, pegar um pouquinho da grama, sentir o sabor do gramado. Conta pra gente aí, Gabriel. Léo, hoje em dia, né, tem toda uma preparação da comissão técnica para os clubes, né? Tem a pré-eleição,
tem horário de café da manhã no horário certinho, tem horário de almoço. Eu prefiro chegar antes, quando tem compromisso, quando tem transmissão, e acho que o jogador de futebol também, para fazer tudo com calma, né? Para não pegar trânsito, porque pode acontecer alguma coisa no meio do caminho. Então chega com antecedência, chega no vestiário, faz tudo com calma, vai se tranquilizando e depois sobe pro gramado para fazer aquele reconhecimento, para já sentir aquele clima, porque senão parece que fica tudo atordoado, que está sempre atrasado, sempre corrido. Eu acho que é importante fazer as coisas no horário. O Guarani chegando neste exato momento e daqui a pouco pode ter certeza que a Ponte Preta também estará aqui no Estádio Brinco de Ouro. Vamos lá para a beira, na verdade para a entrada do Estádio Brinco de Ouro. Antônio Lupi está lá, vejo uma fumaça danada aqui pro gol de entrada do Brinco de Ouro. É sinal, Lupi, que o Bugre está chegando, hein? O Bugre está chegando aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Falamos direto aqui do Corredor Verde. A torcida faz uma festa maravilhosa para a chegada da delegação. Muitos torcedores com sinalizadores, bandeira, todo mundo aguardando a chegada do Guarani. Para você que está no YouTube da CBN Campinas, pode acompanhar a chegada através das imagens que estão sendo publicadas também aqui ao vivo, direto do nosso YouTube. Daqui a pouquinho, a chegada do Guarani aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Eliel. Pois é, a gente está acompanhando as imagens do Antônio Lupe aqui no youtube.com/CBN Campinas, a festa do torcedor, o Corredor Verde, que foi montado pela torcida do Guarani, a torcida Fúria, que é a torcida organizada do Guarani. Todo mundo ali nessa hora, meu amigo. Nessa hora se misturam torcedores organizados, torcedores desorganizados. Não, calma. Não é que o torcedor é desorganizado, não. É que aquele torcedor mais tradicional, aquele torcedor mais família. Mas se por enquanto, se não tem a Ponte aqui no estádio, se não tem o Guarani ainda no estádio que está chegando agora, a arbitragem, Carlão de Freitas já está vistoriando o gramado, já está dando uma olhada ali, já está vendo se tem comunicação com o VAR. Essa arbitragem, esse negócio de arbitragem, Carlão de Freitas, é derby, não sei não, viu, Carlão? Vamos torcer que a Edna faça um bom trabalho, né? Uma árbitra aí que tem participado de competições, acabou de participar aí, de trabalhar na Copa do Mundo, também já trabalhou em Corinthians e Palmeiras, ou seja, tem uma bagagem, né? Fez a final da 2 contra o Ponte Preta e Novo Horizontino, então tem uma bagagem, sabe o que representa o jogo, a magnitude deste encontro, e que ela faça, assim, uma boa arbitragem, que passe desapercebida. Significa que ela vai ter feito um bom trabalho, Eliel. Rapaz, pela oração do Bandeira ali, me deu um certo revertério aqui, viu? O tamanho da oração do rapaz. Tá me chamando a atenção. A Edna tá ali no banco, ali, conversando com os repórteres ali, ó. Chegou todo no estilo, olha lá, calça levantada e tal. É aquele estilo lá, né? Mas o cara acabou de fazer a oração, agora ele tá dançando o piseiro ali, Léo, você tá vendo? Um pouco pra um santo, um pouco pra outro, né? Vamos apelando aos deuses. Você acha que é fácil apitar um derby, Gabriel Castro? Tem que apelar pra todos os deuses possíveis, meu cara. Vai pra todo lado, não tenha dúvida. Primeiro reza, depois vai pra festa, né? Mas é muito engraçado, ele tava ajoelhado, né, fazendo oração, daqui a pouco tocou um batidão aqui de Wesley Safadão, ele começou ele pensou assim, já fiz a minha parte, já rezei, agora eu vou curtir um pouquinho. É pra tirar a ansiedade também, né? Você tava falando há pouco, né, Eliel, de chegar em cima ou chegar antes. Ó, chegou com antecedência, já consegue ver o reconhecimento também, vai tirando um pouquinho essa ansiedade. A Edna toda no estilo, né? Ela parece jogadora mesmo. Também, né, naquela calça pescador um pouquinho mais curta, óculos escuro, mas bacana, né? Que ela faça um bom trabalho. E é uma representatividade que eu acho importante também, né? A gente ficou muitos anos sem a presença das mulheres no futebol, um hiato de 7 anos, desde a época da Silvia Regina, teve o retorno a partir de 2016, 92 anos em Copa do Mundo sem uma mulher apitar. Na última Copa nós tivemos, na Copa do Mundo Feminina a Edna apitou 4 partidas, já apitou Palmeiras e Corinthians, a final do Campeonato Paulista Ponte Novo Horizontino. Eu acho que é uma ótima oportunidade, acho que tem que abrir esse espaço sim, é competente, tecnicamente acho que está uma árbitra apta sim para apitar o derby campineiro, e depois a gente avalia, se não fizer um bom trabalho a gente faz as críticas devidas, mas a oportunidade tem que ser dada. Então eu fiquei feliz quando a Edna foi escolhida para apitar. Pela primeira vez uma mulher apita 205 derbys com homens apitando e pela primeira vez uma mulher. Essa representatividade, ela é importante. A gente vê cada vez mais mulheres nas arquibancadas e elas precisam estar também na arbitragem, como auxiliar em todo, como treinadora de futebol, em breve tenho certeza que a gente vai ver,
tudo no futebol a gente precisa ter a presença de pessoas que são competentes. Gabi. E claro que a gente tem também que ter na representatividade com o microfone na mão. Por isso que a CBN, não só por isso, mas também pelo profissionalismo que é a Adriana Almeida, que ficou ali, ó, encarando a Edna, olho no olho, dando aquela encarada. Agora a Edna tá olhando pra ela. Tá uma cena de novela essa troca de olhares aí, viu, Adriana? Eu tô aqui porque eu queria muito entrevistar a Edna. Eu confesso que eu tô emocionada com esse momento. Para mim é um derby especial, assim como para ela também deve ser um jogo especial, porque certamente ela sabe da grandeza que é esse, um dos maiores clássicos do Brasil. Eu, como a única mulher hoje cobrindo o derby na imprensa campineira, eu me sinto muito orgulhosa de me ver dentro do campo também pelas atitudes da Edna, né? Muito firme, muito justa, segura. Obviamente também erra, já vi erros da Edna, mas assim como já vi de todos os árbitros, mas eu acho que ela merecia esse espaço aqui. E, infelizmente, a gente não pode entrevistar a árbitra. Eu estava aqui para ver se ela me encarava e, quem sabe, dava uma moralzinha, mas agora já deu as costas e vai para sua missão. Boa sorte, Edna! Tá concentrada, a Edna, árbitra do jogo, tá prontinho. Eu confesso para você que o torcedor do Guarani torce o nariz. Olha, eu falei, a arbitragem subiu de Ponte Preta pro gramado, hein? Porque os árbitros estão com uniforme preto e branco, o torcedor já fica daquele jeito. Fala aí, Lupe! Não, foi o Cabela que chamou pra... Foi o Cabela que não é o Lupe. O Lupe tá lá embaixo, daqui a pouco ele vem. Cabela, para de imitar o Lupe, Cabela. Para de imitar o Lupe. Fala, Cabela. Aqui você não chama, aqui você manda, Cabela. Seguinte, Léo, olha, a Edna, eu acompanho a Edna no gramado, fiz vários jogos com ela, inclusive desde 2019, quando ela apitou a final entre Santo André e Internacional de Limeira, no acesso, naquele ano que a Inter conquistou o acesso à volta à elite do futebol paulista, foi ela que fez a final lá em Santo André. A postura dela é praticamente a mesma, só que a firmeza é muito maior do que daquela oportunidade que ela estava iniciando dentre as primeiras divisões dos campeonatos, não só em São Paulo, como também no Brasil todo. E a gente vê uma Edna muito mais firme dentro de campo. Tanto é que foi apitar uma Copa do Mundo, não é para poucos, ou melhor, é para poucos apitar uma Copa do Mundo, e ela faz parte dessa elite. E errar, como disse a Adriana, foi muito bem, errar todos erram, faz parte do soprar do apito. Porque o homem erra, a mulher erra, todos nós erramos. Eu erro, às vezes, nome de jogador aqui, às vezes o pessoal me critica na rede social, mas estamos aqui para errar. Agora, a representatividade dela em campo e a mudança de postura desde que ela começou até agora é gigantesca. É gigantesca e a gente tem que aplaudir quem foi o responsável e escalar a Edna por um clássico tão grande como é Guarani e Ponte Preta. E a gente tá vendo ali um momento de fé da Edna, se abaixou e nas duas áreas. Foi aqui na área da entrada do gol, né? De entrada do Brinco de Ouro, agora do Gol Norte também, foi ali, colocou a mão no gramado, fez a sua oração, momento de concentração. E a CBF, hein? Falar um negócio pra você, tá sobrando dinheiro, hein? Tem mais gente da arbitragem do que jogador aqui no gramado. Falar um negócio pra você, hein? Ê, Confederação Brasileira de Futebol, hein? Mas enfim, são 4h28, tá chegando a hora, hein, torcedor? Daqui a pouquinho tem o Bugre em campo, tem a Macaca em campo. Faltam 1h31 pra bola rolar aqui na Central Brasileira de Notícias. Vamos pra fora do estádio? Claro que nós vamos. Alô, Júlio Nascimento. Como estão as coisas aí? A chegada dos torcedores. Conta pra gente, hein, Julião? Boa tarde pra você. Tudo bem, Eliel? Amigos da CBN, falo do lado de fora do estádio Brinco de Ouro, acesso ao portão 9, portão principal, onde em minutos a delegação do Guarani vai passar com flecha verde. A previsão da chegada das delegações é para as 4h20 no máximo. E uma novidade em relação ao Corredor Verde, que é uma festa protagonizada pela torcida do Guarani para receber o elenco para o derby. Esse ano, a INDEC, em conjunto com a Polícia Militar, isolou a principal rua de acesso ao Brinco de Ouro. Então o torcedor ele não vai ficar colado no ônibus como aconteceu em outros momentos, justamente para facilitar o acesso, para evitar aglomeração, confusão. Então um gradil foi formado para isolar uma das ruas, justamente a rua que passa o Flecha Verde. Em minutos o Guarani chega ao estádio Brinco de Ouro e a CBN acompanha também ao lado de fora do Derby 206.
Obrigado, meu caro Júlio Nascimento. Ele está acompanhando lá de perto a chegada do Bugre. Pois não, Lupe? E a gente está aqui justamente onde o Júlio acabou de citar. O isolamento que foi feito por parte da polícia e também da INDEC. É uma dores do Guarani aguardando a chegada do ônibus do Bugre, que está previsto para chegar às 4h30 da tarde. E justamente o meu relógio marca 4h30. Já vejo lá no começo da rua os bandeirões começando a agitarem. A expectativa é sim da chegada do Guarani. E a gente está acompanhando aqui tudo a movimentação da chegada dos jogadores. E faço o convite para quem estiver no YouTube com imagens através do nosso youtube.com/CBN Campinas. Perfeito, obrigado Antônio Lupe pelas suas informações. São 4h30, faltam 1h30 para começar o jogo. Tem WhatsApp aí, Fábio Scheib, tem mensagem do ouvinte, tem gente participando. Aliás, me perdoe, ouvinte da Central Brasileira de Notícias, você tem canal aberto com a gente, participe aí, mande a sua mensagem 991869070, utilize o código de área 19, porque estamos em Campinas, na região metropolitana de Campinas, 991869070. É a Central Brasileira de Notícias em campo com o nosso Bugre, com a Ponte Preta, a nossa Ponte Preta, com os clubes aqui da cidade de Campinas. Aqui o futebol é levado a sério, hein? Aqui não é piada não, hein? Aqui o futebol é levado a sério, hein, Elton Grimaldi? Põe o ouvinte no ar. Na verdade, muita mensagem de texto, viu, Eliel? A Mauri de Indaiatuba tá mandando um abraço a todos aqui, fala que vai ser 3-0 pro Guarani. Um abraço também pro Marques Dalcino, da Vila Industrial, fala que a Macaca vence por 2-1 de virada. O Joanine tá lá na frente do hotel da Ponte Preta, na concentração da Ponte Preta, mandando muitas imagens aqui, muita festa da torcida da Macaca em frente ao hotel da Ponte. Pelo YouTube aqui, muita gente participando, a Mauri Busque, a Amélia Reste, o Luiz Alfredo, o Cristiano Salvione e o Gustavo Magalhães, todo mundo participando, pedindo a participação também. Mande áudio aqui pra gente colocar a sua voz no somzão da CBN pelo 19 99186 9070. Manda aí, manda a sua participação, manda um áudio pra gente. Quem vai vencer? Vai dar Bugre? 991869070. Vai dar Ponte? 991869070. Chegou, Lupe? Chegou, Eliel. Já é possível perceber o flecha verde, o ônibus do Guarani. Muita festa aqui do lado de fora para a chegada dos jogadores. Derby de número 200. A torcida faz uma linda festa aqui do lado de fora. E daqui a pouco a gente acompanha a chegada dos atletas do Guarani. Flecha verde chegou, hein? Chegou o ônibus do Guarani. Por outro lado, deve estar chegando também o ônibus da Ponte Preta. Que festa, como é gostoso esse negócio de derby, né? Esse negócio de clássico é clássico e vice-versa. Como é engraçada a emoção do torcedor, no sentido passional da coisa. É um negócio que a gente não vê todo dia, né? O cara vem, se veste de verde, dos pés à cabeça. Já o outro que não pode vir, que tem que ficar pelo rádio, que tem que ficar acompanhando aqui na CBN, está de preto e branco, desde cedo, desde as primeiras horas do dia. Onde você ia em Campinas, hoje você encontrava um bugrinho, um ponte pretano, um torcedor estampando as cores do seu time. Esse negócio de futebol, vou falar a verdade pra você, viu, Gabriel Castro? Parece aquele mosquitinho lá que pica a gente fica picado por ele o tempo todo, hein? Não, essa semana não teve um que falou e agiu com razão. É emoção pura. Eu tenho 2 exemplos para dar aqui, Eliel, que foram engraçados. O primeiro, torcedor da Ponte, né? Com quem eu conversava no início da semana era assim: Guarani é favorito, você acha que a Ponte vai perder, se der empate vai... Tá bom. Foi chegando próximo do jogo, os meus amigos que são ponte pretanos, não, agora já estão mais otimistas, acho que vou ganhar. Então, assim, ao longo da semana, vai mudando, vai lendo notícia, vai vendo vídeo, vai vendo histórias antigas, vai acompanhando os programas aí do Arena, do CBN Esportes, o Carlão falando, aí ele se anima, fala, nossa, é verdade, pode, tem o Elvis, tem o André. E do outro lado, a história foi diferente. Os meus amigos bugrinos com quem eu conversava, eles me perguntavam assim: quem que você acha que vai ganhar? Eu falava, eu acho que o Guarani é favorito, por conta que tá na parte de cima da tabela, tem um time que tá melhor trabalhado, tem jogado um futebol melhor. Aí eles respondem assim: não fala isso,
porque você tá jogando toda a responsabilidade pra cima do Guarani. O Guarani não é favorito, Derby não tem favorito, é 50-50. Aí responde, não, então tá bom, então você não tem favorito. Então assim, você conversa com o torcedor, a história muda. Ele não quer o favoritismo, ele fala que joga em casa, mas que Derby é Derby. O outro é pessimista, mas ao longo dos anos, do tempo, ele vai lembrando de derbys passados. Então é muito legal, é uma semana pra maluco mesmo. A gente vai conversando, vai relembrando histórias e é muito bacana vivenciar tudo isso. O derby de número 206, a gente presenciar a história desses clubes que são fantásticos. Aliás, vou falar um negócio pra você, hein, Carlão de Freitas, 205 encontros. E quantas vezes eles não chegaram em situações opostas? Hoje o Guarani é favorito, ontem foi a Ponte, em outro tempo não tinha ninguém. E aí, hein? Como que você vê essa questão de um ser favorito aqui, o outro ter sido favorito lá, e derby não tem essa, o jogador trata a bola de futebol como se fosse um prato de comida, vai até a última linha, não tem bola perdida, você gosta de derby, um é favorito, outro não. E olha só como são as coisas, hein, cara? Até a chuva se faz presente aqui no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Que dia esquisitão, hein, Carlão de Freitas? É verdade, Eliel. Olha, eu vou contar duas historinhas, né? Hoje estamos saudosos, né? No derby a gente costuma lembrar de muita coisa. Em 93, a Ponte tinha um time, estava mais fortalecida que o Guarani, embora o Guarani tenha feito um ótimo Paulistão em 92. Mas o Guarani foi perdendo Edilson Capetinha para o Palmeiras, Edu Lima, que era referência, também se machucou na semana. E a Ponte, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, estava pronta, estava coesa, organizada, jogava em casa e entrou como favorita. Aí um menininho de 17 anos, chamado Luiz Carlos, que depois chamou Luizão, decidiu o jogo, fez um golaço para o Guarani. O Guarani venceu dentro do Majestoso, mesmo não sendo o favorito. E outras situações também, o Guarani em várias... O próprio último derby que a Ponte venceu em 2018, era um Guarani mais forte, um clima todo bugrino envolvido aqui no Brinco de Ouro, toda uma festa foi organizada e a Ponte, não tão badalada como o Guarani à época, veio e venceu o jogo. Então, algumas peculiaridades, algumas histórias que envolvem este clássico fantástico, Léo. Esse clássico fantástico que movimenta muita gente, que faz muita gente pensar nessa questão de futebol. Craques que já passaram por aqui, Amoroso, Careca, Evair, Luizão, jogadores que já disputaram esta grande festa que é o derby, o Oscar, o Polozzi, o Juninho Fonseca, jogadores da Ponte, o Dical, o Marco Aurélio, quem não se lembra dos tradicionalistas meios de campo, no caso destes que eu citei há pouco, tem jogador para tudo que é lado, de um lado tem um craque, do outro tem outro, o Washington por lado da Ponte Preta, grande Washington, alô Mineiro Volante, quem não se lembra do Mineiro Volante, que também já disputou inúmeros derbys, no caso do gol, o Carlos, o Valdir Pérez, jogadores que com a camisa da Macaca foram referência nos seus anos, o Amaral, Júlio César, zagueiros do Bugre que também disputaram esse derby, Jorge Mendonça. Como esquecer Jorge Mendonça? É uma infinidade de craques que não cabe neste pré-jogo que estamos fazendo aqui não, viu, Cabela? Muitos craques que fazem parte dessa história do futebol campineiro, principalmente do derby. Desses 205 que já tivemos, passaram nomes aqui que depois de ter passado por aqui, viraram referência em tantos outros clubes que a gente já sabe. Quem sabe hoje, né? Quem que pode sair de referência daqui hoje? Um Eliel, pelo lado da Ponte Preta, um João Vitor, pelo lado do Guarani, ou seja, a gente vai ter isso em campo daqui a pouquinho, a partir das 18 horas, meu caro Eliel. E pra não dizer, né, pro torcedor não falar esqueceu, não esqueci não, Djalminha, Neto, Zenon, é que são muitos craques, é muita gente, hein? E eu percebo um alvoroço, uma movimentação ali na boca do túnel da Ponte Preta. Parece que a delegação da Macaca chegou, hein, Adriana? Chegou sim, Eliel, e agora no momento que o técnico Pintado concede aquela entrevista protocolar à televisão, né? Ele terminou agora a gravação dele aqui com o repórter da IPTV e desceu para o vestiário, o staff da Ponte também já aqui no gramado, então o preparador de goleiros Lauro, pessoal da preparação física, massagistas, já aqui preparando o terreno para daqui a pouco os jogadores pontepretanos começarem um processo de aquecimento.
São 4h39. Os times estão chegando. A Ponte Preta já no Moisés Lucarelli. O Guarani também. Meu caro Elton Grimaldi, assim que a gente tiver o sinal liberado com as entrevistas que foram gravadas agora no Futebol Globo CBN, em rede com o Sport TV, nós podemos colocar à disposição do ouvinte que está no 99,1. Ouvinte este que manda o seu recado, que manda a sua participação, que manda áudio. Aliás, tocou agora há pouco, hein, Carlão? Me deu uma saudade, hein? Manda áudio, deixa eu ver sem saudade do seu tom. E aliás, o som aqui no Estádio Brinco de Ouro é digno de balada, maravilhoso, sensacional. Se continuar depois do jogo, vou falar a verdade pra você. É hoje que eu só volto amanhã, boa. Alô, ouvinte da CBN, qual o seu palpite? Põe no rádio, Elton Grimaldi. Ô, meu rei, Juarino de Sumaré, mandar um grande abraço pra nação ponte pretana. E hoje é 1x0, hein? 1x0 pra Macaquinha, valeu! Valeu, Juarino de Sumaré. Ouvindo a gente, obrigado, Juari. Se tem mais gente, pode pôr, Elton. Boa tarde, amigos do CBN. Ixi, esse tá no ritmo, hein? Nilson aqui de Paulínia. Vamos, Nilson. Vai dar bugre, com certeza. 2x0 pra gente. Nilson de Paulínia tá naquele ritmo, chinelão de dedo e bermuda com elástico solto, hein? Sabadão pro Nilson. Tem mais gente aí, Elton? Vamos pôr o ouvinte da CBN pra falar com a gente. Oi, pra todo mundo. Oi, Camila. Aqui é a Lia, falando de Americana, mas eu sou de Campinas. E torcendo muito pra Macaquinha. Meu pai deve estar indo no estádio, meu irmão também. Um beijo e bom jogo pra todo mundo. Vai, Macaca. Peraí, Camila, tem uma coisa errada. Seu pai e seu irmão no estádio, eles são bugrinos e você é Macaquinha, é? Oi, Léo. E não pode, hein? Pois não, Fábio Scheibe. Um abraço também aqui pro Eduardo Amate de Valinhos, diz vai Macaca. E sabe quem está na audiência? Audiência qualificada, hein, Léo? William Cabelo tá tomando uma gelada com os amigos. Aí não pode, hein, Cabelo? Ouvindo a CBN, curtindo essa concentração pro derby. Ele manda um abraço a todos aqui, viu? E por que não chamou a gente, hein, Cabelo? E agora chove no Brinco de Ouro da Princesa. Perceba a Adriana já correndo ali pro banco de reserva para se esconder. Tá molhado aí, Adriana Almeida? Eu não esperava essa chuva, confesso, viu? Desnecessária, mas que venha agora e não venha depois. Eu conversei agora com o staff da Ponte, a chegada da delegação tranquila, nenhum incidente e ótimo, que siga assim. Perfeito, Adriana. Pois não, Antônio Lupi? O ônibus do Guarani entrando aqui no Brinco, né? Passou com alguma lentidão até para que os torcedores pudessem receber a delegação do Guarani. E a gente está acompanhando ao vivo com imagens no nosso YouTube, no exato momento em que o Flecha Verde faz a manobra para entrar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A chegada dos jogadores do Guarani neste exato momento, o ônibus do Bugre entrando no palco do derby de número 206. Vou tentar segurar ao vivo para a gente pegar a chegada. O presidente Marconato está ali, é o primeiro, né, que descer do ônibus. O ônibus está entrando com uma certa pressa, porque 4h30 era para ter chegado, 4h42, mas é claro que essa grande festa, esse pequeno atraso que aconteceu por conta dessa festa. O ônibus nesse exato momento faz a manobra para entrar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu não estou conseguindo me ouvir, o microfone picotar, porque a gente está literalmente do outro lado do estádio. Aí você me aciona aí, Eliel, porque por enquanto eu estou falando aqui no escudo. A gente acompanha a chegada da delegação do Guarani aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa para o derby de número 206. Repito, uma grande festa por parte da torcida do lado de fora. O ônibus vai se aproximando aqui da entrada do vestiário número 1, vestiário principal ao Guarani. E agora a gente vai acompanhar a saída dos atletas do ônibus. Saída aqui do Flecha Verde. O ônibus neste momento freio a ar, né? Você pode ouvir aí ao fundo. E agora a gente vai ver a saída dos jogadores. O primeiro aí é o Marconato, presidente do Guarani. E todo o pessoal do staff e a delegação do Bugre já está no Brinco. Para você que está no YouTube com imagens, a delegação do Guarani, técnico Humberto Louser, saindo neste exato momento, cumprimentando aqui os dirigentes, o homem forte do também descendo,
Agora os jogadores vão começar a descer do ônibus. Por enquanto, apenas a comissão técnica. Vale ressaltar a grande festa que foi feita por parte da para a chegada do Guarani, que nesse momento está no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem alguns torcedores também aqui acompanhando, sócios torcedores que inclusive fizeram aí a adesão ao Plano Regis, também desce aqui, é um dos mais elogiados pela torcida. Isaac também desce do ônibus nesse exato Eric pode ser uma das novidades na formação. Bruninho também descendo ali, jogadores do Guarani, Alan Santos que volta ao time, Ian, jovem Ian da base, Matheus Barbosa descendo ali, o Álvaro que renovou recentemente os... Perfeito, tá aí o movimento do Antônio Lupe, a chegada dos jogadores do Guarani, o ônibus do Guarani já está no Brinco de Ouro da Princesa. Falta 1h15 pro jogo, hein? Tá chegando a hora, 1h15, daqui a 1 hora estaremos com ansiedade no ápice, com um movimento de extremo arrepio no pelo, porque vai começar, hein? Já já, o pessoal do Preparação Física da Ponte colocou um gramado dentro do gramado. Você que faz teu jogging diariamente, que entende desse negócio de preparação física, o que é aquilo ali, ô? Olha, Eliel, eu como eu tenho uma carreira consolidada no mundo do futebol, já passei por uma situação parecida. Mas brincadeiras à parte, até o Gabs me chamava a atenção. É um trampo, cara. Pô, é aquele trabalho de campo reduzido, né? Aquele dois toques, né? Todos os jogos a gente comenta, é um trampo do cara, caramba, é um trabalho velho. danado que esses caras fazem da Ponte Preta. Eles fizeram, na verdade, um campo dentro do campo. Realmente, os cones e tal. Vamos ver se dentro do campo, realmente, na hora que o melão rolar, se dá certo toda essa preparação aí. Eliel, você achou que foi trampo pra montar? Você vai ver pra desmontar o trem. Eu tô pensando nisso aqui, rapaz. Os caras são meio doidos, mas eles que entendem disso. Aliás, o futebol é o único esporte onde no aquecimento o cara faz o aquecimento correndo, tocando bola, campo reduzido. É só no futebol. Pois não, Lupe? Aqui ao lado do André Marconato, presidente do Guarani. Emoção, a primeira, né, que você vive, o primeiro derby em casa, né? A chegada veio no ônibus. Foi tudo isso, essa emoção para receber os jogadores dessa grande festa. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da CBN. A emoção é uma coisa, não tem como explicar. Quando você sai da torcida para a cadeira, já é complicado. Agora, você querer participar da festa com o torcedor, é uma emoção que eu nunca senti na minha vida, é maravilhoso. A torcida do Guarani é maravilhosa, abraçou o time, tenho certeza que nós vamos alcançar coisas maiores. Bom, vocês, é claro, precisam da vitória, falando do jogo, né, para continuar essa caminhada rumo ao G4, e hoje foi preparada uma grande festa, né? Claro que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas o que você já pode adiantar para o torcedor do Guarani, que depois da festa ali fora, promete uma festa muito grande ali dentro? Esse CA, nós temos por objetivo, né, do nosso grupo de administração, tratar bem o torcedor. Então isso é prioridade nossa. Todos os eventos que a gente conseguir trazer para o Brinco, a gente vai trazer. Vamos tratar bem o torcedor, que é o nosso maior patrimônio. Vamos ter DJ, festa de luzes, enfim, uma festa completa para quem merece realmente, que é essa torcida maravilhosa que é do Guarani, que hoje realmente está fazendo a diferença. Rapidamente, só para falar do sócio, né? Te surpreendeu a quantidade de torcedores que compareceram em um dos shoppings da cidade para atualizar o plano de sócio-torcedor, e hoje já tem um número exato de quantos sócios o Guarani tem? Olha, eu acho que a torcida está abraçando o time, como eu falei, mas surpreendeu bem o pessoal aderir ao plano, né? Mas eu acho que hoje é aproximadamente 500 pessoas com novas adesões. Perfeito, estamos acompanhando aí o Antônio Lupe batendo um papo com o presidente do Guarani. Essa é a nossa primícia do nosso Conselho de Administração e de toda a diretoria do Guarani. Palpite para hoje, arrisca, presidente? Se eu não falar que eu não quero uns 2-0, vou ser hipócrita. Nunca vou ser na minha vida. 2-0, tá bom. Obrigado, André, bom jogo. Obrigado, boa transmissão. Obrigado. André Marconato, presidente do Guarani, do ao vivo aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa, Eliel.
Obrigado, Lupe. Por favor, agora se posicione dentro do gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Acompanhamos a chegada do Bugre e também acompanhamos aí a fala do presidente. Então ele falou um negócio importante demais para os dias de hoje. Principalmente quando a gente tem a chegada de arenas ao futebol brasileiro. Quando a gente tem a chegada de estádios modernos, com cadeira, com recepção ao torcedor, com o portão correto, com o lugar correto onde ele vai sentar dentro do estádio, com iluminação que agrada aos olhos. Ninguém vai ficar se esforçando para tentar ver qual o número daquele jogador, como foi a jogada. As câmeras de televisão já não salvam mais a transmissão, principalmente quando ela é no estádio. E nada mais do que justo você preparar a casa. Qual que é o seu principal ativo? Não são os jogadores que estão dentro do campo, estão na arquibancada. Os seus ativos principais estão na arquibancada. São os torcedores. E neste sentido, Gabriel Castro, tratar bem, recepcionar, colocar um banheiro com qualidade, colocar um serviço de ambulantes com qualidade e também com preço justo, colocar acessibilidade para quem precisa e, claro, entradas e saídas largas, segurança, monitoramento com câmeras e para identificar aqueles que não são torcedores, mas estão infiltrados no meio dos torcedores. Então todas essas iniciativas explicam o sucesso de muitos clubes e o Guarani, pelo jeito, está indo por esse caminho, né? É uma discussão que acontece há alguns anos e que precisa continuar. A questão da tradição daqueles estádios como o Brinco de Ouro e o Moisés Lucarelli e a modernidade das arenas, caso do Palmeiras e do Corinthians. Enquanto não se resolve a história da venda do estádio Brinco de Ouro para a construção de uma arena, precisa tratar o Brinco de Ouro da melhor maneira possível. Precisa ter investimento para atrair o seu torcedor. E isso é desde o lado de fora até o lado de dentro. Então, o torcedor hoje, ele quer estacionamento, ele quer uma opção de lugar coberto. Eu acho que precisa dar uma opção mais barata para um setor popular, por exemplo, atrás do gol, como foi feito o setor setorizado. Eu acho que é um golaço, eu acho que é importantíssimo, porque muitas vezes quando a gente fala de arena, quando a gente fala das grandes competições e quando é final, os ingressos estão lá em cima. E aí a gente elitiza o futebol, e o futebol é popular. Então você precisa dar qualidade, mas você precisa dar acesso também aos torcedores. Para aquele torcedor que quer estacionamento, para aquele torcedor que quer sentar na cadeira, quer no coberto, quer comer, quer beber e quer vir com a sua família. E tem aquele torcedor que basta ter um cimentão, ele vai sentar lá, vai colocar o radinho dele e vai assistir o jogo. Você precisa hoje no futebol abraçar todos os públicos, trazer o torcedor de volta. O Guarani está fazendo isso, está se estruturando, já trocou o refletor, já cuida do gramado, já instala um símbolo maravilhoso, já faz obra no entorno. Isso é ótimo. No Campo da Ponte, a mesma coisa. A Ponte postou essa semana. O entorno também passando por uma revitalização, a questão da pintura do estádio Moisés Lucarelli. Então é isso, cuidar da casa. Para o torcedor, isso aqui é a segunda casa. Muitas vezes é a primeira, ele sente melhor aqui do que na própria residência. Então é importante sim cuidar do seu patrimônio, Eliel. Alô, meu caro Carlos Cabela, no momento em que a chuva aumenta, hein, Adriana? Sim, aperta bastante agora a chuva aqui no Brinco. Inclusive o pessoal da ponte sai do gramado para se proteger aí da água no momento. E o Lupe entrevistou o presidente do Guarani e infelizmente eu vou ficar devendo a entrevista com o Marco Antônio Eberlin, presidente da ponte. Chega a informação aqui que o presidente não vem ao Brinco hoje. Ele testou positivo para a Covid e por isso está aí em repouso, né, se recuperando. Então fica aqui o recado para a pronta recuperação do presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Todo o nosso desejo de saúde, de melhoras ao Eberlin, que ele possa se recuperar e que deve estar lá roendo as unhas acompanhando a CBN, hein? Boa sorte aí, presidente, boa recuperação. A Covid ainda está no nosso meio, gente. O negócio não está fácil, não. Por isso, aquelas regrinhas que a gente pegou em um período não tão distante assim, higienizar bem as mãos, usar álcool gel, se colocar à disposição sempre para questões de segurança e em relação a estar em convívio de todos é importante. Boa recuperação ao presidente Eberlin da Ponte Preta, que não pôde vir hoje ao estádio por conta desse teste positivo de Covid. Cabela, falar um negócio para você, hein? Para quem não sabe, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, as cabines de rádio ficam do lado oposto da transmissão para quem está acompanhando na televisão. Alguns torcedores já estão no tobogã. Há pouco o negócio tremeu tudo aqui, Cabela. Calma. O negócio balançou tudo aqui.
Eu já confesso pra você que dei aquela, sabe, não passa nem Wi-Fi. Calma, Eliel, calma que vai balançar ainda mais. Você vai ver só. Fique muito calmo, vai lá, pega uma água, tome uma água, dê aquela tranquilizada, porque, como diria lá atrás, né, vai balangar pra caramba esse trem aqui hoje, porque 15 mil pessoas, vai ter muita gente sentada no tobogã, acompanhando, pulando, agitando, gritando e incentivando o Guarani nessa tarde e noite aqui no Brinco, viu, Eliel? Já tem gente que tá balançando de novo, Carlão. O negócio aqui não para, tá balançando. Rapaz, vou mudar de lado aqui. Tá balançando a coisa aqui, Carlão. Certa feita, Eliel, teve um jogo aqui, São Caetano e Corinthians, né? A torcida do Corinthians invadiu isso aqui. E eu me lembro, acho que era a ESPN, o Paulo Soares, o amigão, que estava transmitindo. O amigão não conseguia transmitir de tanto medo, ele estava realmente assustado. A gente já passou por tantas aqui desse tobogã, né, Gabriel? Já muitas vezes já balançou, já estamos acostumados. Agora, quem vem pela primeira vez, ou quem não é frequente aqui no tobogã, se assusta realmente. Mas tem uma explicação da engenharia, né? Por conta deste balanço. Precisa ter, às vezes até surge vídeo, né, dos torcedores. Mas precisa ter sim. Quando a gente tem uma câmera na ponte Rio-Niterói, você percebeu como a ponte, ela, meu Deus do céu, parece de borracha. Mas parar de falar desse negócio. Não, mas não tem perigo, não. Eliel, deixa pra hora do jogo. Fica tranquilo. E tem uma cena bem interessante aqui no tobogã, onde vocês não têm acesso à visibilidade do lado de cima, um pai e um filho. O pai, aparentemente ali com uma camisa social, uma calça, e o filho com a camisa do Guarani. Tá chovendo, agora deu uma parada, né? Mas estava chovendo muito forte e eles não estavam nem aí. Era uma festa danada, debaixo de muita chuva, o pai trazendo o filho para acompanhar o derby de número 206. Aliás, meu caro Cabela, você que é o rei deles, sol e chuva... Tem vários, né? Tem casamento de viúva, tem chuva e sol, casamento espanhol, e assim nós vamos, né? Eu sabia que você não iria me decepcionar, Cabela. 4h55. Alô, ouvinte da CBN. Falta 1h04 pra bola rolar. Manda pro ar aí, Elton Grimaldi, quem tá palpitando, quem tá mandando áudio aqui na CBN, hein? Aô, CBN! Aô, Thiago de Campinas. Manda, Thiago. 3x1 pra Nega Véia. É isso, hein? Vai ficar tudo normal. Campinas, é nóis. Valeu, Thiago. Pode pôr mais gente no ar aí, Elton. Uma excelente transmissão abençoada, Eliel, equipe campeã. Amém. Que prevaleça a paz e o futebol arte. Amém de novo. Vai na fé e labuta, minha admirável rainha macaca da Fênix Campinas. Que isso, hein? Forte abraço de Americana, Burg Nicolauzinho. Eliel. Americana tem o que lá, hein? Tem o que lá, hein, meu caro Cabelo, em Americana, hein? Americana em peso, hein? Fala a verdade, hein? Tem o Rio Brancão ou não tem o Rio Brancão? Tem Rio Branco, 46 minutos do segundo tempo, 0x0 lá em Taquaritinga. Ô, Cabelo, você não faz às vezes do Chaibe, não. Deixa o Chaibe falar. O Chaibe me chamou isso, agora meu? aqui, queria falar o placar, Cabelo. Ô, meu Deus, desculpa, Chaibe, é que o coração não aguenta. Que isso, Cabelo, imagina o seu nervosismo aí, mas eu ia falar, dar uma moral pro pessoal do YouTube aqui, muita gente participando no YouTube, interagindo, muita gente mandando um abraço aqui pro Emerson Santana, o Bruno Henrique fala que o Guarani vai ganhar por 2x1, o Cláudio Saniel vai dar macaca, Marina Picoloto, Bugre 4x0, Douglas Gabriel, o José Josuel, tá lá em Alagoas, curtindo a CBN, tá torcendo pra macaca aqui também. O Mário Júnior tá falando que tá chovendo muito na região do aeroporto de Viracopos. Eu queria mandar também um abraço aqui pro João Marcelo Nútima Rei, tá fazendo aniversário hoje, 20 anos, sempre curte a CBN, palmeirense, tá aqui ligado no somzão da CBN, viu, Eliel? E a CBN, ó, ligada em você, como diz Oscar Ulisses. Se tem mais gente mandando áudio, se tem áudio aí, Elton Grimaldi, fica à vontade, pode pôr no ar que a gente vai interagindo aqui com o ouvinte da Central Brasileira de Notícias. Se não, você que tá ouvindo a CBN, tá vindo pro Brinco, está concentrado aí com os seus amigos porque não pode, é torcedor da Ponte Preta, participa com a gente, nosso WhatsApp para você enviar o áudio é o 991869070, 991869070. Se tem áudio, joga pro ar. Daqui a pouco a gente põe mais gente no microfone da CBN. Antes, me chama a atenção de um detalhe aqui, que muita gente tá falando no YouTube, pegando no nosso pé. Mas vamos devagar, o clássico é forte, mas não é tudo isso. Me fala, um só. Pode ser o Carlão, pode ser o Gabriel, pode ser o próprio Cabela. Um só.
clássico do interior do Brasil, não estamos falando de capital, mais forte do que o derby campineiro? Pode começar por você, Carlão. Não tem. E aí, me perdoe quem não é de Campinas, eu vou puxar pro meu lado. Eu acho o clássico o Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, um dos mais fervorosos do Brasil. É porque, infelizmente, as equipes hoje não têm aquela representatividade de Série A de Campeonato Brasileiro, de disputas internacionais. Mas a semana, nós estamos cansados aqui de falar da semana do derby, o que significa o derby. O torcedor muda a postura, as equipes mudam a postura. Então, sem dúvida alguma, é um dos clássicos mais fervorosos do nosso país. Sem dúvida. E equilibrados também, né? Porque nos números nós temos 69 vitórias do Guarani, 67 vitórias da Ponte, 68 empates, e a gente sempre precisa registrar, porque isso faz parte da rivalidade. Um resultado desconhecido. E eu penso até os historiadores nem vão buscar, porque é legal manter essa magia desse resultado desconhecido. O que aconteceu será no primeiro derby entre Guarani e Ponte Preta. Agora, o meu primeiro derby foi em 2012, Eliel e amigos. Nada, uma semifinal de Campeonato Paulista. Jesus. Só isso. Então, eu narrei muitos jogos da capital paulista, dos grandes clássicos de São Paulo, inclusive em Libertadores, América. Então, a gente sabe da rivalidade que tem na capital paulista. Mas aqui é diferente. Entre Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta é diferente. O clima é diferente, o ambiente é outro. E dentro das quatro linhas o bicho pega. São 5 horas da tarde de sábado, 2 de setembro, inverno brasileiro. 1 hora, uma volta completa no ponteiro de 60 minutos e a bola vai rolar aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Alô, Júlio Nascimento, direto dos bastidores, da chegada dos torcedores, manda pro... Você tem de informação bem, aí, meu cara? Seguimos acompanhando aqui a entrada do torcedor bugrino no Brinco, expectativa para o derby. Estou aqui com o Rafael Fernandes. Rafael Fernandes, sua expectativa para hoje? O coração está acelerado, está confiante, está preocupado? Como é que está esse sentimento de derby? O coração já está acelerado, estou confiante, porém entendo que vai ser um jogo pegado, um jogo difícil, mas com a expectativa da vitória, como todo derby. Se Rafael fosse... Olha a festa aí, Léo. Se Rafael fosse Humberto Louser, Derek ou Bruno Mendes? Bruno Mendes. Tá aí, então, opinião do Rafael. Obrigado, Rafael, bom jogo pra você, viu? Tá com a família aqui, Rafael, obrigado. Obrigado demais, Rafael. Passando por aqui no microfone da CBN, Léo. E é o seguinte, eu tô acompanhando também um novo setor do Guarani, que agora é a Catraca, o Bugre Haiti. Verdade. Tem mais um torcedor aqui. Qual que é seu nome? Deixa eu saber. Meu nome é Leandro. Ah, Leandro, da família Nascimento. Que isso, sim. A gente tá acompanhando o Júlio. O Júlio tá soltinho também na chegada dos torcedores bugrino. E atenção, só um minuto. Torcedor da Ponte Preta não torce o nariz, não. Quando o jogo foi no Majestoso, nós demos total apoio e também voz à torcida da Ponte Preta. Estamos apenas fazendo aquilo que já fizemos outrora. Então, privilegiamos no primeiro turno o torcedor da Ponte e agora, por motivos óbvios, o privilégio vai para o torcedor bugrino. Esse negócio tá chacoalhando demais, hein? Tá balançando muito aqui. Mas o que tá balançando também é o WhatsApp da CBN. Vai participando aí, vai mandando mensagem pra gente no 991869070. 991869070. Quem vai vencer o derby? Qual o seu palpite? Será que você tá bom de palpite, hein? Será que você está com a sua bola de cristal completamente cristalina? Manda pra gente aí, 991869070. Atenção, ouvinte da CBN. Uma pausa pra água. 2 minutos, o Futebol Globo CBN tá de volta. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Fiocamp, o melhor preço em materiais elétricos e iluminação de Campinas e região. Confira. Tem lançamento da Patriani no Parque Prado. Quem compara, compra Patriani.
Guarani e Ponte Preta. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Fiocampi, elétrica, iluminação e combate a incêndio. O melhor preço de Campinas e região. Aproveite a promoção especial do Derby. Lâmpada bulbo LED 9 watts, R$ 2,99. Lâmpada tubo LED 18 watts, 1,20 m, R$ 8,90. Use o cupom Ponte Preta ou Guarani e ganhe 5% de desconto. WhatsApp 19 3254 5395 ou acesse loja.fiocampi.com.br. A bola vai rolar e você não tem lugar para receber os amigos? Conheça o Reserva Prado Patriani no Parque Prado. Um condomínio com lazer completo para a família e os amigos. Tem até casa de campo, com TV, piscina e churrasqueira para celebrar qualquer conquista. Se preferir receber seus convidados em casa, o apartamento é amplo, com 3 suítes e varanda gourmet. Na Patriani, o futebol com os amigos nunca mais será o mesmo. Conheça o Reserva Prado Patriani. Nele, o craque do jogo é você. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Enquanto a bola não rola. Guarani e Ponte Preta. Apresentação: Eliel Almeida. Faltam 55 minutos para a bola rolar aqui no Brinco de Escalado. Ouro da Princesa e tem escalação confirmada, hein? Eu ia dizer que já ia se esgotar o tempo regulamentar para que, claro, a Ponte pudesse divulgar sua escalação, o Guarani pudesse divulgar sua escalação. Fim do mistério no Bugre, Antônio Lupi. Fim do mistério no Guarani, Eliel. Guarani está definido para o derby de número 206 com Pegorari, camisa número 1 no gol. Na lateral direita, com a camisa de número 13, o capitão da equipe, Diogo Matheus. Na zaga, com a camisa de número 12, Alan Santos e 3, Lucão. Na lateral esquerda, com a meia dúzia, Mike. Meio campo do Guarani, camisa 5, Matheus Barbosa. Voltando ao time com a 18, Matheus Bueno. E na armação da equipe, vamos confirmar, sim, é ele, com a camisa de número 27, Bruninho. No ataque, a presença do João Vitor, 19, do Bruno José, 17, e a surpresa na escalação do Guarani, Derek, camisa número 11, confirmado no time titular. O Bruno Mendes no banco de reservas. Guarani de Pegorari, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruninho, Bruno José, João Vitor e Derek. Guarani. Alô, Adriana Almeida, do lado da Ponte Preta, nada ainda, né, Adriana? Nada. Thiago, eu tô Gabriel até chamando Castro. aqui o assessor. Ah, ele falou que acabou de mandar no grupo. Tá chegando o aí, tá me ó. ajudando aqui. Tá entregando aí na tua mão, Thiago. Ele falou que, olha, segundo a assessoria de imprensa da Ponte, a escalação ainda não chegou por conta da internet. Mas veio de maneira física aqui, viu, Eliel? Ponte escalada e definida. Kaique França, Matheus Silva, Leonaldi. Peraí que tá tudo bagunçado, Lupe. Vamos lá. Só para o ouvinte entender.
Guarani e Ponte Preta mandaram para a imprensa a relação toda misturada. Então, assim, começa com o goleiro Kaique, tá certo. Mas a sequência que deveria ser lateral direito, zagueiro... Ah, boa. Vamos lá, então. Kaique França, o goleiro. Na lateral direita, Luiz Felipe. Dupla de zaga, Matheus Silva e Fábio Sanches. Na esquerda, Arthur. Meio campo, Felipinho, Leonaldi, Amaral e Elvis. E na frente, Paulo Baia e Eliel. Esta Ponte Preta, obrigada ao Thiago Toledo, assessor de imprensa. Macaca definida, Eliel. Perfeito, obrigado Adriana, obrigado Antônio Lupe. Dúvida sanada no lado do Guarani, Carlão de Freitas. Dúvida sanada, segura aí Carlão, rapidinho, a informação rapidinho, Chaibe, gol de quem? Tem gol aí no duelo entre ABC e Sampaio Correia. O Sampaio Correia abre o placar contra o ABC 1-0 e tem gol também do Ceará contra o Criciúma. Ceará 1, Criciúma 0. Resultado importante para o Guarani. Obrigado, meu caro Fábio Chaibe. Carlão de Freitas. Derek foi o preterido pelo Humberto Louser. Bruno Mendes vai para o banco. Eliel, tudo aquilo que nós debatíamos hoje pela manhã, aquela resenha, e nós falávamos do Derek, né? A única coisa contrária é que ele está perto do 100% ou 100%, porque o técnico Humberto Louser prefere o Derek até pelo esquema do Guarani. O Guarani tem um esquema mais retraído, gosta de jogar com as linhas mais baixas para apostar nos contragolpes. Ele tem jogadores talhados para este esquema, a começar por Bruninho, Bruno José, João Vitor e o Derek. O Derek se encaixa mais, se movimenta mais, não tem o poder de definição como tem o Bruno Mendes. Bruno Mendes é o jogador mais de conclusão, mas também faz os seus golzinhos, o camisa 11 do Guarani. Então, por isso, escolhe aí o Humberto Louser, o Derek, se encaixa com o que ele pensa de jogo, né? É o jogador que entende perfeitamente a filosofia de trabalho do técnico Humberto Louser, e o Guarani foi o segredo, né? O único mistério, a única pimentinha aí para tentar pegar o técnico pintado de surpresa. Mas é uma boa notícia para o torcedor bugrino, porque o Derek, em relação ao Bruno Mendes, ele se encaixa perfeitamente nesse esquema do Guarani. E além dos 4 rapidinhos que a gente fala do meio campo para frente, os flancos também, né? Com o Diogo Matheus e com o próprio Mike. Então esta movimentação do Mike, né? Esta entrada do Mike pode pegar a defesa da Ponte desprevenida, pode pregar uma surpresa no sistema defensivo da Ponte. O Guarani, claro, logicamente, tirar proveito não só da velocidade, mas também o faro de gol que o Derek tem. E aí, meu caro Gabriel Castro, toda aquela dúvida que a gente tinha pela manhã, a sinalização, e eu vou dizer uma coisa que o Castro vai concordar comigo, ó. A razão, dizia Derek, a emoção, Bruno Mendes. Tem hora que a razão precisa sobrepor, né, meu caro Gabi? Eu acho que é isso. O Bruno Mendes, ele foi criado no estádio Brinco de Ouro, ele tem esse retorno, ele marcou gol no último derby, ele saiu do banco de reservas, é o xodó da torcida, é um dos maiores artilheiros do Bugre no século, tá na 3ª colocação. Então é óbvio, a torcida bugrina tem um carinho, a gente escutou há pouco, né, o torcedor, entre Bruno Mendes e Derek, o torcedor queria o Bruno Mendes. Só que o torcedor, ele não fica chateado com o Derek, porque o Derek, ele é o artilheiro do Guarani na Série B com 8 gols. E o Bruno Mendes está logo atrás com 7. Então o Derek entra como titular, mas ele sabe que tem uma sombra gigantesca. Entra pressionado, vai ter que dar conta do recado, porque se não der, o Bruno Mendes vai estar louquinho para entrar neste segundo tempo. Então é algo positivo para o Derek, porque ele sabe que ele carrega uma grande responsabilidade. Ele deixa um ídolo do torcedor no banco de reservas. Então o técnico Humberto Louser deve ter pensado nisso também, numa maior mobilidade, numa maior velocidade do atacante bugrino, pensando num sistema defensivo da Ponte bem fechadinho. Meu caro Carlão de Freitas, a Ponte Preta, o técnico da Ponte, o técnico pintado, não veio com nenhuma surpresinha. Ele trouxe um pouco daquilo que a gente esperava, até porque foi muito de encontro com o seu comentário hoje no CBN Esportes Especial pela manhã. Ele não iria abrir mão de 3 volantes e não abriu mesmo. E você diz, não acredita em André e Elvis no mesmo time. E ele também não, viu, Carlão? Até porque, Eliel, o Guarani é um time que vai apostar todas as fichas nos primeiros minutos de jogo. Vai ser uma pressão intensa, imagino, né? Por toda a atmosfera que está sendo criada, pela qualidade do Guarani, para tentar decidir o jogo logo nos primeiros minutos. E a Ponte, o que ela vai precisar fazer? Ter uma concentração defensiva perto do 100%, minimizar os erros,
mas uma saída rápida no contragolpe. Aliás, é um sistema de jogo, é um tipo de jogo que não agrada ao Guarani. O Guarani vai ter que tomar iniciativa obrigatoriamente por tudo que está sendo feito aqui, pela diferença técnica entre as equipes. E a Ponte tem que tirar proveito desta volúpia do Guarani no início para sair no contragolpe. Então, com o Elvis e com o André, não daria, porque são 2 jogadores de qualidade, mas são 2 jogadores lentos. São 2 jogadores que não vai ter a intensidade dos primeiros minutos. E por isso ele coloca o Paulo Baia, ele coloca o Elvis realmente para dar aí uma retaguarda para esse pessoal, e o Eliel, que vai ter uma importância fundamental neste jogo, porque é o cara da velocidade e é o cara que vai ter por obrigação marcar os gols. É o 9 da Macaca. Tô vendo ali, Gabriel Castro pode me ajudar. O preparador físico de goleiro da Ponte é o Lauro, Gabriel? Exatamente, o ex-goleiro da Macaca. Olha só o Lauro, tá em forma o Lauro, hein, rapaz? Pegar o uniforme dá pra ir no gol, hein? É que o Kaique França vive um grande momento, mas senão seria chamado por alguns torcedores sim, viu, Da Ponte, do Internacional, grande Lauro. Ô Gabi, 3 volantes, Elvi, André e Paulo Baia, hein? É isso, ele opta pelo Paulo Baia, ele fortalece o seu sistema defensivo. Luiz Felipe na lateral direita, ele é praticamente um zagueiro, eu acho dificilmente ele vai subir para o ataque, então é um lateral direito que vai ficar bastante no seu sistema defensivo, continuando uma retaguarda com o Matheus Silva e com o Fábio Sanches. E aí o Arthur na lateral esquerda deve liberar um pouquinho mais. Como que eu imagino essa Ponte Preta? Com o Amaral sendo aquele volante centralizado, o Leonardo jogando pelo lado direito, porque o Luiz Felipe não ataca muito, é um lateral direito que não sobe muito, vai ficar muito preocupado com o seu sistema defensivo. Então o Leonardo pelo lado direito vai ser um meio-campista importante, uma válvula de escape. E o Felipinho pelo lado esquerdo para tentar barrar o ataque do Guarani, que pelo lado direito é muito forte. Então esse duelo vai ser muito interessante, porque o Felipinho é um dos maiores ladrões de bola do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele entrou no decorrer da competição essa vaga de titular e é uma das gratas surpresas da equipe pontepretana. Então é um duelo interessante. O lado direito do Guarani é muito forte, mas por outro lado o Pintado reforça. Tem 3 volantes marcadores e que sabem jogar. E dá uma liberdade para o Elvis. O Elvis, em determinado momento, você pode olhar aqui para o campo e certeza que eu e o Carlão a gente vai falar. Tem hora que o Elvis vai ser centroavante. O Elvis não vai se matar para voltar a marcar. A gente sabe que no futebol de hoje em dia é importante essa recomposição, mas não é a característica do Elvis. Ele vai ficar como centroavante e vai deixar o Eliel voltando para marcar, o Paulo Baia voltando para marcar. E quando ele pegar essa bola, ele acalma o jogo e ele espera a passagem, tanto do Eliel quanto do Paulo Baia. Então acho que essa válvula de escape da Ponte do contra-ataque vai surgir através do Paulo Baia, através do Eliel e através do Leonardo. Esses 3 jogadores da Ponte são fundamentais, viu, Elião? Perfeito, obrigado meu caro Gabriel Castro. 4 horas e 16 minutos, 44 minutos pra bola rolar, mas tem bola rolando do Oiapoque ao Chuí, dos Pampas ao Seringais. Alô, meu caro Fábio Scheibe, tem gol onde? Primeiro, começando informando sobre os nossos times da região na segunda divisão do Campeonato Paulista. Aqui, 3 jogos terminados, 3 times classificados para as semifinais da segunda divisão do Paulistão. O Taquaritinga bateu o Rio Branco nos pênaltis por 4-1, depois de um empate 0-0. Taquaritinga está classificado. Taquaritinga, é? Como é, cara? Delcate, é? Taquaritinga ganhou nos pênaltis do Rio Branco, do Rio Brancão. Ei, Cabela, meus sentimentos, hein, Cabela? Quem está classificado... solidariedade, hein? Quem está classificado também é o São Carlense, bateu o União Barbarense por 3-0. E também o União São João de Araras fez 3-1 no Nacional, também está classificado. Então União São João, Taquaritinga e São Carlense classificados. Resta apenas uma vaga, o Catanduva está fazendo 2-0 no Francana. Segundo tempo de jogo, o Catanduva também está garantindo vaga. E pela Série D do Brasileirão, o primeiro time que também já sobe para a Série C é o Caxias, depois de muito tempo na Série D do Brasileirão. Boa, conseguiu acesso contra a Portuguesa Carioca, 1-0, Caxias na Série C do ano que vem. Perfeito, obrigado pelas informações, Fábio Scheibe. Tem ouvinte mandando áudio pra gente, põe no ar aí, meu caro Elton Grimaldi, a mensagem do WhatsApp do ouvinte. Fala, Eliel, boa tarde, um abraço aí pro pessoal da transmissão. Eu que não sou nem macaquinha, nem bugrão, não deixo de acompanhar o derby campineiro. É nítido como o clima da cidade muda, como a postura dos moradores da cidade muda. Sem dúvida, um grande clássico brasileiro. Eu simpatizo mais com o Bugrão, então hoje 2-0 Bugrão.
Por que esse frisson todo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, hein, Antônio Lupi? Porque os jogadores do Guarani, neste exato momento, estão no gramado realizando o trabalho de aquecimento. Dentro do brinco, um bom número de torcedores. A expectativa de casa cheia, o único setor que ainda tinha ingressos disponíveis ao torcedor bugrino era na cabeceira norte, aonde está o placar eletrônico, que por enquanto é o setor aí menos populoso do estádio. Do restante, muita festa, muita comemoração, porque os jogadores do Guarani estão no aquecimento, Eliel. Obrigado pelas informações, Antônio Lupi. Tem mais ouvinte falando da gente. Alô, ouvinte da CBN, fala aí, qual o palpite pro jogo? Boa tarde, equipe CBN. Aqui Marta Lino, falo com vocês de Montemor. Estou aqui com meu esposo Marivaldo Salles. E hoje vai dar o quê, Marivaldo Salles? Macaca querida 2-0. Vai, Ponte! Ponte! Ó, até cantou, hein? Você também pode participar, você também pode mandar mensagem 991869070. E os gritos que eram de incentivo agora são vaias de reprovação. Por quê, hein, Adriana Almeida? Obviamente porque os jogadores da Ponte Preta sobem do túnel visitante e já começa um processo de aquecimento. Jogadores da Ponte com o uniforme camisa azul e calção preto. Elvis naquele trotezinho clássico dele. E agora todo mundo ali, um pouco dentro, um pouco fora daquele mini campo que foi montado. O Elvis é um baita jogador, é um grande jogador. Mas me vejo em campo, hein? Me vejo em campo. Jesus, tá tremendo esse negócio aqui, Carlão. Você tem umas tiradas que é brincadeira. Eu também me vejo em campo, mas eu queria ter a metade do talento dele. Meu Deus do céu. Não, a única diferença é que nós não temos o talento. E a conta bancária, evidentemente, né? Mas me vejo em campo. Bom, são 4 horas não, são 5 horas e 20 minutos. Alô, Júlio Nascimento, tá na chegada dos torcedores. Agora virou balada, hein? Agora virou, vou falar um negócio pra você. Taylor Swift, Flowers. Pra você que gosta de balada, tá chegando a EPFM aqui em Campinas, hein? 84,9, em breve, uma baita de uma rádio do Grupo EP pra você que gosta. Pra você que é tiozão, tem 35 mais, mas ainda é tiozão. Já tá chegando a EPFM. Quem tá chegando agora é ele, o galã do Grupo EP. Manda pro ar aí, Júlio Nascimento, a chegada da torcida do Bugre. Ele é uma informação importante sobre o Bugre Haiti. Hoje a expectativa do maior público do ano no Brinco de Ouro, justamente essa partida reservou uma novidade, que é o acesso do sócio-torcedor via um QR Code, o Bugre Haiti, que é uma nova implementação do sócio-torcedor. Um dos sistemas que dá acesso ao tobogã inferior teve um problema de sinal e por isso alguns funcionários estão operando esse sistema no modo manual. A fila está andando lentamente e os funcionários estão aqui numa correria tremenda para facilitar o acesso do torcedor. Por favor, Aldo, vamos controlar os microfones, deixando apenas o meu ligado nesse momento em que a gente está com um som muito forte aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vou deixar apenas o microfone. Olha só esse setor fazendo aqui, hein? Tá bem forte, tá bem difícil mesmo a situação de controlar o som que vem direto ali do gramado, da caixa de som que foi colocada dentro do Brinco de Ouro da Princesa. Bom, são 5 horas e 22 minutos. Uma coisa eu queria comentar, eu achei muito bacana e muito bonita a escolha da cor dos goleiros, do uniforme de treino dos goleiros do Guarani. Ficou bacana demais, um roxo, tá na onda agora, né? Tá na moda, você misturar roxo com verde, azul com vermelho e por aí vai. Tem ouvinte, Elton Grimaldi, se tem ouvinte, põe no rádio. Por 2-1. E aí, CBN, aqui é Adriano do Padre Anchieta. Macaca 1-0, gol de mão com VAR e tudo. Abraço, boa transmissão, vocês são melhores, já era. Tudo normal em Campinas, abraço, fica com Deus.
Que isso, hein? Vocês são os melhores e já era. Que isso, hein? Futebol Globo CBN, o futebol levado a sério, futebol não é piada, futebol é coisa séria, futebol é entretenimento, é diversão, mas não é piada, hein? São 5h23, Futebol os times estão Globo prontos. CBN. É isso aí, aqui tem tradição, meu amigo. Bom, eu ia falar um negócio agora, mas me fugiu a ideia, que eu ia fazer uma pergunta pro Carlão de Freitas, se no jogging dele, ele já fez esse aquecimento do Guarani, que é meio uma dança de chachado. Você vai com 2 pra lá e 2 pra cá. Com certeza você já fez, né, Carlão? Vamos abrir, Naldo. Vamos abrir o Carlão. O Carlão foi no banheiro. O Carlão foi o quê? Foi no banheiro. Não é que eu fui no banheiro, só Tá dele... fazendo na cabine, então, cara. Não, só do Eliel ter perguntado eu já machuquei. Ô, Lupe, uma coisa, e você e a Adriana fiquem à vontade, eu tô estranhando bastante. Tudo bem que é derby, mas eu percebo uma presença muito grande de gente à beira do gramado, coisa que a gente não costuma ver em jogos normais. E olha que a CBF endureceu essa fiscalização para quem tem acesso ao setor roxo, o setor do gramado dos estádios, hein? Eliel, o que chama a atenção realmente é essa quantidade, mas também tem uma situação, né? São vários dirigentes da ponte ali do lado da ponte, tem o pessoal do staff, né, que são os responsáveis pelo portal da Série B que está colocado no gramado, mas também tem muitos seguranças, pessoal da comissão técnica e os mascotinhos, as crianças que estão no gramado. Mas você tem razão, número excessivo de pessoas dentro do gramado. Essa questão polui um pouco o ambiente, né? Polui a situação. E o rapaz do som aqui, o DJ, hoje pensou, levantou da cama, Cabelo, e falou assim: hoje eu se consagro. Quero ficar famoso para toda a região saindo no sonzão da CBN. O cara parece que colocou no 12 o som aqui, hein? Eu acho que foi de 50. Meu Deus do céu, e deixa o som rolar. Eu não sei o que tá tremendo mais, se é a arquibancada aqui do tobogão, se é o som do rapaz aí. Eu tenho certeza que todo mundo vai terminar o jogo falando oi, e aí o cara vai falar, fala mais baixo, mas que jeito, hein? Pois é. São 5h25, o Elton Grimaldi sinaliza, nós temos ouvinte que mandou áudio pra CBN, então põe no rádio aí, Elton, põe um ouvinte com seu palpite. Boa tarde, amigos, tudo bem com vocês? É o Amarildo Brenner aqui de Hortolândia, 2-2 o jogo hoje, hein? Sem massagem. 2-2, precisa ter massagem, pelo menos cardíaca pra algum dos lados, viu? Vai mais um aí. Alô, Cabelo, alô, nossos amigos aí da CBN, parabéns pela excelente cobertura desde a semana toda falando do derby aí, né? É o que motiva aí mais o futebol de Campinas, né? Apesar dos dois times estar numa fase terrível, mas aí tem as imprensas, né, campineiras aí que fazem esse maravilhoso trabalho e bela cobertura, hein? Parabéns aí à Polícia Militar que fez um grande aí segurança, né, pra estar festejando aí a saída da Ponte Preta aí, o único time de Campinas aqui do hotel, né? Muito bom mesmo. E agora vamos ali pra Vila Padre Anchieta, amigos da tapeçaria, e curtir a macaquinha. Rapaz, obrigado, ouvinte, brigadão. Chuva! Ele tocou em 2 pontos importantes. Eu queria só falar uma situação. A rapaziada das luzes aqui estão igual aquela situação. Tira casaco, põe casaco. Coitado dos rapazes, Gabriel. Os caras não conseguem. Eles tiram, para proteger, obviamente, os equipamentos de luzes, tira aquela proteção plástica, começa a chover. Eles colocam para-chuva. Agora lá o rapaz correndo de novo. Que coisa, hein? Não, tá trabalhando mais que preparador físico hoje, né? Porque é impressionante. Desde as 3 horas da tarde aqui, tem que proteger o sistema de luz. Depois, quando para, ele já tira, porque agora sim vai ter um show de luz. Aí volta a chover, aí põe de novo. Impressionante. Vai pra cá, vai pra lá, vai perder uns bons quilinhos essa turma. E viu? se tiver chovendo quando o Guarani entrar em campo pra festa preparada? Vai deixar com o saco na luz ou sem o saco na luz? É, boa pergunta. Perigoso do saco na luz é queimar, né, Cabelo? Mas aí vai dar certo. É porque o saco é plástico e a luz é quente. Por isso. Vai derreter. Vai derreter. Obrigado, Cabelo. Põe ouvinte no ar aí, Elton Grimaldi. Tem gente participando com a gente no 991869070. Então põe no rádio. Um abraço a todos aí da CBN. Obrigado. Hoje, Ponte Preta aí, 2-0. Elvis e Eliel. Tá resolvido. Olha só, hein? Ô, Eliel. Elvis e Eliel parece dupla sertaneja.
se eu estou bom de ouvido, quem me chamou foi o Carlão, mas como eu não sei, quem chamou fala. Fui eu, Gabriel. Só pra chamar atenção, tô observando aqui o treinamento das duas equipes. Tava olhando no momento do Amaral ali, ele escorregou e levantou um tufo de grama. E nesse momento chove. E tem até uma pergunta do nosso YouTube que tava falando sobre isso. Em caso de chuva, quem vai ser beneficiado? No momento da chuva que tá caindo agora, eu acho que deixa o gramado só mais rápido, e aí quem propor o jogo, quem quer que a bola corra, vai ser beneficiado. A gente tá achando aqui que, num primeiro momento, é o Guarani, por jogar em casa, por poder se aproximar do G4, tem o torcedor ao seu lado. Então, com a chuva que está caindo neste momento, uma chuva leve, beneficia aquela equipe que quer jogar mais. Mas chama a atenção esse escorregão do Amaral, porque os dois times, e principalmente nesse caso, o Guarani, que vai ter a posse de bola, precisa prestar atenção, porque um escorregão, uma escapada da bola, pode ser fundamental pro jogo. O Cabela, pelo jeito o rapaz ali tá com pneu slick, viu? Pois tá com pneu de chuva não, hein? Não é não. Precisa colocar um pneu biscoito lá pra ver se melhora a situação. Pô, gente, um pneu de chuva pesada ali. Fábio Scheibe, mais cedo hoje nós tivemos o treino pro Grande Prêmio de Fórmula 1 que vai acontecer esse fim de semana, hein? Exatamente, ele é o último treino de classificação para o GP da Itália, o circuito de Monza. O espanhol Carlos Sainz da Ferrari fez a pole, deixando Max Verstappen na segunda colocação. Olha aí. Verstappen, segundo colocado, o bicampeão de Fórmula 1, ficando na segunda colocação e fechando o pódio, Charles Leclerc, da Ferrari também. Então, 2 corredores da Ferrari e um da RBR, o espanhol Carlos Sainz, na pole, então, do GP da Itália, circuito de Monza. Amanhã, a partir das 10 da manhã, tem essa corrida da Fórmula 1. Perfeito, Fórmula 1, GP de Monza, um dos GPs mais tradicionais da história do automobilismo. Os ferraristas estão felizes. Os McLarenistas, como o Gabriel, não estão felizes, não. Tô meio triste. Mais ou menos, Mais ou menos. Mas você sabe que vai durar uma volta, viu? O Sainz primeiro, que o Verstappen vai passar logo em... certeza. Eu ia dizer que vai durar uma curva só, viu? Pode ser também. Se ele resistir à primeira curva, vai ser muito, viu, Gabriel? A diferença é muito grande, é impressionante, né? O que a RBR tá fazendo esse ano. Ou o Verstappen vence, ou o Pérez teve um circuito de rua, né, que ele venceu. É impressionante a superioridade perante as outras equipes. São 5 horas e 30 minutos, restam 29 minutos pra bola rolar, hein? Tá chegando a hora, torcedor bugrino, tá chegando a hora, torcedor da Macaca. E você acompanha tudo aqui na CBN, na Central Brasileira de Notícias, e pode participar com a gente. Você pode fazer isso através do nosso WhatsApp, que é o 991869070. 991869070. No momento em que o locutor do estádio aqui, amigo locutor, está falando os nomes e os números dos jogadores do Bugre, a torcida tá indo à loucura, hein? E aí, o Carlão, o Gabriel, o Cabela, a Adriana, o Lupe, essa chuvinha, ela indica e ela tendencia o jornalista, se tiver muitos gols, a vir, Adriana, com aquela chamada chuva de gols no brinco de ouro, né? Ou aquela outra questão, o time tal saiu de alma lavada. Ou fez até chover determinado jogador. Já tô vendo a galera preparando as manchetes, hein? Ou mas a gente torce pra parar, né? A gente torce pra parar. Eu não. Não, chuva é bom. A gente, que eu digo, é que a gente aqui de baixo, né? Porque eu não trouxe nenhum utensílio de proteção. Melhora a umidade relativa do ar, a chuva, né? É importante. Muito. Aliás, mas ela pode melhorar mais tarde. Nós começamos a transmissão com 30 graus e essa chuva que já caiu, a temperatura despencou para 24. Aí, tá vendo? Tá, ó. Deixa chover, Lupe. Se você quiser, Lupe, então. Eu trouxe o meu guarda-chuva, eu te empresto. Mas você sabia que não é permitido guarda-chuva com os repórteres de campo? Eu não sabia disso. O que o rapaz da câmera ali tá com um guarda-chuva enorme, ó? Mas eles são da transmissão, né? Os fotógrafos podem, transmissão pode, repórter de rádio não pode.
A câmera de televisão molha, mas não pode. A câmera fotográfica molha, mas também não pode. Agora, o microfone, o retorno do repórter, pode molhar que não tem problema não, viu, Cabela? É impermeável para eles. Pelo amor de Deus, hein, CBF? Pois é. Pelo amor de Deus, hein, CBF? Opa, ouço o barulho do ouvinte. Tem gente falando da gente. Põe no ar aí, Elton. Olavo, Votuporanga, 2-0 Guarani. Olavo, mas você tá longe, hein, velho? Votuporanga, terra do Cave. Clube Atlético Votuporanguense. Tá longe. Já fez jogo lá, Cabela? Não, lá em Votuporanga não. Já narrei jogos do Votuporanguense, mas não lá em Votuporanga. E o Olavo disse que tá chovendo muito lá em Votuporanga, lá. Viu, Eliel? Olha, então a chuva está em toda a extensão do estado, hein? Que coisa. Mandando um abraço aqui também, Eliel. Mandando um abraço pro Rodrigo da Ambulância, tá ligadão na CBN, curtindo aqui o sonzão da CBN. Manda um abraço, boa transmissão a todos. O Cláudio do Jardim Itatiaia, Guarani 2-0. E a Marli de Campinas fala que vai dar Bugrão 2-0 também. O Rodrigo tá na ambulância aqui no estádio, é? Fica a questão. Não, ele faz lá em cima, lá no Moisés. Ah, entendi. Agora o DJ voltou de novo com o bate-estaca, hein? Meu Deus do céu. 5h34. Durante a semana, Antônio Lupi, os jogadores do Guarani deram entrevista. E o que eles falaram, hein, Lupi? Na verdade, Eliel, apenas um jogador do Guarani concedeu entrevista. Foi o Diogo Matheus. Experiente em derby, ainda não perdeu clássico e já marcou contra a Ponte Preta. O Diogo Matheus, que é, entre aspas, experiente no clássico contra a Macaca, fala como é a conversa com os mais jovens, que hoje vão ter a primeira experiência em um derby na história entre Ponte Preta e Guarani. A gente tenta conversar, né? Passar as experiências que foram vividas nos outros jogos, passar um pouco da atmosfera, né? O que esperar, tanto por parte da torcida, o clima no jogo, né, como a gente espera que vai ser. Mas eu acredito que todo mundo já teve as suas experiências e é lógico que é uma semana diferente, um jogo diferente, né, um jogo muito especial. Mas da nossa parte também tranquilizar aqueles que não vivenciaram isso. E todo mundo tá bem focado, está trabalhando bastante e como a gente vem fazendo um ótimo campeonato, vem trabalhando bem, isso nos dá tranquilidade e confiança para ter a certeza de que a gente vai também se apresentar bem no sábado. Bom, o primeiro jogo, se eu não me engano, foi ainda na época que os portões estavam, né, fechados aí para a torcida por conta da pandemia, então é diferente quando a torcida comparece, né? Vivenciei dois derbys aqui em casa, se eu não me engano. 2 ou 3, não me recordo agora, com a torcida. Não, acredito que 2 com a torcida e esse primeiro sem. Então foi obviamente especial por ser o clássico, mas não tinha a torcida, né? Que faz uma festa extremamente especial, traz um clima, um tempero totalmente diferente. Quando a gente chega aqui, né, eles cantando, nos incentivando, até no primeiro turno, quando o jogo foi fora, lá no hotel, foi um dia assim inesquecível, né, por conta da festa que a torcida teve. Então, assim, o primeiro, como eu falei, foi especial, mas a torcida não estava, né? Então, faltou alguma coisa, sabe, para estar completo. Esse é o Diogo Matheus, lateral direito confirmado no time do Guarani, com a camisa número 13, com a tarja de capitão. E neste exato momento, os jogadores do Guarani encerram o trabalho de aquecimento. E quando eles voltarem ao gramado, em definitivo para o Derby 206, Eliel. Obrigado, Antônio Lupi. Durante a semana teve gente da Ponte também falando, né, Adriana? Sim, goleiro Kaique Ferança, que retorna de suspensão, é um dos principais nomes da Ponte Preta, tem experiência em derby, inclusive já foi decisivo em outras situações no clássico campineiro, e ele falou sobre o favoritismo no derby. O derby nunca tem um favorito, né? Apesar das colocações das equipes,
Podia ser o contrário, também não teria favoritismo, que é um jogo que o emocional conta muito, com certeza. É um jogo que é resolvido em detalhes, então eu vejo que apesar do jogo ser na casa deles, não tem nenhum favorito para esse duelo. Não. Olha, eu acho que o jogo por si só já é a motivação a mais, né? Não tem... O treinador em si não precisa, apesar de ele tentar motivar cada vez mais, ele não precisa para um jogo desse, né? É o tipo de jogo que todo jogador quer jogar, todo jogador espera jogar na carreira. Então o time vem se preparando bem, vem se preparando, trabalhando arduamente. Como você falou, a gente não tem uma derrota a quatro jogos e se Deus quiser a gente vai continuar assim. Eu fico feliz pelo meu destaque nos derbys anteriores, né? A preparação ela é importante para qualquer jogo, como a gente já estava conversando aqui. A preparação ela ocorre no modo geral para todo tipo de jogo, na questão de treinamentos, de concentração, de descanso. Só que o derby acaba tendo não digo que é uma concentração a mais, né? Mas eu acho que entra mais nesse lance da motivação mesmo. E talvez você acabe entrando mais ligado no jogo, é um jogo que você sabe que você não pode errar, então acho que essa é a parte que influencia pro derby em si. Todo jogo. Tá aí então, Kaique França, o goleiro da Ponte Preta, falando sobre a expectativa para esse derby. Daqui a pouquinho, pouco mais de 20 minutos, Eliel, para a bola rolar. Tá chegando a hora, torcedor da Ponte, torcedor do Bugre. A Edna já está no gramado, hein? A Edna deu um pique ali que se eu for tentar repetir, Gabriel, eu acho que eu paro na metade do caminho e pode acionar as 2 ambulâncias ali de plantão, viu? Te dá estiramento 3 semaninhas, viu? Pra poder recuperar, só essa corridinha aí. Dá um estiramento no miocárdio, sabe? Também. Tem que ter preparo físico, não é fácil não, viu? A gente fala do mental, fala da pressão, mas o físico, né? Impressionante o árbitro. É campo cá, campo lá. A gente fala de um time que muitas vezes fica fechadinho, puxa contra-ataque. Imagine pro árbitro, tem que acompanhar aqui, acompanhar lá. Não é fácil não, tem que estar com o preparo físico em dia. A gente vai acompanhar também a arbitragem, que é sempre motivo de expectativa, com a presença do VAR, com interferências. Então o jogo de futebol hoje, ele fica cada vez maior nas análises. Fábio Scheibe, quero saber a situação de momento da classificação do Campeonato Brasileiro, com os jogos que estão acontecendo na Série B. Como está a situação da Ponte, como está a situação do Bugre, Scheibe? Com o resultado já encerrado, um jogo já encerrado, o Avaí perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2-0, viu, Eliel? Neste momento, o Guarani é o 7º colocado com 41 pontos, está a 3 pontos do G4, e a Ponte Preta é a 14ª, 31 pontos, está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Ô, Carlão de Freitas, o Avaí já foi, hein, Carlão? Será, Eliel? Eu acho que não. O Avaí perde muito em casa, cara. O problema é esse. O Avaí começou muito mal a Série B, aí depois teve um momento de mobilização, a torcida comprou a ideia, deu uma recuperada, mas agora parece que volta a cair na competição. Mas eu acho que vai até o final. O Avaí já demonstrou em acessos, né, que o jogo só termina quando acaba, e rebaixamento também. Eu vejo o Avaí brigando até o final. Quem vai perdendo força, eu acredito, é o ABC. O ABC, o próprio Londrina, né? Ontem empatou com o Tombense. Então eu acho que essas equipes estão fadadas ao rebaixamento. Mas o Avaí eu ainda acredito que deverá brigar aí até a 38ª rodada. O ABC que não faz jus ao escudo dele, né? O ABC ele não flutua na Série A, ele fica só na B e na C, na B e na C. Falta A, viu, ABC? Tem bola na rede onde, hein, Scheibe? Pela Série A do Brasileirão, lá na Liga Arena, em Curitiba, o Atlético Paranaense empata o jogo. Vitor Roque, agora Atlético Paranaense 1, o Atlético Mineiro também 1, e Fernandinho, experiente Fernandinho, acaba de ser expulso pelo Atlético Paranaense. Eita, bem na hora que empata o jogo com o Roque, hein? Fernandinho, cabeça no lugar, rapaz, que isso. São 5h42, a bola vai rolar já já, mas antes tem ouvinte, tem o WhatsApp do ouvinte no ar, põe no áudio aí, põe o áudio do ouvinte, Elton Grimaldi. Boa tarde, CBN. Vocês que estão na beira do gramado aí, pode me dizer por que os jogadores do Guarani estão tomando tanta água com açúcar? É o Reinaldo de Campinas. Eu não entendi essa não, Reinaldo. Tinha essa aí, Lupe, de tomar água com açúcar? Eliel, eu vou ser muito sincero com você, como eu sempre fui. Eu não tenho
sapiência para saber o que tinha dentro da água dos jogadores do Guarani. As águas que o Guarani distribui aos atletas, ela é lacrada. É a mesma garrafinha que vocês estão tomando aí na imprensa. Então não tem como abrir e colocar o açúcar, a não ser que abriram antes, né? Mas eu não tenho como confirmar essa informação. Obrigado, Antônio Lupe. 5 nada. horas e 43 minutos. As águas vão rolar já, hein? As coisas vão acontecer no Brinco de Ouro da Princesa. E como é bom você se dar o luxo de ter uma iluminação moderna, né? Já está escurecendo na grande, na bela Campinas. E a iluminação do estádio ainda está ali, ó, off. Totalmente desligada, quietinha. Lembrando que o Guarani estreou contra o Ceará um sistema de iluminação novo. Sistema de LED, que é aquele que pisca e acende rapidinho, sem precisar ficar esperando aquela lâmpada mais antiga de mercúrio até aquecer e tudo mais. Agora não, agora é só ligar o on-off. E aí o negócio já funciona. Tá pensando o quê? Tem mais gente falando da gente? Põe no ar aí, Elton Grimaldi, os ouvintes que estão mandando áudio pra CBN. Salve, salve, salve toda a galera CBN Campinas. E aí? Aqui é o Lino da cidade de Ribeirão Preto, da paróquia São Francisco de Assis. Um grande abraço a todos vocês, uma bela transmissão. Não pode, claro, é missa. um grande abraço em especial ao meu brother, o meu grande amigo Antônio Lupe. Lupe, Ribeirão Preto te ama, meu querido. E eu, como botafoguense apaixonado, claro, vou estar torcendo para o Bugre, dar um couro na macaquinha. Aquele abraço a todos, paz e bem. Olha o padre, velho. Não, não é o padre, não. Não, é Lino, coroinha? O Lino faz parte do... Da cúria? Não, do coral da igreja. Ah, ele canta. Ele canta, ele toca violão, ele é um poliglota dos instrumentos musicais. Aliás, ele disse aí que Ribeirão Preto te ama. Você já acertou as pensões lá, Lu? Tá tudo certo? Tá tudo em dia? Tá caminhando. Tá bom. Eu tenho que tomar cuidado porque a dona onça do Lupe é brava, hein? É brava. Essa semana teve uma revelação aí que não foi legal. Mas enfim... São 5 horas e 44 minutos, os times estão no vestiário para o famoso aquecimento final, aquela roda final. Esse é o melhor momento, viu, Carlão? Eu, quando jogava bola, essa é a melhor parte que eu achava lá dentro do vestiário. Essa hora que a gente fecha no momento final ali no vestiário, para mim, era o melhor momento. Porque aí todo mundo subia pro gramado, a comida ficava só para mim. Mas essa hora que a adrenalina, ela aflora, né? Porque é o momento do fechamento, é o momento daquela gritaria, é o momento de você focar o jogo realmente. É por isso que eu não suporto a equipe tomando gol antes dos 5 minutos. Porque o cara faz uns 3, 4 fechamentos, Eliel. E você viveu o vestiário, você sabe como é que é. Aí o Caboclo me toma o gol com 3 minutos de jogo. Aí é imperdoável. Porque ele faz o fechamento para focar no jogo, para focar nos primeiros minutos, principalmente. Aí ele toma o gol com 2, 3 minutos, não adiantou de nada aquela gritaria, aquele fechamento todo. Eu tô vendo alguns torcedores do Bugre com a lanterna do celular acesa. Se você tá ouvindo a CBN, balança o seu celular aí com a lanterna pra gente saber se tem gente ouvindo a gente aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Já vai começar o jogo. Balança o celular aí com a lanterna do celular pra gente ver se tem gente ouvindo a gente. Balança a mão aqui que a gente consegue identificar. O Gabriel Castro vai ver até seu nome, de acordo com o balanço do seu braço. Ó, Vitalícia Faz aqui, ó, um tem balanço monte. pra esquerda e pra direita, pra gente ver se tem gente ouvindo a CBN aqui. Vamos ver. Olha lá, ó, tem um rapaz de amarelo ali, tem outro ali de verde. Ah, o outro de verde eu fui bem, hein, Gabriel? Fui bem, hein? Esse aí você chutou de longe e marcou o gol, porque o gol também era toda a parede. Quem tá ouvindo a CBN, balança a mão aí com o celular, com a lanterna. Ali, ó, tem um bem no meio ali da Vitalícia. Vai balançando o celular aí que eu tô vendo todo mundo aqui. Que imagem bonita, hein? Que imagem bacana, audiência da CBN. Ali mais um, ó. Essa lanterna aí tá devagar, hein? Você precisa trocar essa lâmpada aí, amigo. Isso. 5 horas e 47 minutos. Elton Grimaldi. Antes das escalações oficiais aqui no Futebol Globo CBN, pode mandar ao ar todos os áudios dos ouvintes que participaram com a gente. Meu nome é Arthur, eu sou de Campinas. E hoje a Macaquinha vai ganhar. Bora! Oi, eu sou o Pedro de Campinas também. Hoje vai ser 1-0 pra Ponte. Vamos! Boa tarde. Valdir Campinas, Mansão Santo Antônio. 1-0 Ponte. Que
isso, hein? A galera participando. Tá no estádio. Pra você que tá no estádio agora, acompanhando aqui direto do Brinco de Ouro da Princesa, manda um áudio aí pra gente. 991869070. Manda um áudio aí pra gente, pra você que tá balançando a lanterna do celular aí, ouvindo a CBN. Balança aí, mas manda o áudio pra gente. 991869070. Antônio Lupi, a escalação do Bugre. O time tá pronto, tá definido, Lupi. Pronto e escalado pelo técnico Humberto Louser. Adriana Almeida, a Macaca, o Guarani, a Ponte Preta está definida, está escalada alvinegra do Majestoso pelo técnico Pintado. Sim, a Ponte definitíssima pelo técnico Pintado. O árbitro ou a árbitra também está confirmada pela CBF. A escalação de um lado já saiu, do outro também. Alô, Elton Grimaldi, Futebol Globo CBN. A escalação no Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Escalação. Oferecimento Fiocampi, o melhor preço em materiais elétricos e iluminação de Campinas e região. Confira. Tem lançamento da Patriani no Parque Prado. Quem compara, compra Patriani. Guarani, que tá pronto, que tá escalado pelo técnico Humberto Louser, com camisa de número 1, no gol Pegorari. Na lateral direita, com a camisa de número 13, Diogo Matheus. Na zaga, com a 12, Alan Santos. Com a camisa de número 3, Lucão. E na esquerda, com a meia dúzia, Mike. No meio-campo do Bugre, 5, Matheus Barbosa. 18 para Matheus Bueno. E com a 27, Bruninho. No ataque, 17, Bruno José. 11, Derek. E com a 19, João Vitor. Repetindo a escalação do Bugre. Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruninho. Bruno José, Derek e João Vitor. No banco, à disposição do professor Humberto Louser, 31 Douglas Borges, 7 Pablo Tomás, 9 Bruno Mendes, 14 Van Alvarinho, 21 Lucas Araújo, 23 Wenderson, 28 Bernardo, 29 Isaac, 30 Ian, 34 Valber, 36 Kaique e com a 78 Regis. Ponte Preta. É a Macaca do técnico Pintado em campo com 12, Kaique França. 14, Luiz Felipe. 27, Fábio Sanches. 4, Matheus Silva e 15, Arthur. Meia dúzia, Felipinho. 5, Leonaldi. 8, Amaral. 10, Elvis. 16, Paulo Baia. E 9, Eliel. Repeteco Alvinegro. 12, Kaique. 14, Luiz Felipe. 27, Fábio Sanches. 4, Matheus Silva. 15, Arthur. Meia dúzia, Felipinho. 5, Leonaldi. 8, Amaral. 10, Elvis. 16, Paulo Baia. E 9, Eliel. No banco, 30, Luan. 3, Edson. 7, Mailton. 13, Thiago Oliveira. 17, Samuel Andrade. 18, Fraga. 20, Lucas Natan. 21, Thales. 22, Everton. 23, o Everton. 77, Igor Torres. E 90 para André. A arbitragem do jogo. Faz história hoje no Brinco de Ouro como a primeira mulher a apitar um derby. Edna Alves Batista. E os assistentes do Lupi? Hoje, número 1, Adriana Almeida, é o Evandro de Melo Lima, do estado de São Paulo. O assistente 2 é o Luiz Alberto Andrini Nogueira, também de São Paulo. E quem que tá no VAR, hein, Dri? O VAR vem lá de Pernambuco. Gilberto Rodrigues Castro Júnior.
Fiocampi, elétrica, iluminação e combate a incêndio. O melhor preço de Campinas e região. Aproveite a promoção especial do Derby. Lâmpada bulbo LED 9 watts, R$ 2,99. Lâmpada tubo LED 18 watts, 1,20 m, R$ 8,90. Use o cupom Ponte Preta ou Guarani e ganhe 5% de desconto. WhatsApp 19 3254 5395 ou acesse loja.fiocampi.com.br. A bola vai rolar e você não tem lugar para receber os amigos? Conheça o Reserva Prado Patriani no Parque Prado. Um condomínio com lazer completo para a família e os amigos. Tem até casa de campo, com TV, piscina e churrasqueira para celebrar qualquer conquista. Se preferir receber seus convidados em casa, o apartamento é amplo, com 3 suítes e varanda gourmet. Na Patriani, o futebol com os amigos nunca mais será o mesmo. Conheça o Reserva Prado Patriani. Nele, o craque do jogo é você. Guarani, Ponte Preta. São 5h53, faltam 6 minutos para a bola rolar, pouco mais de 6 minutos. Chove no Brinco de Ouro da Princesa, os times estão prontos. Então, para você, Cabela, explodir de emoção, esse momento é todo seu, para pegar a entrada dos times em campo, a chegada da ponte do Guarani. Alô, Elton Grimaldi. A partir de agora no Futebol Globo CBN, mais um titularíssimo da emoção, para contar tudo que vai rolar de melhor, de pior, os gols, os lances. Alô, Carlos Cabela, o microfone é seu. Carlos Cabela, Guarani, Ponte Preta. O jogo, mais um para entrar para a história dos derbys aqui em Campinas, é o Derby 206. Os refletores estão apagados ainda aqui no Brinco de Ouro da Princesa. As lanternas dos celulares acesas. O torcedor bugrino, que só ele pode estar em campo hoje, faz a festa. Já cantou o hino, já cantou frases de efeito. E agora sim, refletores acesos. As equipes entram no gramado aqui no Brinco de Ouro da Princesa, que neste momento recebe, além das equipes, a chuva que permanece já há algum tempo e deveremos ter durante a partida aqui no Brinco de Ouro da Princesa. As duas equipes no gramado, todo um show, um evento montado pelo Guarani para esse derby, o Derby 206. Você que está em casa acompanhando o futebol da CBN Campinas, você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Neste momento, uma fumaça verde é liberada em todo o entorno do tobogã, bem à nossa frente, ao redor do gramado. E a torcida também vem junto com o time do Guarani para o gramado neste momento aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É mais um derby, é mais uma página dessa história que vai sendo escrita no decorrer do tempo. É mais uma página que será marcada por 90 minutos de futebol. Esperamos que seja realmente só futebol. Aquele futebol que mostra para o torcedor a emoção de torcer por esse ou por aquele, por Guarani ou por Ponte Preta. No estádio, apenas os verdes. No gramado, também tem preto e branco. E daqui a pouquinho a bola rola para você acompanhar tudo isso em alto e bom som aqui no sonsaço da CBN Campinas. Vamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa.
Executado o hino nacional brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Bola rola daqui a pouquinho para Guarani, Ponte Preta, Derby 206. E olha que diferença hoje para execução do hino. Eu até tirei o fone aqui para ver se era realmente verdade. E eu ouvi o torcedor do Guarani, não na sua totalidade. Tivemos aquele que não acompanhou o hino e também não respeitou. Mas a grande maioria cantando o hino nacional brasileiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Gabi, fazia tempo que eu não via a torcida cantando o hino e respeitando o hino principalmente. É isso, né? Boa noite, boa tarde ainda, né? 5h58 para você mais uma vez, Carlos Cabela. Os amigos continuam nos acompanhando. Atitude bonita, realmente. A partir de agora, a bola vai rolar. Fim do hino nacional. Vai ter a disputa ali por campo. Motivo de muita expectativa para este jogo. As escalações. Eliel vindo aqui perto da torcida do Guarani. Não fez nenhum gesto, mas deu aquele sorriso, né? Que é já para sentir, para entrar no clássico também, recebe os xingamentos, então é o jeito que cada jogador entende como ele vai entrar na partida. Acho que faz parte, não teve provocação, não fez nenhum gesto, mas é importante sim. E aí do lado do Guarani, a gente espera um Guarani com proatividade, com posse de bola, tomando as ações do jogo. Continua chovendo, então aquilo que eu falava, a chuva que está caindo, ela ainda deixa o gramado mais leve, a bola ela corre ainda mais, mas se durante todo o jogo nós tivermos a chuva, aí o panorama pode se alterar. Até agora, Cabelo, a bola tá rolando bastante e quem propor o jogo precisa se adaptar e precisa ter esse entendimento, tá? Os primeiros minutos a gente pode ver algum escorregão, a bola escapando ali, é normal. Depois de um tempo a gente não pode mais permitir isso. Se adaptou, tem que entender as condições climáticas. Agora, Carlão, o Eliel veio aqui, deu um sorriso pro torcedor, não fez gesto nenhum, o torcedor já vaiou o camisa 9 da equipe da Ponte Preta, mas assim como na Ponte, também do Guarani, Carlão, tem vários jogadores que vêm da base e já carrega com ele esse espírito do derby. E aí quando já chega mais cascudo, já chega mais sabedor do que vai encarar dentro de campo, Carlão. Principalmente o Eliel, né, Cabela? Que é da base, que tem feito gols, é uma esperança do torcedor ponte-pretano. Chega ao derby como protagonista, né, depois das últimas jornadas, depois do último jogo contra o Londrina. E realmente, o jogador da base, ele sente mais. Agora, resta saber como que ele vai sentir. O jogador de personalidade, ele sente pro bem. Então ele gosta desse jogo, ele gosta desse clima adverso, no caso dos jogadores da Ponte. Agora, tem jogador que sente pro mal. Aí ele pipoca, tá com medo de jogar. Mas pelo que esses jogadores da Ponte já demonstraram em outras situações, eles devem sentir pro bem. Se isso vai refletir em resultado, eu não sei. Mas eu acredito que eles vão fazer uma boa partida. Muito bem, no meu cebolão aqui já são 18 horas e 1 minutinho, hein? Já estamos com 1 minuto de atraso para o início do derby aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O torcedor vai se ajeitando, vai se ajustando na arquibancada, mesmo com muita chuva. Como é que você está se ajustando aí embaixo, hein, Lupe? Eu tive que quebrar regras, né? A Adriana Almeida colocou uma capa de chuva e me emprestou um guarda-chuva. Por enquanto, ninguém falou nada. Essa foi a forma que eu encontrei de fugir da forte chuva que cai aqui do Brinco. Muito bem. Chove barbaridade, viu, Cabela? A gente vê de daqui todo de o tempo cima. que a gente tá aqui no gramado, essa é a pior pancada de chuva e muitas nuvens negras ainda. Eu imagino que vamos ter um primeiro tempo com água. É verdade, até comentei aqui em cima, fora do ar com o Gabi, falei, vai chover o jogo todo desse jeito aí, porque é uma chuva, ela vem em bastante quantidade, mas não vem com força, ela vem com calma, e essa chuva calma, às vezes, demora uma barbaridade para parar de chover, e não tá com essa cara de que vai parar tão já, não. Desce água aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Bola tá no centro do gramado, saída com a equipe do Guarani, tá ali o Derek no pontapé inicial do início da partida. A Edna Alves Batista, árbitra da partida, tá tomando as últimas providências. Auxiliar número 1, o Evandro de Melo Lima, foi até ali atrás do gol. Não foi falar com você não, né, Lupe? Não foi. Okay. Por enquanto, não. Ok, então beleza. Vamos só ficar de olho então, porque o Lupe está se protegendo com guarda-chuva. A Adriana Almeida com uma capa e a chuva que continua caindo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Neste momento sendo respeitado 1 minuto de silêncio. Apita a árbitra. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani e Ponte Preta. É
Derby 206 para você que acompanha o futebol da CBN Campinas. O Arthur sai tocando errado, joga a bola para fora de graça para a equipe do Guarani, que desce para o campo de ataque pela direita. Tá por ali o Diogo Matheus para fazer a cobrança com as mãos. Se apresenta ali pelo meio o Matheus Bueno, devolve com o Diogo Matheus, recua lá no sistema defensivo com o Alan Santos. O Alan Santos toca no Lucão, lá atrás vai tocando a bola a equipe do Bugre. Começa o derby tão esperado durante toda a semana e você acompanha no sonsaço da CBN Campinas. Vem para o campo de ataque, lá pelo lado esquerdo, João Vitor tenta a finta, chega a marcação para cima dele para fazer a roubada. O Luiz Felipe já despacha para o campo de ataque, lançamento foi feito para o Eliel, sobe Alan Santos de cabeça, ele escora, sobra lá pelo lado esquerdo com o Matheus Bueno, vai pro gramado, pede uma falta, árbitro anota a falta do Elvis acaba anotando uma falta ali em cima do Matheus Bueno, quando a Ponte chegava brigando ali no campo de ataque, né, Adriana? Sim, na tentativa do Elvis. Ele até agradeceu ao passe, mas depois foi com força demais. Falta já cobrada pelo Bugre. Agora, Gabi, Elvis pesado, mais pesado, não tá 100%, a gente sabe disso. E campo pesado, piora. Pois é, piora e deixa o jogo mais físico. Segura aí que vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito. Kaique França, vai lá, Gabi. Porque daí o jogador fica com dificuldade para dominar a bola e aí o contato fica mais físico. Então a gente já viu uma falta do Elvis, que perdeu o tempo de bola. Agora o Matheus Barbosa perdeu o tempo de bola, fez a falta para cima do Paulo Baia. Vai ter trabalho a Edna. Tá difícil o domínio por conta da chuva. Mas o Paulo Baia foi inteligente nesse lance aqui, Carlão, porque a bola não chegaria nele. É aquela famosa situação, buscou o contato, né? Talvez se a Edna deixasse passar, não seria nada de anormal, porque para mim não houve falta, mas ele foi malandro, ele deu um salto e chamou a atenção da árbitra. Bola para fora, remexeu não para Macaca, lá pelo lado direito, vai chegando lá o Luiz Felipe para cobrança com as mãos. Ele busca alguém para fazer o passe ao Elvis, que se apresenta, devolve do Luiz Felipe, coloca no gramado e cavadinha, toca no Elvis. Vem para o campo de ataque, lançamento é feito lá pela ponta direita. Era lá para o Leonaldo, lá do lado direito, a bola recuada com o Pegorari, ajeita, pé direito, o Eliel vai para cima dele, brigou pela bola! Ela vai para fora, só tiro de meta para a equipe do Guarani. E o Pegorari já bate boca ali com o Alan Santos. Adriana. E com o Diogo Matheus. Porque o Pegorari recebeu essa bola e ficou com pouca opção para sair tocando. E o Eliel veio como uma flecha aqui para tentar abafar a bola ali e quem sabe, né, surpreender o Pegorari. Depois reclamou até de um escanteio que não foi, só tiro de meta que o Pegorari já cobrou. Perfeita, viu, a sua análise, Cabela, porque de fato o Pegorari e Alan Santos já se estranharam, discutiram, depois o Diogo Matheus tentou aplaudir para acabar com isso, mas demorou o goleiro Bugrino, viu, não pode deixar o Eliel chegar que ele é rápido. E agora na bola recuada, o torcedor já pegou no pé do Pegorari, pois não, Lupe? E tem essa situação entre Pegorari e Alan Santos, que já não se entenderam no jogo contra o Juventude. Por isso o torcedor fica preocupado. O jogo tá parado, tem falta que favorece a equipe da Macaca lá pela direita. O Alan Santos reclama ali no meio com a árbitra, que anota essa falta para a equipe da Ponte. É falta para a Macaca lá pela direita. Vai chuveirar, aliás, literalmente, né? Vai chuveirar com bola e com água, né, Adriana Almeida? É um chuveiro duplo ali. Vem bola, vem água e vem Elvis, né? O dono das bolas paradas. Vai lançar uma bola e os dois zagueiros da Ponte já estão na área. Vem bola para a grande área, tá todo mundo ali no meio da grande área. Falta para a equipe da Macaca, o Elvis está na cobrança. Lá pelo lado direito, em frente ao banco do Humberto Loser, frente ao banco do Bugre. Vai para a cobrança da falta o Elvis. Vem bola para dentro da grande área. Autoriza a árbitra, levantamento. O primeiro pau sobe, Mike sobrou pelo meio, bateu o Eliel. Pegou mal na bola. Tava sozinho o Eliel, a marcação tava distante. Ele bateu forte, a bola foi para fora, longe do gol, Adriano Almeida. Foi muito torto o chute do Eliel, mas foi o primeiro chute a gol do derby, da Ponte Preta. A bola sobrou depois da tentativa de salvar do Mike. E aí o Eliel pegou do jeito que deu, a bola subiu demais. 0-0 no brinco. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar o Bugrão de você. Prepara a batida, pega Kaique França. Tava valendo mais nada. A Edna já marcava o impedimento no ataque do Guarani, Lupe. E eu acho que o impedimento nem era do João Vitor, que foi quem finalizou para a defesa do Kaique França, mas sim do Derek ou do Bruno José, que deu um leve toque de cabeça na bola, causando aí a finalização do João Vitor, que já estava paralisado. O jogo, infração que será cobrada pelo goleiro Kaique França.
Ali o Kaique França, bola colocada em cima da linha da grande área, na reposição de bola. O torcedor já vai, a demora, a cobrança da falta ali do Kaique França. 5 minutos o toque CB de marca. 5 minutos. É o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Matheus Silva já dão bicando a bola, despacha para o campo de ataque. Sobe Alan Santos de cabeça, ela sobra ali pela meia com Elvis. Já domina, se livre da marcação, carrega de perna direita, de 3 dedos, tenta o lançamento no meio do caminho. É o Diogo Matheus que faz o corte, faz a tabelinha com Bruno José. Bola chega do campo de ataque, lançamento feito na frente. Teve desvio. No meio do caminho, quem chegou para fazer o desvio ali foi o Paulo Baia. Arremesso manual cobrado rapidamente. O Bruno José não consegue fazer o domínio. Chega Elvis. O Elvis chega na dividida, vai na briga ali com o Matheus Bueno, fica reclamando o Elvis, a bola vai para fora, o arremesso manual para a equipe da Ponte Preta. Estamos com 5 minutos e 40, Carlão. 5 e 40, o jogo é nervoso, Carlão, é nervoso. É a tônica do derby, né, Cabela? Mas é um início surpreendente, porque nós esperávamos um Guarani tomando as rédeas do jogo, assumindo a responsabilidade, o protagonismo, e isso não acontece. A Ponte já deu um susto naquele carrinho do Oliel e consegue acalmar a torcida. É um começo até que eu não esperava esta postura da Ponte. Pegorari, pega na bola, torcida Chapé, pega no pé dele também, ele faz o lançamento, o Mike não consegue domínio, a bola vai para fora. E esse campo gramado molhado, pesado, tá atrapalhando muito o domínio de bola dos jogadores. O Gabi já destacou da primeira participação dele, agora a gente viu com o Mike lá do outro lado, a mesma situação, né, Gabi? O jogo fica igual, né? Exatamente. O jogo fica igual. Desde o momento do aquecimento, quando eu vi ali o Amaral escorregando, quando o Regis escorregou aqui também, então vai ter que ter atenção. Os primeiros minutos é entender como é que tá este gramado, se ele tá um pouco mais pesado, se a bola tá escapando para você encaixar o seu jogo. 6h40 é o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Luiz Felipe da cobrança com as mãos, ele joga do Amaral, dá um toquinho na bola, vem pro campo de ataque, sobe a bandeira. Sobe a bandeira, o Eliel estava em posição irregular do ataque da equipe da Macaca, lá pela ponta direita. 6h50, torcedor de Guarani, torcedor de Ponte Preta, pode mandar aí, ó, 991869070, o nosso WhatsApp, 991869070, o nosso WhatsApp. A gente sabe que o derby atrai a galera da região inteira, mas também do Brasil todo. Pode mandar mensagem aí, o DDD 19, tá? 991869070, participe com a gente para interagir conosco. Bota a sua voz aí, manda o áudio, assim a sua voz vai pro sonsaço da CBN Campinas. Meu Deus. O que acontece? Cada vez aumenta mais. Vai você. Olha o Bugrão, Matheus Barbosa, cruzamento da área, Fábio Sanches. Por baixo do carrinho, bota pra fora, escanteio. Na boa chegada do Guarani pela direita com o Lometa e muito a chuva. O guarda-chuva tá dando conta aí, Lupe? Tá dando conta por enquanto. O guarda-chuva tá segurando a forte chuva que cai aqui no brinco. Cruzamento do Matheus Barbosa. Fábio Sanches fez o corte, tem escanteio Guarani. Mike e Diogo Matheus na bola. Ambos ficam ali no cantinho do gramado, ali na cobrança do escanteio. Vem bola pra grande área. Todo mundo lá no meio da grande área. Autoriza a árbitra. Vai Diogo Matheus na bola, perto da direita, levantamento. Não foi bem assim o levantamento. Saiu ali a meia altura. Chegou nos pés do Arthur, faz o corte. A bola não sai, sim, agora sai. E pertinho da linha divisória do gramado, a bola vai pra fora. O arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Vai se ajeitando ali. Cruzamento mal do Diogo Matheus, hein, ô Lupe? Péssimo. Mal. Ele tentou ali no primeiro pau, né? Jogadinha ensaiada do Guarani. Escanteio curto não, mas ali na região do primeiro pau, desvio para sobrar para alguém no segundo pau. Mas foi muito mal batido pelo Diogo Matheus. Sai jogando a equipe do Bugre lá pela esquerda com o Mike, toca do lado, recebe a bola por ali. É o Mike ali, agora sim o Matheus Bueno, faz o domínio, recua com o Alan Santos. A Ponte adianta um pouquinho a marcação, Diogo Matheus fica com ela pela direita, na perna direita faz o domínio, carrega a marcação de longe do Paulo Baia, ginga de um lado, ginga do outro, vem carregando, buscando alguém para fazer o passo, recua com o Alan Santos, que faz o toque, o Lucão lá pela esquerda. Esse tá livre de marcação e vem carregando o Bugre para o campo de ataque lá pela meia esquerda, na perna direita faz o passe com João Vitor, recebeu, dominou. Ele tentou o passe pro Mike, o Mike passou lotado, machonada, a bola foi para fora e o Bruno José aqui embaixo chama a atenção do Diogo Matheus, porque virou jogada para lá e ele queria aqui na ponta direita, viu, Gabi? E a gente sabe que o lado direito do Guarani é muito forte, mas eu tava reparando, o Luiz Felipe faz uma marcação individual para cima do João Vitor. O João Vitor veio buscar essa bola, o lateral direito da Ponte acompanhou quase até o meio campo e aí o Leonaldi fechou. Então é a Ponte fazendo algumas marcações de formas individuais. Pois é, e olha como chove, hein? Olha como chove, hein? Chove muito aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Ainda, viu, tá fraquinho ainda. Tá fraquinho ainda, Leão? Tá um pouquinho devagar. Sai pra lá. Essa chuva pode ser melhor, tem mais potencial. Verdade, também acho. A Adriana também tá lá, não é só o Lupe, não. Coitada. Você tá encapada aí, Adriana?
Eu tô, mas já vim para uma cobertura aqui que, teoricamente, os repórteres não podem ficar na hora do jogo, mas tá todo mundo por aqui se protegendo. Cruzamento na grande área, nas mãos do Kaique França, que faz a defesa e bota ordem na casa da Macaca. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol da CBN Campinas. Já passamos de 10 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. É a 26ª rodada. É o Derby 206. E tudo isso você acompanha aqui no Sonzão da CBN Campinas. Mas o placar... o placar está assim, ó. Guarani 0. Ponte Preta 0 também. Central da bola. Central da bola. Pela Série A, 2 jogos encerrados pela 22ª rodada. O Atlético Paranaense ficou no empate com o Atlético Mineiro por 1-1. E o Goiás também empatou com o Internacional por 0-0. Às 9 da noite tem líder em campo. O Botafogo recebe o Flamengo no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Futebol Globo CBN. A dona Edna deu uma ferrada no Luiz Felipe Lupe, que eu não queria estar na pele dele, viu? E que é isso? E você é especialista em tomar bronca da dona Edna, né? Ah, sem dúvida. Eu sou condecorado. Mas essa é outra. Foi uma bronca. E é uma forma que ela leva o jogo, né? Ela é muito dura com os jogadores em campo. Dura no sentido de bronca, assim. Foi isso que aconteceu com o Luiz Felipe. Vem, Bugre. Vem, Bugrão. Diogo Matheus recebe pela meia direita. Preparou o chute, preferiu o cruzamento. Vem bola para a área. Desceu de cabeça para fora. O Derek subiu ali na marca do pênalti, fez o desvio de cabeça. Se ele não toca na bola, eu acho que a bola sobraria pro João Vitor, que chegava lá atrás, viu, Lupe? Era o Bruninho, viu, Cabela? Sobraria sim pro Bruninho, que estava antes do João Vitor. Tanto é que ele reclamou com o Derek, porque ele veio gritando, avisando que estava entrando livre de marcação, mas era tarde demais. O Derek cabeceou e a bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta pro Kaique França. O pessoal fala que mulher pequenininha fica brava pra caramba, né? Eu sei disso, e é mesmo, viu? E, Cabela, temporal vai mudando o panorama do jogo, tá? A bola já começa a ficar mais presa no gramado, contato físico de jogadores se intensificando, jogadores precisam ter esse entendimento. A bola que rolava com mais velocidade já vai ficando mais presa no gramado. E uma falta agora para o Guarani pela direita, é mais uma falta. E a gente vê que a Edna, já pela experiência que tem, e o gramado pesado, rápido, ela tá parando o jogo, não tá deixando correr, né, Lupe? Ela tá parando o jogo toda hora, ela não deixa o jogo correr, ela dá bronca, por enquanto nada de cartão amarelo, é falta pro Guarani, lado direito do ataque, Mike levanta a mão direita, Diogo Matheus conversa com ele, 2 jogadores na barreira humana da Ponte Preta, é falta pro Guarani. Ih, tá chovendo granizo. Granizo, é isso mesmo. Meu Deus. Ai! Pegou um aqui. Pegou aí. Ai! Pegou de outro. novo, na outra cabeça vez. do Mike ali, lá. O que é isso, gente? Vai parar. Ah, vai ter que parar, não tem condição. Vai parar o jogo. Protege aí, Lupe. Vai proteger, Lupe. Ai! De novo? Meu Deus do céu. Só tá caindo granizo do lado de lá. Do lado de cá não cai, Briana, é isso? Só lá que acerta o Lupe. Parou? Aqui tá caindo, mas eu tô bem protegida. Acho que ela só conversou com os capitães, viu? Acho que vai permanecer o jogo, mas já tá caindo muito granizo. Tem que Tem que parar. Tem que parar. Não pode. Ô, dona Edna. Vamos, dona Edna. Ai, sai daí logo, dona Edna. Olha lá. Parou. Vai todo mundo se proteger. Vai lá, protege lá, Lupe. Protege lá, Lupe. Protege lá, Adri. O jogo tá parado. Aos 13 minutos e 40, o jogo tá parado. Vamos lá, então, 13 minutos e 40, paramos com o jogo. Aliás, um pouco antes, porque teve a falta um pouquinho antes. Pouco menos de 13 minutos. Paralisado o jogo pela chuva, inclusive com granizo aqui no Brinco de Ouro. Que coisa, eu nunca estive no campo. Hoje é realmente um derby do 206 histórico, né? A arbitragem da Edna, né? A primeira mulher apitando o clássico. E, cara, eu acho que é a primeira vez que para o jogo. Pelo menos na minha quilometragem de derby, eu nunca vi um derby sem paralisado. Não. E olha a imprevisibilidade, né? Os capítulos que a gente foi contando até aqui, então,
Era a chuva que caía, era o gramado que ficava mais escorregadio, a atenção que tinha que ter. Era a chuva mais forte e eu já tinha chamado a atenção, a bola está segurando no gramado. E agora, granizo, partida paralisada. Jogadores do Guarani na boca ali do vestiário, os da Ponte permaneceram ali perto do banco do vestiário. Até essa última jogada, Gats, ela vai muito ao encontro do que você falou da grama pesada, porque a falta ela é originada a partir de um passe errado do Kaique na saída de bola, né? Ele foi repor a bola, ele pegou meio que errado, mas já em virtude do gramado pesado. O Guarani recuperou a bola e no desenrolar da jogada teve a falta. Então tem mais é que paralisar, tá muito forte. O Mike, né, a gente brincou, mas ele já colocou a mão na cabeça, porque acho que foi alguma pedra mais pesada. Não, dá uma olhada no gramado, Carlão e Gabi. Olha o gramado nesse momento aqui tá forrado de granizo, tá forrado de granizo. E aí muda a estratégia também, Cabela, porque assim que parar o granizo, se continuar a chuva, aquela equipe que sair na frente vai ter uma vantagem muito maior do que teria com a grama seca. Porque daí muda o estilo de jogo, ele vai ficar muito mais pesado. Prioridade é sua, Adri. Eu tô bem pertinho aqui da onde os jogadores do Guarani estão alojados, se protegendo. E deu para perceber uma conversa muito séria do Humberto com o Pegorari. E certamente, e apontando para aquele canto da saída de bola do lado direito. É muito provável, praticamente certeza, que era um papo sobre essa saída de bola e essa possibilidade que o Eliel já teve nos primeiros minutos. Isso é ótimo. Então, esse recorte da Adri a gente precisa avaliar, porque de fato, né, Humberto Louser deve ter pedido algo para o Pegorari e ele não fez. Fez diferente. Ou segurou mais a bola. Talvez a agilidade que não teve ali. A agilidade, a rapidez, nem que tenha que jogar para lateral. A gente já tá vendo o árbitro chamar, porque eu acho que não deve estar mais caindo. Tá caindo granizo e pedaços maiores ali que deu para perceber agora. Mas precisa ter esse entendimento. Gramado um pouco mais pesado, não chove tanto granizo agora. Então, quem sair na frente aí pode ser estratégia. Ou se lançar um pouco mais ataque, tentar esse gol, ou se fechar. Vai descer, o Guarani vai descer. O Sérgio do Prado Os aves estão ali no gramado. Os árbitros chamaram ali. O Sérgio do Prado entrou no gramado e já ordenou para os jogadores descerem. Voltaram lá pro túnel novamente. O Pegorari tá bravo lá. O Pegorari tá batendo boca com alguém lá, pois não. Eu tô aqui na entrada do vestiário da Ponte, né? Porque era o lugar mais seguro. E a gente percebe que o pessoal do staff, a todo momento, eles voltam com outro tipo de chuteira, né? O Elvis até chegou a ameaçar descer, mas não desceu, tá ali. Jogadores da Ponte estão no banco de reservas. É a visão que eu tenho. A Adri tem uma visão melhor do banco do Guarani para saber se eles vão ficar no gramado ou não. Jogadores do Guarani no gramado. A gente tá acompanhando aqui de cima a atitude do Pegorari, goleiro do Guarani, gesticulando muito, saiu correndo. Não deu para saber exatamente com quem que ele estava conversando de longe, né? Gesticulou muito. E parece pilhado o Pegorari, né? A gente olha aqui de cima, eu não sei a sua impressão da Ingrid, que está mais próxima dele, mas a impressão que a gente tem daqui de cima é que ele está pilhado. Eu não consegui também identificar o que ele estava apontando, com quem que ele estava falando. Mas me parece um pouco acima do nervosismo o Pegorari hoje. Muito bem. Lupe, pode voltar para o seu posto. Volta para o seu posto. Não vai mais tomar pedrada hoje, tá? Pelo menos de granizo não, e nem da outra, pelo amor de Deus. Mas foram pedras muito fortes, Cabelo. Olha o guarda-chuva sem proteção nenhuma. Que desespero que eu tô passando aqui no gramado. Quebrou o guarda-chuva da Adriana. Puxa vida. Coitada da Adriana, meu Deus. Então era granito, então. Era granizo. É falta pro Guarani, ó, 18:20, hein? Tivemos 5 minutos de paralisação. 5 minutos de paralisação. É falta que favorece a equipe do Bugrão. Vai reiniciar a partida com a cobrança da falta. Mike na bola, perna canhota, levantamento. Chega por baixo para fazer o quarto Amaral. Tira o perigo da grande área. Ela atravessa todo o campo. Vai no Matheus Bueno, que recua lá com o Pegorari. Sai jogando. Olha o Pegorari, tenta sair jogando. Quase que ele joga por Paulo Baia. E dá um bicão na bola lá do outro lado. O João Vitor bota para fora a bola. Arremesso manual pro Guarani. Pois não. E tem um outro detalhe, né? Além das pedras de gelo, né? Do granizo, da chuva, tá ventando demais aqui no gramado do Brinco. Olha a bola recuada esquisita ali pelo Lucão. Ele foi tentar dar um chutão, deu uma espanada, a bola voltou esquisita ali pro Pegorari. Perigosa essa bola aí, André. Foi uma tentativa de tirar para longe e aí o taco espirrou, né? Mas agora o Guarani já sai jogando.
Bola recuada lá com o Pegorari mais uma vez, 19 minutos e 20 de bola. Não exatamente de bola rolando, mas o tempo corrido aqui no Brinco de Ouro. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fiocamp Materiais Elétricos. Acesse loja.fiocamp.com.br. Use o cupom Ponte Preta ou Guarani e ganhe 5% de desconto. WhatsApp 19 3254 5395. Em Guarani, para o campo de ataque, o Matheus Bueno faz o lançamento, busca o Derek da frente, sobe Matheus Silva de cabeça para fazer o corte. Ela vai com o João Vitor, recua com o Mike, domina, coloca no gramado, encosta a marcação, o Mike se livra da marcação do Leonardo. Vem pela meia, bola para na poça d'água, começa a ficar complicado, vem bola para o ataque, lançamento feito, sobe a bandeira. O Bruno José, impedimento está marcado no ataque da equipe do Guarani. E o auxiliar número 2, o Luiz Alberto Andrini, ele vai ali meio que separar o Filipinho do Bruno José, Lupe. E também deu uma pequenina bronca no Felipinho, né? A arbitragem vai conduzir o jogo dessa forma, dando broncas, chamando a atenção dos jogadores antes da aplicação dos cartões, seja ele o amarelo ou o vermelho. Falta, na verdade, o impedimento ali, né? Kaique França vai colocar a bola em jogo. Agora a chuteira do Felipinho é caso à parte, né? É algo assim à parte do jogo. Dá só uma olhada na chuteira do Felipinho. Sai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani. O Matheus Barbosa despassa a bola para o campo de ataque, passa pelo Luiz Felipe Sombra com o João Vitor. Lá pela ponta canhota, encarou, puxou pelo meio, preparou, fintou a batida, explodiu em cima da zaga da Ponte. Bola subiu, desceu, Sombra com a equipe do Guarani no campo de ataque. Safa-se a equipe da Macaca. Mike bateu direto pro gol. Pra mim, ele bateu direto pro gol. Ele não tentou cruzar essa bola, viu, Lupe? Não, ele tentou surpreender o Kaique França. Ele bateu a bola pro gol. E na jogada anterior, se o Fábio Sanches não coloca o corpo na frente da bola, o João Vitor iria fazer um golaço aqui no Brinco. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e 20 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Derby 206, o placar CBN está assim, ó. Guarani! Olha o Bugrão, João Vitor pela direita, fez a finta. Felipinho fez o quarto e Guarani tem 0. Ponte Preta! Ponte Preta também tem 0. Guarani no ataque pela direita. Bruno José tenta a finta. Felipinho vem para fazer o corte. Aqui tá 0-0, Fábio Scheibe. Central da Bola. 26ª rodada da Série B, que tem 2 jogos em andamento. O ABC está perdendo em casa para o Sampaio Corrêa por 1-0 e o Ceará está batendo o Criciúma por 1-0 também lá no Castelão. Finalizado, Avaí 0, Atlético Goianiense 2. Futebol Globo CBN. Vem Guarani de novo pro campo de ataque lá pela esquerda, trabalha por ali com o Mike, rola com o Matheus Bueno, bola para na força da, quase que se complica. Agora Gabi Castro, o jogo ficou diferente, totalmente diferente daquele jogo que começou há 22 minutos atrás. Mudou. E mais nervoso, e o Guarani quer botar pressão agora. E aí por quê? Porque teve a parada, Humberto Louser corrigiu algumas coisas, Matheus Bueno tá pegando mais a bola, então tá saindo com mais qualidade agora para o campo de ataque. Quando fica ali com os jogadores de defesa tem problema, quando tem o Matheus Bueno sai com mais qualidade. Olha, Bugrão invadiu a área, preparou a batida, chega a zaga da Ponte Preta para fazer o corte, chega por baixo ali para fazer o toque na bola, bota para fora o Bruninho, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Fala, Lupe, parou a chuva, Lupe. Parou. Ainda bem, mas parou de uma forma de repente, né? Porque ela estava num volume intenso e aí ela foi simplesmente embora. Muito bem, então tá certo. Então. 23 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Tivemos 5 minutos de paralisação. Para você que tá chegando agora aqui pela chuva, choveu granizo aqui no gramado do Brinco de Ouro. Precisou parar, ficou 5 minutos parado, hein? Olha, Bugrão vem pro campo de ataque. Derek recebe na direita, encosta a marcação do Fábio Santos para cima dele, faz o corte. Para fora a bola, arremesso manual para o Guarani, lado direito. Ninguém chega para fazer a cobrança. O Diogo Matheus, que estava de centroavante, ele trocou a função, né? O Derek estava na ponta direita, o Diogo Matheus estava lá no meio da área. Ele vem aqui para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém para o passe. Toca do Bruno José, devolve do Diogo Matheus. Cruzamento na área. Subiu o Fábio Sanches, sobrou o Matheus Bueno, tentou a batida. Chega a zaga da Ponte para fazer o corte. Sai Macaca em contra-golpe. O Elvis faz o domínio. Rola a bola com Paulo Baia. Ele se protege a bola, recebe a falta. É falta, o jogo está parado. É falta que favorece a equipe da Macaca. E a Edna manda o Diogo Matheus deixar a bola ali. Agora, Carlão, esse jogo nervoso que ficou depois de tudo que aconteceu nesses 23 minutos do primeiro tempo. Jogo parado, chuva, encontrão pra lá, encontrão pra cá. Favorece alguma das equipes? Fica um jogo mais de contato, né, Cabela? O Guarani, por ser mais técnico, não gosta desse tipo de jogo, mas vai ter que se adaptar. Aliás, está se adaptando. Nos últimos momentos
foram momentos de domínio do Guarani e a Ponte precisa escapar. Olha o Google. João Vitor rouba a bola, desce para o Luiz Felipe. Ele tenta o toque ali pelo meio, pelo Derek, chega, a marcação Ponte Pretana para colocar a bola para fora, revista manual para a equipe do Guarani lá pela esquerda. 24 minutos e meio. É o primeiro tempo 0-0. Tem mensagem chegando, a galera tá mandando recado pelo WhatsApp. Fala aí, Fábio Scheibe. Tá explodindo de mensagem aqui no nosso WhatsApp, abraçando o Ricardo Gonçalves, o Kaká. Olha o Bugrão, bola rolada na grande área. O Derek botou pelo meio no bate-rebate, chega, saca da Pacaca. Faz o corte, tira o perigo. Quase o Guarani chega lá, Lupe. Mais uma vez o Fábio Sanches. Preciso no corte. Evitou que a bola chegasse no Bruninho na tentativa do rebote e a falta do ataque do Guarani. Kaique França, camisa 12, goleiro da Macaca, vai colocar a bola em jogo. Fala, Fábio Scheibe. Muitas mensagens aqui abraçando o Ricardo Gonçalves, o Kaká. Tá lá em Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos. O Roger Augusto tá em Ubatuba. O Marcos André Augusto tá de plantão curtindo a CBN. E quando quiser tem áudio aí também, viu, Cabelá? Fala, Gabi. E a Ponte com problema para sair jogando, tá? O Luiz Felipe já errou 2 vezes, a bola não consegue chegar em qualidade pro Leonardo. Você mal falou o nome do Elvis, não consegue articular, que foi um problema da última rodada, que ele falou que a bola não passava por ele. A Ponte tem problemas de chegar no ataque. Fez aquele primeiro chute com 4 minutos e depois não atacou mais. Sai jogando a equipe do Guarani errado ali pelo meio. Leonardo Amaral faz a roubada, mais perto da bola, toca do lado. Vem mais uma vez o Guarani pro campo de ataque. Lançamento feito na entrada da área. Kaique França! Sobra de bola com Bruno José pela direita. Passou o Diogo Matheus, vem Bugrão pra cima da Macaca. Pintou levantamento lá na segunda trave. Passa por todo mundo, sobra com o Leonardo. Perde a melhor oportunidade do derby até aqui, Lupe. E que bola do Matheus Barbosa pro João Vitor, rasgando a defesa da Ponte Preta. O João Vitor teve tempo de olhar pro gol, só que aí ele viu um ponto amarelo gigante. Kaique França cresceu pra cima do atacante do Bugre e fez a defesa. 26 minutos de bola rolando. Olha a bola, Bugrão. Vem pro campo de ataque lá direito. Diogo Matheus tenta o lançamento na sobra do pé do Arthur. Chega Bruno José fazendo a pressão. Elião chega no lance. Último toque ali na dividida. Matheus Barbosa acaba atingindo o Eliel. Vai pro gramado. A Edna nota a falta. E o torcedor do Guarani não gostou da marcação da falta, viu, Lupe? E o Matheus Barbosa também não. Ele alega que só tocou na bola. E o assistente ficou quietinho, não falou nada, deixou a responsabilidade total para Edna, que agora para o jogo, porque o Kaique França, ele vai ter que fazer alguma situação ali, ele está conversando com a Edna. Parece que está sangrando aí. Não, vai trocar a luva. Ok. Vai trocar a luva o Kaique França, a Edna já mostra o relógio, tá parado o cronômetro, estamos com 27 minutos. Para esfriar, né? Claramente. No melhor momento do Guarani no jogo, no momento que teve uma falha de comunicação do Arthur com o Kaique França, que permitiu que o João Vitor chegasse cara a cara, o Kaique França dá uma esfriada no jogo, vai na experiência, vai trocar a luva ali e aproveita ali para uma conversa entre Fábio Sanches e Matheus Silva, a Ponte tentando se organizar novamente na partida. Agora, Carlão, a Ponte nem tanto, mas o Guarani troca passes ali à frente da grande área todas as vezes que está com a bola dominada. E com esse gramado pesado, cheio d'água ali, é muito perigoso. É muito perigoso. Já tivemos, né, na primeira chance, talvez, do jogo, o Eliel se aproveitando de um vacilo. Cara, o gramado tá pesado, não fica brincando, quebra essa bola, fica esperto na segunda bola ali no rebote do Derek para ver se o Guarani fica com a posse. Sobra de bola com o Bruno José, vem Guarani pro campo de ataque mais uma vez, botando velocidade pela direita, Bruno José vem carregando, ele tenta o cruzamento, Felipinho para fazer a travada na hora H, a bola vai para fora, escanteio que favorece o Bugrão, é pela direita no segundo escanteio do jogo, viu, Lupe? Mais um escanteio para o Guarani. Felipinho e Arthur eram os dois defensores da Ponte Preta que estavam posicionados para evitar o cruzamento e eles conseguiram. Escanteio para o Bugre, lado direito. Mike e Diogo Matheus na bola. Ambos ali pertinho da bandeira do escanteio. O auxiliar está ali concentrado para acompanhar a cobrança do escanteio. A dona Edna está lá na meia-lua da grande área e vai chuveirar na área do Kaique França. Todo mundo lá para dentro, hein? Cobrado curtinho, o Mike rolou com o Diogo Matheus, ajeitou na perna direita, pintou o cruzamento, vem perigosamente ali pelo meio da área. Literalmente bateu na canela do Arthur, foi para fora. Outro escanteio, Lupe. E ele chama a atenção do Amaral. Amaral concorda com a bronca. Mais um escanteio para o Guarani, mais uma vez os dois laterais do Bugre na bola. Mais uma vez é pela direita, Diogo Matheus está na cobrança, Mike deixa para ele, vai lá Diogo Matheus, pentou, perna direita na bola, levantamento lá na grande área, passa por todo mundo, sobrou.
Novo taco lá do Bruninho. Corre, evita, domina, vai pra tabela, chega por baixo. Leonaldi corta, bota pra fora a bola. Manual pra equipe do Guarani lá pela esquerda. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. A bola vai rolar e você não tem lugar para receber os amigos? Conheça o Reserva Prado Patriani no Parque Prado. Num Patriani, o futebol com os amigos nunca mais será o mesmo. Arremesso manual para a equipe do Guarani, lá pela esquerda tem o Mike na cobrança. Ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele joga lá na linha de fundo, por ali com o João Vitor. Faz a finta, escapa da marcação, vem por baixo o Amaral, corta, sobra com o Elvis. Devolve no Amaral, saída rápida da equipe da Macaca. Vem com ela, vem carregando camisa número 8 da ponta, encontra lá pela ponta direita. A chegada do Paulo Maia, cruzamento na área. Foi travado o Eliel na hora H. Diogo Matheus, por baixo na hora H, fundamental para fazer o quarto, Adriano Almeida. Toque, CBN está marcando 30 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. O jogo está parado, tem uma falta ali no círculo central do gramado. O Elvis está caído o Derek ali também, mas a falta foi do Elvis sobre o Derek, é falta para a equipe do Guarani. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. O jogo é rápido, o jogo é bom, o tempo passa rápido, já 30 minutos deste primeiro tempo de jogo. 26ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro é Derby. É o Derby 206, você acompanhando aqui no somzão da CBN Campinas. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 0 pro Guarani. Ponte Preta. 0 também para a equipe da Macaca, central da bola. Central da bola. Pelas semifinais do Brasileirão Feminino, o Corinthians fez 2-0 no Santos, no Parque São Jorge, e se garantiu na final. É a 7ª vez consecutiva que o Timão chega na decisão do Brasileirão. O adversário sai do duelo entre São Paulo e Ferroviária na Fonte Luminosa. Finalzinho de jogo, São Paulo 2-0. A decisão tá indo para os pênaltis, viu, Cabelá? Bola no ataque pela direita, foi para fora. O auxiliar da Madura ali no Bruno José, o Lupe, tem escanteio o Guarani, o Bruno José fica encarando o auxiliar ali, cara, olha no olho ali, rapaz. Mas o auxiliar dessa vez está sem razão, porque o Bruno José, ele travou ali com o Filipinho saiu, Bruno José foi cobrar escanteio e o assistente foi dando bronca no Bruno José. Agora eu acho que ele exagerou. Pois é, e a torcida percebeu isso, né? A torcida percebeu, porque homenageou ele, o Luiz Alberto Andrino Nogueira. Ele gosta muito de peixe cru. Vem bola pra área, cruzamento na área, sobe a zaga da Macaca para fazer o corte. A bola vai sobrando ali pela intermediária. Quem chega na bola é o Elvis brigando por ela. Quem chega também brigando pelo lado do Guarani é o Matheus Bueno. O Elvis cometeu a falta no primeiro lance. O jogo tá parado. É outra falta que favorece a equipe do Guarani ali pela intermediária. Agora, o Carlão, fala pra mim, a Macaca encolheu, não consegue sair, hein? Ela não consegue sair e quando das poucas possibilidades que ela tem de sair, essa bola sobra nos pés do Elvis para puxar o contragolpe. O Elvis é talentoso, pode decidir o jogo. Agora, não é o estilo de jogo do Elvis. É um gramado pesado, é um jogo de contato, é um jogo de velocidade. Não sei, ainda está cedo, mas de repente pode ser uma peça a ser trocada pelo técnico Pintado. Bola pra fora, tem arremesso manual ali o Arthur na cobrança, joga no Felipinho, devolve no Arthur, Felipinho vem pela intermediária, recua na fogueira, lá pro Luiz Felipe, toca do lado, Matheus Silva com ela, ajeita, aperta a direita, vem pro ataque, lançamento foi feito, ligação direta, defesa, ataque, bota lá na ponta esquerda, o Diogo Matheus chega na cobertura, tem o Eliel em cima dele ali, a bola foi pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, é isso mesmo, né, Adriano Almeida? Sim, tiro de meta depois da tentativa da jogada pelo lado esquerdo do ataque pontepretano. Sem muito perigo, segue 0-0. E a galera tá mandando recado. Tem áudio aí, Fábio Chaib, é isso? Tem áudio, ouve aí, Cabela, vamos ver. Alô, parceiros da nossa amiga CBN Campinas, aqui quem fala é jornalista esportivo Roger Augusto, da cidade de Ubatuba, estado de São Paulo. Um grande jogo, uma boa transmissão para nós. Abraço, CBN, o melhor som do derby. Legal, bacana, a galera vai interagindo conosco. Você mandou o seu áudio aí, pode mandar aí, tá? Ó, 991869070, o nosso WhatsApp, para você mandar o seu recado.
Você que está aqui no Brinco de Ouro acompanhando a CBN, manda um áudio aqui com o somzão aqui, o frisson da galera aqui no Brinco de Ouro. Manda áudio pra nós aí no 991869070. Tiro de meta batido, vem bola pro campo de ataque. Chama ali pelo meio, Matheus Bueno, escora de cabeça, a bola vai sobrando com o Luiz Felipe. Na defensiva da equipe do Macoca, ele tenta escapar da marcação do João Vitor, escapa bem, carrega, tenta a finta, protegeu a bola, escapou do segundo marcador, chegou por baixo, dá um tapa nela, chega no Leonardo, faz o domínio, encosta a marcação do Lucão pra cima dele, vai lá o Mike também, o Leonardo gira, o corpo vai pra cima, chega por baixo, o Matheus Bueno faz o corte e sai jogando com o Lucão gira o corpo, aí o Lucão estraga tudo, né? Dá o bicão na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual que favorece a Macaca. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mike lá pela esquerda, dá o bicão na bola. Saiu a bola, arremesso manual que favorece a equipe da Ponte Preta lá pelo lado direito. Vai se ajeitando lá o Luiz Felipe. O Luiz Felipe é abusado, né, Gabi? Ele dá umas fitas ali. De vez em quando, né? Ele errou bastante no começo de jogo, mas às vezes ele engata uma terceira, vai pra quarta e aí ele consegue chegar até a linha de fundo. Precisa chegar mais. Os dois laterais da Ponte, tanto o Arthur quanto o Luiz Felipe, eles não conseguem. A Ponte rifa muito a bola, não consegue ficar com ela. Sai jogando mais uma vez a equipe do Guarani na recuperação de bola. Vem tocando ali pelo lado direito mais uma vez o Diogo Matheus. Carrega a bola na ponta direita, preparou o cruzamento, a bola aqui com o gramado. O desvio foi feito sobre lá pelo lado esquerdo. Por ali com o João Vitor, fintou, carregou, preparou, perto da direita, bateu, explodiu em cima do Leonardo de cabeça. Mais uma vez o lançando. Ih, rapaz, ficou caído ali no choque. O Eliel, choque na cabeça. A Edna vai lá chamar a atenção do Eliel. A torcida vai, porque a bola estava no ataque. E era um ataque, entre aspas, promissor do Guarani, né, Lupe? Poderia resultar em uma chance de gol. O Guarani tinha a bola no ataque, só que no choque de cabeça do Alan Santos com o Eliel, a Edna seguiu o protocolo. Parou o jogo para o atendimento para o Eliel, mas na verdade, Cabila, Eliel foi esperto, hein? Muito. Bola ao chão pro Guarani, sai jogando o Diogo Matheus, toca no Matheus Barbosa, devolve do Diogo. O Diogo inverte a jogada com o Mike, lá pelo lado esquerdo, bem pela meia esquerda, né? Domina o Mike, encontra aberto lá do lado esquerdo. Quem chega lá mais uma vez para fazer o toque é o João Vitor, toca no Bruninho, recebe na ponta canhota, vai para cima dele a marcação do Amaral. Ele botou na linha e saiu a bola. Tiro de meta que favorece a equipe da Ponte Preta com 36 minutos e meio deste primeiro tempo. Lembrando, hein, você que está chegando agora, tivemos uma paralisação, chuva de granizo aqui no gramado do Brinco de Ouro, 5 minutos de paralisação para acalmar o tempo e aí voltaram a acompanhar a partida, né? 36:40. Tá lá o Kaique França para fazer a reposição de bola. Oi, pois não? Chamou? Não? Bola no campo de ataque, lançamento foi feito, o Elvis frente, domina ali pelo meio, o Amaral devolve, bota no campo de ataque lá pela direita com o Paulo Baia. Paulo Baia que saiu aqui do lado esquerdo, foi lá pro lado direito, tá trabalhando daquele lado lá, viu, Gabi? E não consegue jogar. Paulo Baia não conseguiu jogar do lado esquerdo, não consegue jogar agora do lado direito. Por enquanto ele só acompanha o meio-campo do Guarani. Quando ele estava aqui na esquerda do lado direito, quando ele está no direito, aí ele acompanha o meio-campo da esquerda do Guarani. Então, ofensivamente, a Ponte não consegue. É uma finalização com 37 minutos, é muito pouco. O Paulo Baia, o clima não está muito legal entre ele ali e o João Vitor. Bateram boca, gesticularam. A dona Edna deu um chega para lá em ambos. Dona Edna baixinha na frente ali do Paulo Baia, que é espigadão, mas ela botou ordem na casa lá. Dona Edna eu conheço. Ela bota a ordem na casa. Trabalha mais uma vez o Diogo Matheus. A bola recuada, lá começa de novo no campo defensivo com o Alan Santos. Abre com o Lucão na pela esquerda, domina no peito, coloca... Ô, Lucão! Evitou a saída, tenta o passe, chegou por baixo, o corte foi feito. O Amaral toca no Baia, o Baia não consegue fazer o passe de novo. Sobra com o Alan Santos para fazer o domínio e sai jogando de novo para a equipe do Guarani. Despacha no ataque, lançamento é na ponta direita. Buscava o Bruno José. O Arthur acompanha, a bola vai saindo em arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, da Ponte Preta. Pela esquerda, o Arthur vai se ajeitando ali. Carlão, o tempo vai passando. 38 minutos deste primeiro tempo. O Guarani tem mais posse de bola, parece que tem mais vontade de fazer o gol, literalmente, porque chega mais no ataque. Mas não assusta, né, Carlão?
A Ponte consegue domar, pelo menos ali dentro da área, né? O goleiro Kaique França fez uma defesa só, apenas na finalização do João Vitor. Fica muito com a bola, muito aqui pelo lado direito, mas a Ponte consegue domar essa pressão. O que preocupa do lado da Ponte é que ela não consegue atacar, né? Ela não consegue ter o desafogo, não fica com a bola. Guarani no ataque mais uma vez, é pela direita de novo, com o Diogo Matheus. Então o Felipinho vai acompanhando, ele toca ali pelo meio, o Matheus Bueno recebe, gira o corpo, encontra o Mike livre de marcação do lado esquerdo, já bota na frente, encosta a marcação do Leonardo, encontra aberto lá pela ponta canhota, gingou pra lá, pra cá o João Vitor com ela, puxou na perna canhota, na perna direita, levantamento da área, sobe de cabeça, o Matheus Silva devolve o Guarani do campo de ataque mais uma vez lá pelo lado esquerdo, briga pela bola João Vitor, bola espirrada, faz a fita, escapou, é falta nele! Luiz Felipe abriu a caixa de ferramenta pra cima do João Vitor, vai amarelar pra ele, viu, Lupe? Luiz Felipe, camisa 14, já tá amarelado. Ele chegou ali e o Luiz Felipe bate boca ali demais com o Paulo Baia, porque o Paulo Baia não fez o primeiro combate, o Gabi. E aí sobrou pra ele cometeu a falta. Os dois ficam perdidos, né? O lado direito da Ponte é praticamente inexistente. O Luiz Felipe chegou uma vez só no ataque e o Paulo Baia só acompanha meio campista, que não é muito a dele, porque ele é atacante. Então o Paulo Baia não faz o seu serviço e aí acaba sobrecarregando o Luiz Felipe, que não faz uma grande partida. Cartão amarelo corretamente, já é problema pro Pintado, já conversa com o seu auxiliar, porque provavelmente ele vai ter que mexer. Não sei se na lateral direita, não sei com o Elvis, mas a Ponte no ataque inexistente na primeira etapa. Falta pro Guarani, falta cobrada, bateu direto pro gol, Kaique França! Cai para fazer a defesa e bota a ordem na casa da Macaca ali no meio da pequena área. Você ouviu o toque marcando, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados. É um primeiro tempo de jogo, primeiro tempo de bola rolando. É um primeiro tempo do Derby 206. Placar CBN está assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Ponte Preta 0 para a Macaca. Fábio Scheibe. Central da Bola. Pelas quartas de final da segunda divisão do Paulistão, os mandantes se deram bem e se classificaram. Com isso, as semifinais estão definidas da seguinte forma: Taquaritinga pega o Catanduva, São Carlense encara União São João. Quem passar dos confrontos estará na grande final e também garante o acesso para a Série A3 do Paulistão 2024. Bugrão no ataque, Bruno José carregou na frente da área, preparou, bateu, colocado, golaço! Chiriguitu! José carregou da direita ali pela frente da grande área. Quando ele puxa para perto da direita, ele bate por cobertura. A bola ainda toca no travessão e vai para o fundo do gol. Um golaço, uma pintura de Bruno José. O Bugrão faz 1-0 a 41 minutos deste primeiro tempo. O Bugrão tá na frente. Bruno José. Pro Guarani. Deu giro do Bruno José. E que jogadaça do Bruno José. A bola veio do sistema defensivo pro camisa número do Bruno José, que dominou a bola, girou o corpo e bateu no ângulo direito, sem chances pro Kaique França. Bruno José marca um golaço no Derby 206, o primeiro do clássico. Tá no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Ponte Preta 0. O Bugrão tá na frente, Bruno José marcou um golaço, uma pintura do Bugrão. Vem Ponte Preta para o campo de ataque, sobe o Alan Santos, na verdade ele escorregou, mas conseguiu fazer o corte, sobra de bola pela meia. A Macaca mexeu no momento que toma o gol, Adriano Almeida. Exatamente, assim que tomou o primeiro gol, o técnico Pintado já fez a primeira mudança. Foi embora o camisa 16, Paulo Baia, para a entrada do 90, André. Olha, a Macaca chegou na grande área, bola para fora.
Leonardo toca de cabeça, a bola vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Vou começar pelo Gabriel Castro. Gabi Castro, 1-0 Guarani, um golaço do Bruno José. Golaço da imprevisibilidade da jogada individual, saiu da ponta direita, estava caminhando para o meio, a bola parou na poça. Foi esperto, driblou o jogador da ponte e ela ficou pro pé na direita. Tá com confiança, é um jogador que tem esse chute de média a longa distância, já fez golaço no Campeonato Brasileiro da Série B e acertou o ângulo do Kaique França, que estava um pouquinho adiantado, merecido. A gente falava que a ponte era inexistente no ataque, tinha citado até a questão do Paulo Baia ou do Elvis, tomou um gol e aí já precisou fazer a alteração. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Cabela. Pois não, Lupe. Quinto gol do Bruno José na temporada do camisa número 17. Quinto gol do garçom, até porque ele tem mais assistências, né? Foram 6 assistências na temporada e esse é o quinto gol marcado. Carlão de Freitas, 1-0, Guarani tá ganhando, a ponte tem que reagir agora. É o gol da equipe que procurou o jogo, que quis jogo, né? Que é uma equipe melhor organizada, um golaço, né? Um gol de um cara que vive um momento iluminado, fazendo por merecer a vantagem no placar. Bola sobrou com o Matheus Silva de longe. Muito longe, bola chegou no peito do Pegorari, que bota a bola na casa, faz a ligação no câmera ataque lá com o João Vitor, domina bonito pela gramada, encara a marcação do Luiz Felipe, ele puxa pela meia, vem carregando o Zingô pra lá, pra cá, chegou por baixo o Matheus Silva, dá um bicão na bola, bola sobra com o Matheus Barbosa, ali pela intermediária, já faz abertura pela direita, vem Guarani pra cima da Macaca de novo, aqui pela direita com o Diogo Matheus, ele encarou, carregou, linha de fundo, preparou o cruzamento na área, aí que o França deu um soco na bola, tira o perigo da pequena área, Bruno José já repõe Guarani no ataque, Matheus Bueno, volta com o Matheus Barbosa, Bueno faz o toque com o Diogo Matheus na direita, bota a bola ali pela meia com o Matheus Bueno, gira o corpo, busca espaço, toca mais atrás com o Bruno José, autor de um golaço há 2 minutos atrás, a ponte tá perdendo, o Guarani tá ganhando com um golaço do Bruno José, vem Guarani pra cima, cruzamento na área, passou por todo mundo, sobrou pelo meio, André chegou pra fazer o quarto, brigou pela bola, chega o Elvis, faz o domínio, é falta nele. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fiocamp Materiais Elétricos. Acesse loja.fiocamp.com.br. Use o cupom Ponte Preta ou Guarani e ganhe 5% de desconto. WhatsApp 19 3254 5395. O Humberto Loser bota jogadores no aquecimento lá no banco de reservas do Guarani. O Pintado trocou, botou o André em campo no lugar do Paulo Baia. Mas do mais, tudo quieto no banco da Macaca, né, Adriana? Sim, tudo quieto por enquanto. Só essa alteração mesmo da entrada do André. 46 minutos e meio. Toca a bola, a equipe da Macaca vem para o câmera ataque. Amaral recebe aqui pelo lado esquerdo. Toca na bola com o Eliel. O Eliel fez o passe de cavadinha, devolve. O Arthur faz o domínio, coloca no gramado. Tem uma poça d'água naquele lugar ali. Ele volta com o Amaral que recua no Fábio Sanches. Galera, tá mandando recado aí, Fábio Scheibe, é isso? Direto do Brinco de Ouro tem pessoal mandando áudio pra gente. Ouve aí, Cabelá. De Campinas aqui, ligadinha! Vai, Bugrão! Tá aí o pessoal curtindo a vitória do Guarani, a Milene de Campinas, hein? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. É falta pra Macaca, tá o Elvis na cobrança da falta lá pela direita. Vai levar perigo pra meta do Pegorari, é Adriano Almeida. Vai levar perigo sim, Cabela. Uma falta que foi sofrida pelo André, que tá buscando bastante o jogo desde que entrou. E é muito mais pelo lado direito do ataque. Mais uma vez vai vir bola pra área do Guarani. E a Edna chama atenção ali, me parece que é o Mike que tá na barreira. Não, é o Bruninho, né? De longe aqui. Bruninho. Bruninho tá na barreira ali, tomou uma dura da Edna ali. É falta. Elvis na cobrança, levantamento na grande área, deixa de cabeça, pra fora do gol! André, ele subiu de cabeça, desviou, buscou o canto direito alto do Pegorari, ela toca na rede pelo lado de fora, Adriana. Para mostrar que a bola parada do Elvis ainda tem poder, para tentar buscar um empate ou quem sabe uma virada nesse derby. Ele colocou na cabeça do André, que veio atacando a bola por cima. Por muito pouco essa bola não vai no gol, subiu demais,
Tiro de meta que o Pegorari agora não tem pressa para cobrar, porque o Guarani vai vencendo 1-0. Tempo corrido, 48 minutos deste primeiro tempo. Vem bola para o campo de ataque. O lançamento foi feito para Bruno José, que ele sobe de cabeça, resvala na bola, ela sobra pela ponta direita para o Derek. Chega na bola, faz o domínio, dá uma penteada. O Arthur vai para cima dele, fica pedindo uma. Eu achei que foi falta do Arthur para cima do Derek. O árbitro disse que não foi nada. Segue o jogo, sobra com o Diogo Matheus. Ele tenta o domínio ali pelo meio. Chega o André por baixo, comete falta. Agora sim anota a falta. A Edna, falta do André para cima do Matheus Barbosa. É falta que favorece a equipe do Guarani. Agora, Lupe, achei falta em cima do Derek também, viu, Lupe? Mas o Derek foi usando o corpo, né? E teve um toque na bola, depois a carga no jogador do Guarani. Acredito que o árbitro ficou com essa impressão de primeiro toque na bola e depois o choque. Mas sim, sofreu uma carga ali o Derek nas costas. Toca a bola mais uma vez o Guarani, 49 minutos deste primeiro tempo. Rola a bola ali pelo círculo central do gramado com o Matheus Bueno. Ele faz ali a pressão, a Ponte Preta aperta a marcação, bola recuada lá com o Pegorari, do que é papo, perna canhota, dá o bico na bola, joga para o campo de ataque, bola quica no gramado, vem Matheus Silva para fazer o corte, vai brigando pela bola, a equipe da Macaca, joga na frente, o lançamento foi feito, que chega Lucão para fazer o corte. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. A bola vai rolar e você não tem lugar para receber os amigos? Conheça o Reserva Prado Patriani, no Parque Prado. Num Patriani, o futebol com os amigos nunca mais será o mesmo. Agora, o Gabi, eu tô achando a Macaca, a Ponte Preta em campo, meia desarrumada. É chutão para lá, chutão para cá, tenta sair na correria, mas não tem uma armação para sair jogando a equipe da Ponte. Ela se perdeu. O gol tomou conta ali do time ponte pretano, que sentiu, tá muito irritado também. Então já teve reclamação, mais um cartão agora que a Adri já vai confirmar pra gente. Então, ela vai na base da vontade, ela fica um pouco mais com a posse de bola, o que é normal, porque o Guarani acabou de marcar o gol, mas está desarrumada. No intervalo, o Pintado vai ter muito trabalho para poder organizar a Ponte, se ela quiser conseguir um empate. Muito bem, e o cartão foi para quem, André? Olha o Guarani, Bruno José recebeu na ponta direita, cruzamento rasteiro, passa Derek, lotado, não chega na bola, ela sobra lá pelo lado esquerdo mais uma vez, ali com o João Vitor, domina a bola, recua, Matheus Bueno fica com ela, preparou, batida de longe, desvio, para fora do gol, escanteio que favorece a equipe do Guarani, vem para cima o Bugrão de novo, Lupe. E na jogada anterior, o Bruno José deu um passe, a bola quicou no gramado, ganhou velocidade e o Derek não conseguiu mandar ela para o fundo da rede. Na tentativa do cruzamento do Mike, a bola desviou, tem escanteio, o Guarani lá do lado esquerdo, não, lado direito do ataque do Guarani, é o Mike que vem para a bola e só para ajudar a Adri, o cartão foi para o André. Que estava pendurado, então não entra em campo contra o Sampaio Correia na próxima rodada. Pois é. Tempo corrido aqui no meu Cebolão, 51 minutos já, hein? Tivemos 5 de paralisação pela chuva. Já passamos... Foram sinalizados 3 de acréscimos. Então vamos a 53. Escanteio. Quarto escanteio do jogo. Quarto para a equipe do Bugrão. É pelo lado direito. O Mike está na cobrança de perto da canhota. Todo mundo lá na área. Corre Mike. Cruzamento. Baixinho de novo. Tem torcedor que reclamou uma barbaridade. Porque outro cruzamento de novo ali a meia altura do primeiro pau, Lupe. É o segundo, né? O primeiro foi o Diogo Matheus e depois o Mike, que cobrou esse escanteio curto, não tinha ninguém do Guarani ali posicionado, ficou fácil para a defesa da Ponte afastar o perigo. Arremesso manual para o Guarani pela direita, por ali na cobrança, o Diogo Matheus faz o arremesso, o Arthur sobe de cabeça, sobra de bola ali pelo meio com o Matheus Barbosa, chega rasgando o Filipinho, sobra de bola com o Mike de fora do gol, bateu de longe, explodiu na zaga, sobrou pelo meio. Chega a zaga para fazer o corte, o Luiz Felipe estava lá, dá um bicão na bola, vem com o Lucão faz o domínio do campo defensivo da equipe do Guarani, devolve pela direita, trabalhando com o Alan Santos. O zagueirão do Bugre encontra o Diogo Matheus, fez o passe ali com o Matheus Bueno, gira para cima do Felipinho, protege bem a bola, toca lá pela esquerda com o Lucão, vai trabalhando a bola na saída da equipe do Guarani. Bota lá do lado esquerdo, lá do outro lado quem chega para fazer o domínio, vem para o campo de ataque. Foi o João Vitor, tocou no Bruninho, finta linda, cruzamento na área, sobe Fábio Sanches para fazer o corte, sobra de bola com o Elvis, toca na bola, mas não consegue fazer o domínio. Ela sobra com o Matheus Bueno. O Matheus Bueno pisa na bola, olha do lado, chama do outro, encontra o Diogo Matheus, fez o passe com o Bruno José pela direita, devolve mais atrás com o Matheus Barbosa. O Diogo Matheus vai para o lançamento lá na área. O lançamento era para chegar do Matheus Barbosa, quem chega por baixo é o Fábio Sanches, bota a bola para fora, manual, na boa chegada quando apita a árbitra.
Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. No Derby 206, o primeiro tempo acabou assim, ó. Guarani! Para o Mugrão, Bruno José, um golaço a 41 minutos do primeiro tempo. Ponte Preta, 0. Opa! Vem chegando o Central da Bola. Central da Bola. Apresentação, Eliel Almeida. São 6 horas e 56 minutos, intervalo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Que resultado do Bugre, hein? O que tem de coisa pra gente falar nesse intervalo, será que vai dar tempo? É muito assunto, é muita informação. Se tiver os jogadores aí em rede com o canal Sport TV, estamos com o sinal liberado. Perceba ali o Kaique, goleiro da equipe da Ponte Preta, pronto para falar. Se nós conseguimos colocar no ar, você pode dar sinalização, por gentileza, Fábio Scheibe. Bom, primeiro tempo em que a Macaca teve a primeira chance do jogo, mas não foi efetiva. E o Bugre foi para cima, tentou impor aí o fator casa e conseguiu. Mas, primeiro tempo que merece a análise dos nossos comentaristas. Se é que a gente pode colocar aí alguma manchete para esta primeira etapa, qual seria, Carlão de Freitas? Ele é o resultado que reflete a diferença técnica entre as duas equipes. É um Guarani muito organizado, trabalhando aqui pelo lado direito, que quer jogo em virtude desta qualidade acentuada. E uma Ponte que briga com as próprias limitações. É um time muito fraco, é um time que não tem força, é um time que não consegue criar, não tem aproximação. E diferente do Guarani, que trabalha, que fica com a bola. O Guarani teve 71% de posse de bola. Então acho que o placar saiu até barato para a Ponte. Se o Guarani tivesse um pouco mais de tranquilidade, poderia ter ido para o intervalo com uma diferença ainda maior. A entrada do André melhorou um pouquinho, mas o Guarani foi superior, foi o dono da primeira etapa, vence com autoridade, vence com merecimento. A manchete do primeiro tempo, Gabriel Castro. Demorou, mas aconteceu aquilo que a gente esperava. Um Guarani com a posse de bola, buscando o gol e finalizou. Para fazer gol precisa finalizar. Mérito do Bruno José. Saiu da direita, foi pro meio, meteu a pé na direita e acertou o ângulo do Kaique França. 1-0 com merecimento. Uma rápida resposta, uma pergunta para cada um, sim ou não. Carlão de Freitas, Kaique França, foi tarde em direção à bola, falha no gol do Bruno José? Não, mérito do Bruno José. Gabriel Castro, Elvis em campo, é a Ponte com 1 a menos no duelo contra o Bugre? Neste primeiro tempo, sim. Obrigado. Intervalo, Elton Grimaldi, voltamos. Olha o show de luzes aqui do Bugre, hein? Virou balada, meu amigo. Eu vou ali, Elton, tomar uma. Água. Mas volto já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Fiocamp, o melhor preço em materiais elétricos e iluminação de Campinas e região. Confira. Tem lançamento da Patriani no Parque Prado. Quem compara, compra Patriani. Guarani e Ponte Preta. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Fiocamp, elétrica, iluminação e combate a incêndio. O melhor preço de Campinas e região. Aproveite a promoção especial do Derby. Lâmpada bulbo LED 9 watts, R$ 2,99. Lâmpada tubo LED 18 watts, 1,20 m, R$ 8,90. Use o cupom Ponte Preta ou Guarani e ganhe 5% de desconto. WhatsApp 19 3254 5395 ou acesse loja.fiocamp.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca.
Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A bola vai rolar e você não tem lugar para receber os amigos? Conheça o Reserva Prado Patriani no Parque Prado. Um condomínio com lazer completo para a família e os amigos. Tem até casa de campo, com TV, piscina e churrasqueira para celebrar qualquer conquista. Se preferir receber seus convidados em casa, o apartamento é amplo, com 3 suítes e varanda gourmet. Na Patriani, o futebol com os amigos nunca mais será o mesmo. Conheça o Reserva Prado Patriani. Nele, o craque do jogo é você. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Apresentação, Eliel Almeida. São 7h02 de volta aqui do estádio do Brinco de Ouro da Princesa. Rapaz, agora virou balada, hein? Bonito o trabalho das luzes, o show de luzes aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É, DJ, mas a outra música era melhor, hein? Aí não, hein? Ô, Eliel. Anitta. Agora, Anitta, Lupe. Tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta. É uma grande divisão, né? Mas voltou a chover aqui no Brinco. Eita. E eu tava torcendo pra parar, pra você não se molhar mais, viu, Lupe? Poxa. Agora pode vir, agora já tá tudo molhado mesmo. Papai. Passei. Carlão. Desse jeito aqui eu vou embora agora, hein? É um show maravilhoso, um espetáculo, né? Calhando com o que foi o primeiro tempo para o torcedor do Guarani, sem dúvida alguma. Um primeiro tempo em que o Guarani foi superior, dominou as ações, trabalhando muito pelo lado direito. Bruno José vive uma fase espetacular, né? Fazendo uma dobra super interessante aqui com o Diogo Matheus. O próprio Matheus Barbosa ajudando também. A Ponte encontrando dificuldades na marcação. Encontrando dificuldades técnicas também, né, Eliel? Não há um enfrentamento, a Ponte não consegue enfrentar, brigar com o Guarani, por isso o resultado de 1-0 reflete mais ou menos o que foi a primeira etapa de total superioridade do Bugre. Agora, eu já vou perguntar pra você, Carlão, enquanto isso, vá analisando aí. Eu achei que a Edna segurou demais o jogo e estava mal colocada em alguns momentos. Ela não está acompanhando o jogo nos seus extremos. Tem ficado apenas ali na faixa central do gramado, isso é muito ruim. Já você comenta sobre isso. Antes, Castro, a gente falou e você disse que o Elvis, sim, a Ponte jogou com um a menos. E aí quem pagou a conta foi o Paulo Baia, que na minha visão não teve culpa nenhuma. Se o cara que é pra municiar ele, Castro, não municia, a bola não chega pra ele, ele fica isolado. O cara que tem que municiar não marca, não corre, não dá um pique. O Elvis, gente, foram 50 e tantos minutos, uma falta cobrada. A Ponte joga com um a menos. É preciso entender, tá? O cara é ídolo, beleza, legal, interessante. Mas, Elvis, precisa se cuidar. Eu percebi, Castro, em 90% do tempo, ele mais preocupado em puxar a barriga, a camisa para não ficar marcando a barriga, que disso eu entendo, faça o tempo todo na hora de tirar foto, do que querer jogar bola, Castro.
E tá correto, o Elvis foi muito mal neste primeiro tempo, só que o que acontece? Quando você tem um Elvis muito mal e quando você tem um Paulo Baia muito mal, a corda estoura pro lado mais fraco. Tava perdido o Paulo Baia e eu tinha citado, há uns 4 minutos antes de sair o gol, eu tinha citado os dois. Tanto o Paulo Baia do lado direito junto com o Luiz Felipe, tava perdidinho ali os dois, e o Elvis não é que tá perdido, mas é que tá fora de forma. E num derby que fisicamente é uma partida muito forte, você precisa ter um jogador nem 100%, 110%. E o Elvis não tá, destoou da equipe da Ponte. E aí a corda estourou pro lado mais fraco, que foi do Paulo Baia. A entrada do André ajuda esse sistema ofensivo da Ponte. Se a chuva parar, melhora um pouco pro Elvis. Mas se continuar do jeito que tá, com o gramado pesado, o Elvis destoa. E aí você tem no banco de reservas o Lucas Natan, que é da mesma posição e que marcou o gol da vitória contra a Chapecoense. Então acho que se o Pintado não vier com essa alteração já direto, ele vai esperar uns 10, 15 minutos. Se o Elvis continuar destoando, porque ele tem qualidade. Se não tiver o gramado pesado, uma jogada de peito, uma de cabeça para trás que ele consiga achar o André, ele pode decidir o derby. Por pior que ele esteja na partida, o Elvis consegue decidir um jogo mesmo mal. Foi muito mal no primeiro tempo, tá mal fisicamente, mas ele tem essa qualidade e ele tem essa técnica. Vamos ver se o Pintado vai apostar nessa técnica do Elvis ou se ele vai apostar no físico melhor do Lucas Natan para ajudar esse meio campo da Ponte. Bom, são 7 horas e 7 minutos, já vem o segundo tempo. Carlão, sob a arbitragem e o Guarani, o que precisa fazer para manter esse resultado, Carlão? O Guarani manter o ritmo. O Guarani foi superior, tomou conta das ações, tomar cuidado nessa saída de bola, evitar esse toque, até porque o gramado não permite esse tipo de jogada. De preferência, quebra lá na frente e fica esperto na segunda bola, até porque o Guarani está ganhando todas as segundas bolas, principalmente em escanteio, nas jogadas de bola parada. A Edna foi naquele ponto que você disse, ela não está deixando soltar as rédeas do jogo. Então qualquer falta ela já para ali, qualquer momento ali, como teve o Eliel, uma bola na cabeça, que ali o Eliel foi malandro, ela parou o jogo, uma jogada mais ríspida, ela aplica o cartão amarelo. O próprio André, entrou bem o André, mas entrou um pouco nervoso acima do tom, já levou o cartão amarelo. Então é assim que a Edna vai tocar o jogo, diferente de árbitros como o Klaus, por exemplo, que deixa o jogo um pouco rolar, mas aposta no comando. A Edna não, o comando dela realmente é na energia. Pelo menos no primeiro tempo eu achei que ela teve aí uma boa atuação. São 7 horas e 8 minutos, daqui a pouquinho vem aí o segundo tempo. Antônio Lupi, se o técnico Humberto Louser quiser fazer alguma alteração no intervalo, quem ele tem à disposição? Ele tem vários jogadores, no escuro fica difícil de ver, mas vamos lá. Douglas Borges, Pablo Tomás, obrigado pela lanterna. Bruno Mendes, Ivan Alvarinho, Lucas Araújo, Anderson Bernardo, Isaac, Ian, Valber, Kaique e o Regis. São as opções no banco de reservas do professor Humberto Louser, Eliel. E as opções do banco de reservas do técnico Pintado, Adriano Almeida? Ele tem o goleiro Luan, Edson, Mailton, Thiago Oliveira, Samuel Andrade, Fraga, Lucas Natan, Thales, Everton, o Everton e o Igor Torres. Se você, Gabriel, fosse o Pintado, quem você colocaria em campo? Everton, tecnicamente, é o melhor jogador da Ponte, precisa ver a questão física dele, mas certamente você vai contar com Everton e você vai contar com o Lucas Natan. Não sei se agora, mas se continuar este 1-0 no segundo tempo, você pode esperar Lucas Natan e Everton. Você, meu caro Carlão de Freitas, se fosse o Carlão Pintado, você colocaria quem? Ele saiu para dar autógrafo agora. Entendi. Tem bastante fã aqui e ele deu foi uma lá mexer saída. com o Pintado agora, né? Bom, são 4 horas e... 4 horas não, 7 horas e 9. Meu Deus. Meu relógio travou nas 4 da tarde. E toda vez que eu vou olhar o relógio, a hora, ele tá nas 4 da tarde. Mas deixa eu olhar no celular, 7 e 9, é isso aí. Fábio Scheibe, de momento, qual a posição do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro, Scheibe? Com essa vitória, o Guarani está chegando aos 44 pontos, está na 6ª colocação, com o mesmo número de pontos do Criciúma, que é o 4º colocado, viu, Ariel? Olha aí, a diferença pro G4 já caiu, diminuiu, está ali, empatado, é saldo de gols ou questão de número de vitórias. E a Ponte, hein, Scheibe? Com esse resultado aí, como tá a Ponte, Scheibe?
A Ponte continua na 14ª colocação, 31 pontos. Uma boa notícia para a Ponte Preta, que o Sampaio Corrêa, que estava vencendo o ABC, tomou um empate no final, então se manteve com 27 pontos. A Ponte está a 4 pontos da zona de rebaixamento. A rivalidade é tão grande que na hora que o locutor vai falar mudança ou cartão amarelo, ele não fala o nome da Ponte Preta, cara. Ele fala cartão amarelo para o jogador 90 da AAPP. Que coisa, hein, Gabriel Castro? Faz parte da rivalidade, né? Não fale, a torcida cobra isso, viu? Nas redes sociais, quando é locutor, não fala o nome do adversário. Faz parte. Faz parte. Ficando assim, saudável, aquele jeitinho aqui a colar, beleza. O que não pode é partir para os extremos. A torcida do Bugre canta o hino. Percebo a Edna com a bola na mão. Vem mudança na Ponte, Adriana conta já. Guarani está à direita, está ao norte. A Ponte está à esquerda, está ao sul. E centralizado está ele, Carlos Cabela. Vem aí o segundo tempo. São mais 45 minutos e alguma coisa de muita emoção. Direto do Brinco de Ouro da Princesa por torcedor ouvinte da Central Brasileira de Notícias. Vai começar o jogo. Para de falar, locutor. Deixa o narrador entrar. Vem a Ponte aí, vai sair o jogo. Vem Carlos Cabela. Guarani e Ponte Preta. Muito bem, Eliel e amigos do futebol da CBN Campinas. Bola tá no centro do gramado. Daqui a pouquinho a Adriana Almeida confirma quem entrou e quem saiu na equipe da Macaca. Sumiu o cheiro da pipoca e agora apareceu o cheiro da pipoca. E apita a árbitra. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN Campinas. Guarani e Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Como aqui é brinco de ouro, essa pipoca, esse cheiro de pipoca é uma pipoca verde. É verdade. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Fala, Adri. Segunda alteração da Ponte, essa no intervalo. Foi embora o 8, Felipe Amaral, para a entrada do 21, Thales. Aí, portanto, 21, Thales em campo na equipe da Macaca. Que está jogando, pois não? Bugre é o mesmo do primeiro tempo. Toca a bola, a equipe da Macaca vem para o campo de ataque. Lançamento feito ali para o Eliel. Chega no cão antes do Eliel, recua lá com Pegorari. E agora é o Elvis que vai para cima do Pegorari lá pela direita. Agora o Pegorari não quer papo não, dá bico na bola. Joga a bola para fora, revista manual para a equipe da Ponte neste comecinho de segundo tempo. Quero começar com o Carlão de Freitas. Thales está em campo, Carlão no lugar do Amaral. Ele solta um pouco mais a equipe. Amaral saiu por lesão, abre mão do esquema com 3 volantes. Coloca o Thales ali do lado esquerdo até para tentar neutralizar esta dobra, né? A descida do Diogo Matheus e principalmente a jogada final de cruzamento do Bruno José. Vamos ver se dá certo. É um jogador de velocidade para tentar conter o ímpeto do Bugre pelo lado direito. Já passamos o primeiro minuto de bola rolando neste segundo tempo. Sobra de bola lá pelo lado esquerdo com o Alan Santos. Quase que ele saiu com bola e tudo. Recua com o Lucão. Lucão ali pertinho da meia-lua da grande área. Bota a bola lá atrás com o Pegorari. Sai jogando com o Lucão de novo. Agora na lateral esquerda. O Elvis vai acompanhando de longe. O Lucão vem com ela, perto da canhota. Despacha para o campo de ataque. Lançamento feito lá na frente. Quem sobe de cabeça para fazer o quarto foi o Luiz Felipe. O Mike toca de cabeça, só que vai na contramão. O Matheus Bueno briga pela bola. Quem chega fazendo a proteção é o Eliel. Briga pela bola. Leonardo fica com ela. Chega por baixo. O Matheus Barbosa rouba a bola. O Matheus Bueno fica com ela. Protege. O Eliel vai para cima. Ele recua com o Lucão para começar de novo. 1,50. 991869070 é o nosso WhatsApp. 19 é o DDD para você que está fora da região. Galera vai mandando recado. Tem mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe? Tem muita mensagem de áudio aí, Cabela. Separamos 2 aqui para você ouvir com a gente. Boa tarde, aqui é o Valdemar de Itatiba. Eu acho que vai dar Guarani 2-0, tranquilo. Legal, um abraço, Itatiba. Boa tarde, equipe CBN, Maurício da Vila União de Campinas. Fala, Maurício. Eu sou São Paulino, mas hoje vai dar Bugre, 3-1. Opa, obrigado pela participação. 991869070, o nosso WhatsApp. Vai lá, manda recado aí, gente. Felipinho faz domínio, toca a bola com o Luiz Felipe, que sai carregando ali pelo círculo central do gramado, saiu da lateral direita, foi ali pela meia cancha para fazer a saída de bola. Despacha no campo de ataque o Arthur, bota no campo de ataque, o lançamento foi feito, sobe de cabeça a zaga do Bugre, faz o quarto o Diogo Matheus, ela vem com o Bruno José, autor de um golaço. Bruno José já dá o bico na bola, inverte a jogada, Mike não conseguiu. Ele deu um passe muito forte, campo pesado, gramado liso, bola tocou no gramado, correu demais, foi para fora, revista manual para Ponte. 3 minutos de bola rolando deste segundo tempo. 1-0, Guarani está ganhando. Bruno José marcou um golaço no primeiro tempo aos 41 minutos. Sai jogando uma vez a equipe da Macaca pela direita com o Luiz
direita para cima do João Vitor. Poça d'água atrapalhou ele girou o corpo, tenta fazer o lançamento. O João Vitor faz o corte, a bola vai para fora. É outro manual que favorece a equipe da Macaca. Pelo lado direito vai se ajeitando ali o Luiz Felipe. Vem o Elvis próximo a ele. O Elvis recebe, devolve no Luiz Felipe. Toca na bola, fez o lançamento na frente, escorregou o Eliel. A bola voltou, Luiz Felipe devolve no Eliel, tenta domínio, escapou, mas conseguiu evitar a saída. Briga pela bola, chega João Vitor, toca na bola. Bruninho recebe ali pela meia, devolve mais uma vez com o João Vitor, tenta o lançamento. O Matheus Silva faz o quarto, bota a mão ali na barriga. Sentiu a bolada ali, mas tá tudo bem com a camisa 4 da equipe da Macaca. 3 minutos e 50, segundo tempo 1-0, Gabi Castro. O Guarani não mexeu. Vai manter a postura o Guarani? Precisa manter. Se quiser vencer a partida, 1-0 ficou barato, precisa manter. A Ponte está saindo mais, vai encontrar mais espaço, então principalmente dá essa bola para o Matheus Bueno para conseguir armar. Até porque o sinal de alerta ligado todo o segundo tempo quase do Guarani é em queda. E a Ponte vem para cima. Então a gente vai ver a postura do Guarani nessa etapa final. Aliás, parabenizar todo o staff do Guarani que fez uma festa bonita no intervalo. Com iluminação, jogo de luz, música, muito bacana mesmo, 4 minutos e meio de bola rolando, o segundo tempo vem para o campo de ataque, o Mike carrega o Bugrão no campo de ataque, faz o lançamento ali pela intermediária, o Luiz Felipe faz o corte, cortou pro lado errado, vem Felipinho para consertar, toca na bola, o Arthur faz o domínio, perde a canhota, o Derek encosta, ele faz o lançamento, joga para o campo de ataque, no meio do caminho o Alan Santos, faz o cabecinho, ela sobra com o Luiz Felipe, a Ponte vem de novo para o campo de ataque, o lançamento ali pela intermediária, domina Thales, o peito, coloca do gramado, gira o corpo, encara a marcação do Diogo Matheus ali pela meia, tenta o lançamento, veio rasteirinho por baixo, o corte foi feito pelo Matheus Barbosa, ela sobrou com o Matheus Bueno, ele protege a bola, toca no Diogo Matheus, devolve no Barbosa, ali pela meia para sair jogando para a equipe do Guarani, já faz o lançamento, para o campo de ataque aqui pelo lado esquerdo, quem recebe é o João Vitor, domina, bota na frente, o lançamento foi feito, botou na frente, saiu correndo atrás da bola, encarou a marcação do Luiz Felipe, o lançamento foi feito no meio do caminho, o Felipinho faz o corte, quem chega agora para consertar tudo e botar a ordem na casa, foi o Leonaldi. Chegou ali, fez o corte, botou a bola para fora, é manual. Para o Bugrão, já cobrado. Lucão recebe o zagueirão que já está no campo de ataque do lado esquerdo. Rola a bola pela intermediária com o Matheus Bueno. Protege o Elvis, encosta, ele devolve no Lucão. O Lucão protege a bola de cavadinha, fez o passe pelo lado esquerdo com o Mike. Se apresenta bem o Mike. O Eliel encosta, ele faz o passe ali pela intermediária para o Bruninho. Tabelou com o Felipinho, voltou com o Mike. Cruzamento na área. Passa por todo mundo, a bola vai para fora, lá do outro lado em arremesso manual. E mais uma boa chegada do Guarani, hein, Lupe? Mas nesse segundo tempo, Cabelo, o pessoal tá chutando muito forte a bola. Cruzamento forte demais do Mike. Ela quica na grama, ganha ainda mais velocidade. Impossível do Derek alcançar o cruzamento do Mike. Voltou a chover, Lupe? Tá chuviscando. 6 minutos passados deste primeiro tempo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Vai tocando a equipe da Ponte Preta mais uma vez no campo defensivo. Matheus Silva pela direita. O zagueirão ele vem carregando a Macaca para o campo de ataque do lado direito. Rola a bola com o Luiz Felipe. Tem marcação para cima dele. O João Vitor chega, toca na bola, joga para fora. É manual que favorece a equipe da Ponte Preta do lado direito. Tá ali o Luiz Felipe para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém. Tem o Leonaldo perto dele. Lá na frente ele faz. Ele jogou errado, né? Facilitou ali o Mike. Toca na bola. Lançamento para o Derek. O Derek domina com o braço, fica dizendo que foi com o peito, mas não, foi com o braço. Você estava de frente para o lance, né, Adriano Almeida? Tava sim, Cabela, e foi com o braço mesmo. Falta que o Elvis se prepara para cobrar. É um tal de tira-saco e põe saco nessas lâmpadas aqui na nossa frente, que eu vou falar para você, viu? É uma história, viu? Coitado, será que ele ganha por colocação de saco? Estaria rico. Comissão entendi. Começa a chover, bota o saco. Precisa encapar, viu, Cabelo? Olha lá, encapou. Tem que encapar. Encapou lá. Tá pronto, ali. Falta para Macaca, Elvis na cobrança, levantamento, a grande área, sobe a zaga para fazer o corte, a equipe do Bugre, o Derek fica com ela, se aporta, sai de bola com o Bruno José, ele tenta imprimir velocidade, o Thales chega para fazer o corte e botar a bola para fora, e manual que favorece o Guarani do campo defensivo. 7 minutos e 40, segundo tempo, 1-0, o Guarani está ganhando, o Bruno José marcou no primeiro tempo, hein? Tem pressa nenhuma ali para fazer a cobrança. O Pintado reclama lá com o Diogo Matheus. Pintado abre o braço, fala, vamos jogar bola, vamos logo aí, Diogo. E o Diogo passa por ele, pega a bola, agora sim, vai fazer a cobrança. Tem o Bueno ali pertinho, ele toca a bola, devolve, Diogo Matheus faz domínio, rola a bola com o Bueno. Lançamento feito no lado forte. Forte demais, direto para fora.
Só arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Já passamos de 8 minutos. 8 minutos deste segundo tempo. Carlão, tá mais calmo o jogo na segunda etapa, não é? Tá, está mais calmo, acho que até pela abertura de placar por parte do Guarani, a Ponte tenta encaixar o seu jogo, consegue, pelo menos momentaneamente, conter o ímpeto bugrino. A entrada do Thales realmente foi para neutralizar aquela dobra do Diogo Matheus e com o Bruno José. Até agora, tudo bem que o Guarani ainda está esquentando no jogo, mas vai surtindo efeito. É um primeiro tempo até mais equilibrado do que foi o... É um segundo tempo mais equilibrado do que foi o primeiro tempo. Leonardo está jogando a equipe da Macaca lá pela esquerda, encontra o Arthur, faz de domínio, recua no campo defensivo lá com o Fábio Sanches. Zagueirão bota ali com o meio, vem buscar o jogo o Elvis. Essa é a posição do Elvis. Esse é o lugar do Elvis jogado, não é lá na frente não. Vem buscar o jogo, trabalha a saída de bola com o Matheus Silva, mas também só tinha o Matheus Silva pra sair, né, Gabi? E o Elvis veio armar a jogada, mas joga, olhou, achou o zagueiro. Do Elvis é a posição, mas do Matheus Silva não é, né? Porque daí vem pra lateral direita pra armar o jogo, fica complicado. Olha a Ponte no ataque, Thales no peito, domina, coloca no gramado, todo mundo pede um toque de mão, o Thales joga a bola pra grande área, cruzamento feito, segundo pau, Eliel de cabeça, ajeitou pra trás, o toque feito, chega João Vitor, faz de domínio, sai jogando, tem contra-golpe da equipe do Guarani pro campo de ataque, João Vitor com ela, dominou, protegeu, escapou do Luiz Felipe, dá um tapa na bola, faz a abertura lá pelo lado direito com o Bruno José, esse recebe a bola, renta a lateral do campo, vem carregando pro campo de ataque, já domina a bola, levanta, breca, olha, encontra João Vitor lá na ponta direita, linha de fundo, cruzamento feito! O desvio providencial no meio do caminho, a bola foi para fora e escanteio para o Bugrão. Lupe. E o cruzamento do João Vitor, que começou toda a jogada do lado direito. E ele foi tentar o cruzamento do lado esquerdo. Na verdade, o contrário. Começou do lado esquerdo e terminou do lado direito. João Vitor, camisa 19, tentou o cruzamento, a bola explodiu na defesa da Ponte. Tem escanteio Guarani, Mike e Diogo Matheus na bola. Quinto escanteio no jogo, quinto para a equipe do Guarani, cobrança feita, Diogo Matheus fica com ela, devolve no Mike, bico da grande área, aperta a canhota, levantamento, segundo pau, direto para fora. Quase que ele pega o contrapé do Kaique França ali, quase que a bola vai na gaveta, hein, Lupe? Mas ela ganhou altura, né? O Kaique só protegeu. Ela fez uma curva aberta e saiu em linha de fundo, derrubou a pequenina placa de publicidade que fica ao lado do gol do Kaique França, que já colocou a bola em jogo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 10 minutos e 40 de bola rolando, segundo tempo de jogo, Derby 206, o placar CBN está assim, ó. Guarani! Vem Bugrão no ataque, lançamento forte, vai pra fora a bola, só tiro de meta pra Macaca, o Guarani tem Bruno José. Macaca não tem nada, Fábio Scheibe. Central da bola. Pelo Brasileirão Feminino, acabou lá na Fonte Luminosa e a Ferroviária ganhou do São Paulo nos pênaltis. Dessa forma, a Ferroviária encara o Corinthians na grande decisão. É a 7ª vez seguida que o Timão chega na grande final do Brasileirão Feminino. Futebol do CBN. 11:20, segundo tempo, 1-0, o Guarani tá ganhando, toca a bola, Ponte Preta com o Elvis, faz o lançamento lá pela ponta esquerda, o Arthur chegou, subiu de cabeça, quem toca na bola foi o Diogo Matheus, ela sobra com o Bruno José, já bota a velocidade na saída do Bugli, que vem pro campo de ataque, lado direito, bola enfiada, Matheus Barbosa se apresenta bem na ponta direita, tem Felipinho na marcação, ele fintou pra lá, pra cá, chamou, botou o Felipinho pra dançar, chega pra evitar a saída, evitou a saída, mas deixou nos pés do Diogo Matheus, vem cruzamento, a grande área, o desvio, Kaique França. Faz a defesa, bota a ordem na casa da Macaca. Que bobeira lá do lado esquerdo da equipe da Ponte Preta, hein, Lupe? Felipinho, né? Ele evitou um lateral, mas entregou a bola de graça nos pés do Diogo Matheus, que fez o cruzamento, a bola desviou, tinha o endereço do gol, só que o Kaique França fez a defesa. Cabelo, a Ponte vai fazendo inversão, agora o Thales vem pro lado direito para tentar fazer essa tabela com o Luiz Felipe e o Eliel vai pro lado esquerdo para tentar fazer essa tabela com o Arthur. A Ponte fica mais com a posse de bola, tenta chegar ao ataque, mas finaliza muito pouco até agora. Agora, Carlão, para isso acontecer, o Arthur tem que entrar no jogo também, né? Precisa entrar no jogo. O Luiz Felipe, mesmo com as limitações técnicas, é um cara que arrasta, né? E o gramado, a característica do jogo, ela se encaixa com o Luiz Felipe, de muita força, de truculência também. Então ele vai se destacando um pouquinho mais na base do combate, né? Agora, ofensivamente, nenhum dos dois. Ninguém sequer atravessa o meio campo. E agora um passe ali do Arthur, ridículo, né? Facilitou para a zaga do Guarani fazer o quarto. Vem Guarani para o campo de ataque. O Fábio Santos comete falta em cima do Derek. É falta que favorece a equipe do Bugrão Futebol Globo. CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. A bola vai rolar e você não tem lugar para receber os amigos? Conheça o Reserva Prado Patriani no Parque Prado. Num Patriani, o futebol com os amigos nunca mais será o mesmo.
Falta para o Guarani, campo lado esquerdo, renta lateral do campo, o lançamento é feito lá na ponta canhota. João Vitor dominou bonito, colocou no gramado, girou na batida, explodiu na zaga. O Matheus Silva chegou também Luiz Felipe, a bola bateu no jogador da Macaca, foi para fora. É Manuel que favorece a equipe do Guarani. Mike na cobrança, encontra lá pela ponta esquerda, lá, renta a linha de fundo. O Bruninho fez a finta, chegou por baixo, Matheus Silva rasga, bota a bola para fora, o último toque do jogador da equipe do Guarani, mas tava valendo nada disso, é isso, o Lupe? Não, Cabelo, não estava valendo, estava pegando a saída de bola pela linha de fundo, o tiro de meta já cobrado pelo Kaique. Tem mensagem chegando aí, meu caro Fábio Scheibe, diz aí. Muita gente mandando mensagem de texto aqui, abraçando o Moacir da Silva do Jardim Telesp de Campinas, o Felipe Bruce, dos dois Ponte Pretanos, o Rodolfo Formigari também mandando mensagem, fala vamos Ponte, e tem áudio também, 2 áudios aí, viu, Cabelá? Vamos lá. Olá, equipe CBN Campinas, grande transmissão. Estamos aqui ligadão na CBN. Manda um abraço aqui para a quebrada do Jardim Campo Belo. Manda um abraço para o Honorato, a voz que não se cala. Grande CBN, a rádio que toca notícia. Opa! Rogério aqui de Sorocaba. Se essa chuva que está aqui em Sorocaba for pro derby, jogadores vão ter que jogar de barco. Abraços, amigos da CBN. Segura a chuva aí, meu amigo, em Sorocaba. Vem Guarani pro campo de ataque lá pela direita, trabalhando a chegada com o Matheus Barbosa, vai pra finta. Chega o Arthur rasgando por baixo, faz o corte, parece que o Arthur acordou, hein? Toca da bola pro Elvis, Elvis devolve do Arthur, encontra ali pelo meio o Leonardo, livre de marcação, tá sozinho na intermediária. Ele vem carregando a Macaca, já faz a abertura com o Luiz Felipe, que dá um tapa na bola pro Thales. O Thales faz o break, ajeita, aperta a canhota, puxa ali pela meia, devolve no Luiz Felipe, encosta a marcação pra cima dele. Luiz Felipe gingou pra lá, pra cá, deu bobeira, vai perder a bola aí, recua na fogueira lá pro Matheus Silva. Tem o Kaique França também, fez o passe o Kaique França ali pro Luiz Felipe, que domina, escapa da marcação do Bruninho, vem bem no jogo, Luiz Felipe neste momento, já faz o lançamento, bota no campo de ataque lá pro André, sobe de cabeça para fazer o quarto Diogo Matheus. Sobra com o Matheus Barbosa para sair jogando a equipe do Bugrão com 15 minutos e meio deste segundo tempo. Agora, Gabi, o André entrou? A bola não chega, né? É aquilo que estava sofrendo o Paulo Baia, aquilo que sofre o Eliel, e o André entrar em campo sofre. Não é à toa que a Ponte tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Não abastece, a bola não chega, ele vai ficando irritado, ele fica insatisfeito. A Ponte tem muitos erros de passe, falta qualidade, então ela vai na base da vontade, da raça, da determinação e do placar mínimo. Tá 1-0, é o que mantém a Ponte no jogo. Agora, Carlão, e o Guarani, a gente costuma dizer, tá jogando com o regulamento embaixo do braço, né? Mas é perigoso, né, Cabela? Mesmo com a Ponte limitada, mesmo a diferença técnica evidente, o Guarani é bem melhor que a Ponte, mas o Bugre não pode deixar cair o ritmo, porque vai levando o jogo, é um jogo que mesmo perdendo, ele vai interessando a Ponte, porque ela não tem força para jogar de igual para igual com o Guarani, então ela vai levando. Aí se ela conseguir levar esse 1-0 até os 35, 40, aí ela se manda pro ataque. De repente uma bola doida entra, ela leva o empate pro Moisés Lucarelli. Então esse jogo não interessa pro Guarani. Já o Humberto ele precisa colocar fogo no jogo, que aí sim prevalece a qualidade do Guarani, com possibilidade de aumentar o placar. Ponte no ataque de novo pela direita, o Thales faz o domínio na frente do Mike, ajeita da perna da canhota, carrega ali na diagonal pela meia, faz o break, gira do lado de outro, encontra aberto pela direita o Leonardo, o camisa 5 já faz o domínio, busca de novo ali pela meia, perna da canhota, cruzamento feito no meio do caminho, quem sobe de cabeça para fazer o corte foi o Matheus Barbosa, a sombra ali com o Bruninho, faz a finta no primeiro, escapa no segundo, foi na bola, diz a árbitra, segue o jogo, Fábio Sanches com ela, domina, abre com o Leonardo, toca na bola pela direita, Luiz Felipe, recebeu, dominou, encarou, gingou pra lá, pra cá, carregou, deu um tapa nela, Thales fica com ela dominado, lado esquerdo, brecou, olhou, carregou, agora sim vem cruzamento, vai rasteirinho o cruzamento, Lucão tava lá para dar um bico na bola dentro da grande área, ela quica no gramado, sobra com o Leonardo, domina, coloca no gramado, fez o passe, o Derek chegou por baixo, quem chega também é o João Vitor, escapa da marcação do primeiro, escapa do Felipinho também, já bota no campo de ataque, o lançamento é feito pelo lado esquerdo, por ali com o Derek, subiu a bandeira, ela demorou, o Evandro de Melo Lima demorou para anotar o impedimento, então devia deixar seguir, né? Agora é aquela hora, né, que a gente fala, né? O Lupe tá lá atrás do gol, mas ele ameaçou levantar, correu, aí ele para de novo. Aí complica, né? Ou segue o protocolo, ou então marca de primeira.
Eu fiquei com a sensação que ele tinha que esperar a conclusão da jogada. Também. Ele levantou o instrumento de trabalho, vem Ponte. Olha a Ponte, cruzamento na área, sobe a zaga para fazer o corte. Ela sobra, Luiz Felipe, briga pela bola, brigou bem, sobrou com o Elvis, ajeitou perto da direita, rola a bola pela direita com o Leonaldi. A Ponte vem para cima, perde o jogo, o Mugrão tá na frente, vem cruzamento na grande área, sobe a zaga para fazer o corte de cabeça ali, entrar na grande área do Matheus Bueno. O Leonaldi vem na recuperação de bola. Oh! Escorregou, patinou! Patinou bonito o Matheus Silva, hein? Acho que o pneu... Segunda vez consecutiva, hein? O pneu dele é o slick, viu? Olha a bola do Thales, linha de fundo, cruzamento feito, segunda trave, passa por todo mundo. Bruno José de cabeça. Fez o corte, jogou para fora a bola, cruzamento perigoso ali no meio da área, Adriano Almeida. Muito perigoso agora na tentativa do Thales pela direita. A Ponte desce de novo. Vem tocando a bola a equipe da Macaca, bola espirrada lá pelo lado esquerdo. Chega Diogo Matheus por baixo, dá um bicão na bola. Joga na galera. Galera joga, faz a festa com a bola do derby lá nas sociais da arquibancada do Brinco de Ouro. 19 minutos, Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fiocamp, materiais elétricos, acesse loja.fiocamp.com.br, use o cupom Ponte Preta ou Guarani e ganhe 5% de desconto. WhatsApp 19-3254-5395. Guarani no ataque com o João Vitor, lado esquerdo, rola a bola pelo círculo central do gramado, vai trabalhando a chegada do Matheus Barbosa, deu um tapa na bola, Diogo Matheus se apresenta bem ali pela meia direita, se encontra o Bruno José, aberto, renta na tela do campo, Eliel encosta para fazer a cobertura, ele bota mais atrás com o Diogo Matheus, encontra o Barbosa, meia direita, Diogo Matheus faz de domínio, o Eliel fica lá. Marca do lado, marca do outro, busca aqui, corre ali, vai tocando a bola a equipe do Guarani, vem com o Bruno José, lançamento feito lá na ponta direita, só protege o Arthur. E a bola foi para fora, tiro de meta. Todo mundo reclama de um último toque do Arthur, viu, Lupe? É isso, Cabela. A principal reclamação é o toque no Arthur. Mas confesso que não vi o toque no jogador da Ponte, não. E o Bandeirinha estava muito perto do lance. Toque de 20 minutos deste segundo tempo. Carlão de Freitas e o jogo, hein, Carlão? O jogo permanece a Ponte com a bola, porém a ineficiência técnica do time não permite o equilíbrio, não permite o enfrentamento. Tanto é que ela fica com a bola, mas o Pegorari permanece como mero espectador e o Guarani precisa aquecer. A torcida já percebeu que o negócio não tá legal, mesmo a Ponte limitada, o Guarani precisa acender no jogo, porque senão alguma jogada doida ela acaba entrando e atrapalha os planos do Google. Passe errado do Matheus Silva, bota o Guarani, descida para o campo de ataque, vem Felipinho por baixo para fazer o corte, bota a bola para fora. Último toque do Bruno José, um arremesso manual para a equipe da Macaca, campo defensivo. 1-0, tá ganhando o Guarani, o Bruno José marcou 41 minutos do primeiro tempo. Pois não, quem chamou? A Ponte tá Vai mexendo. Adri primeiro. Tá mexendo. Sai Luiz Felipe com a 14, entra Mailton com a 7. O outro que parece sair aí é o Eliel. Eliel com a 9 tá fora. Para a entrada do 22, Everton. Mexeu a Ponte, colocou Everton e Mailton. É para tentar botar mais agilidade, mais velocidade, Gabi. Tá correto o técnico Pintado, porque o Luiz Felipe já estava amarelado, já estava sem essa força para chegar ao campo de ataque, estava tomando um baile do João Vitor. Entra o Mailton, que é lateral, mas sabe fazer de ponta também. E o Everton, tecnicamente, é um jogador diferente agora ao lado do Elvis, tem muita qualidade, fisicamente não está no seu 100%, mas é importante contar com um jogador com a experiência do Everton. Público, diz aí, meu caro Lupe. 15.937 torcedores, 15.937 o público total, renda R$355.330. Tem falta para Macaca, lá pelo lado esquerdo, Elvis de perto da direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo na meia-lua. Vai autorizar a dona Ed na cobrança da falta. O Pegorari está reclamando de alguma coisa ali, está conversando com o Bruno José. É falta para Macaca. Elvis na cobrança, levantamento, a grande área, subiu a zaga. Sobrou com Thales na grande área, dominou, girou, preparou. Recua para começar de novo com o Ailton. Preparou de longe a batida para fora do gol. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Primeira participação do Mailton no jogo. Ele pegou de longe, tentou já queimar para o gol. Contar com aquele morrinho artilheiro ou algum desvio no meio do caminho. Não foi o que aconteceu, é só tiro de meta para o Bugre. 22 minutos e 40. Humberto Loser não mexeu ainda, Carlão.
Jogadores continuam no aquecimento. O Pintado vai tentando se virar ali nas mexidas para tentar melhorar a Ponte. Mas Humberto Loser tá calmo lá no banco. Tá demorando, precisa mexer. A Ponte começa a tomar conta do jogo. Que ela não tem a condição técnica de enfrentar o Guarani de igual para igual. Mas ela fica mais com a bola, é perigoso. Bola parada, é uma arma da Ponte. Então o Humberto precisa mexer, ele olha no banco. Tem o Regis, tem o próprio Bruno Mendes, que talvez seja uma substituição certa no lugar do Derek. Mas o Guarani precisa se mexer porque a Ponte, mesmo limitada, ela está querendo enfrentar. Coloca o Mailton, que é um jogador interessante, um jogador que faz a transição com velocidade. O Elvis está participando mais do jogo. Então o Guarani tem que tomar cuidado, acender esse jogo novamente, que é o que interessa pela qualidade que tem. 23 minutos e meio deste segundo tempo. Trabalha a bola a equipe do Macaca na série. Quem sobe é Matheus Barbosa de cabeça para fazer o toque na frente. Era pro Derek. O Derek deixou passar, achando que o Bruno José passaria lá na ponta direita, né? Mas o Bruno José parou no meio do caminho. Pois não, Dri? Ficou faltando a informação de um cartão amarelo para o Alan Santos, numa falta aplicada em cima do André num lance anterior. Bola recuada, começa Fábio Sanches lá no sistema defensivo para a equipe do Macaca. Faz abertura com o Mailton pela direita, encosta a marcação do João Vitor para cima dele. O Mailton faz o lançamento, o Thales recebe. Domina, escapa da marcação, gira bem o corpo. Carrega a bola, faz o break. Mailton encostou, aí ele ficou sem saber o que fazer. O Thales recua lá com o Matheus Silva para começar de novo. Rola a bola com o Felipinho. Vem pelo círculo central do gramado da Macaca em busca do gol de empate. O Bugrão tá ganhando. 1-0 para cima da Macaca. O Everton recebeu lá pela ponta esquerda, carregou, encarou, preparou o cruzamento, vem bola para a área. Mike de cabeça estava lá para fazer o corte. A sobra de bola na saída com o João Vitor. Engata uma quinta, vem para cima, chegou a marcação para cima dele. Vai pintar cartão para o Matheus Silva, que chegou para parar o jogo. Ele foi no corpo do jogador da equipe do Guarani, o João Vitor, e agora recebe, foi agraciado com um cartão amarelo e ainda faz joinha, beleza, tá tudo certo, né, Lupe? Tá tudo certo pro Matheus Silva, que recebe o cartão amarelo, fez a falta dura para cima do João Vitor. É o terceiro cartão amarelo para jogadores da Ponte. Luiz Felipe, André e agora o Matheus Silva. Do lado do Guarani, só o Alan Santos. O Guarani parece cansado, viu, Cabela? Precisa realmente de alteração no meio-campo. Bruninho é um jogador importante, mas tá sem esse contato, né, do sistema defensivo para essa bola poder chegar até o Bruno José, até o Derek, até o João Vitor. Então precisa pensar, o Regis é um jogador para segurar um pouco mais essa bola, tecnicamente é diferente, precisa pensar em alteração. Sai jogando a Macaca com o Everton, foi atropelado ali. A Edna disse que não, falou que foi na bola, tá tudo certo, segue o jogo. Bueno, Eric, tenta o toque da bola, sobra com o Leonaldi. Ficou esquisito o jogo nesse momento. Olha lá, outra falta, agora do Matheus Barbosa. A Edna deixou correr um pouquinho o jogo. Agora a falta foi em cima do André. É falta que favorece a equipe da Ponte. Tem pressa da... Oi, pois não, André. O Matheus Silva era outro pendurado na Ponte, ou seja, também desfalca o time na próxima rodada contra o Sampaio Correia. Eu não me lembro de ter narrado o jogo da Ponte com o Matheus Silva em campo, que ele não tenha tomado cartão. Concordo com você, Carlos Cabelo. Não lembro disso, não lembro se o Lupe e a Adriana tem algum nas marcações e lembra de algum jogo que ele não tenha tomado cartão. Sinceramente, foram todos os jogos. Quando foi amarelo, foi vermelho. Rola a bola, a equipe da Macaca no campo de ataque. Mailton carregou pela intermediária, preparou, bateu pro gol, pegou Rari! E uma defesa perigosíssima. A bola foi cair no gramado justamente à frente dele ali. Pra goleiro falhar numa bola dessa é muito fácil, viu, Adriana? Mas ele não falhou, não. Não falhou, mas ainda mais com esse gramado molhado, né? O Mailton já pegou o jeito da coisa. Em menos de 5 minutos em campo, 2 chutes a gol. Vai tentando. 26:50, olha, Bugrão, bola enfiada, Derek, sai na cara do Kaique, ele breca, olha, perde o tempo da bola, girou, bateu, rasteiro, Kaique, França. Faz a defesa do goleiro da Macaca, mas demorou demais para fazer a conclusão, o Derek, Lupe. E quando viu, já tinham 2 jogadores da Ponte na marcação. Mesmo assim, conseguiu a finalização na meta do Kaique França. Eu achei um jogo aqui, ó. Ponte Juventude, Matheus Silva. Não tem cartão, não. Não? Opa! Ou fui eu que esqueci de anotar, né? Eu não lembro se fui eu que fiz esse jogo, eu vou dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhada aqui dos meus arquivos. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Opa, tem mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe. É a galera pedindo espaço aqui, ouvinte tem vez. Ouve os áudios aí, Cabela.
falha terrível do goleiro. Goleiro de Ponte Preta não pode tomar um gol desse. O cara fica fora quase fora da pequena área, tomou um gol de cobertura. Não pode tomar um gol desse. Se ele tá bem colocado, ele não toma o gol. Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Esse é meu Bugrão! Bruno José, 1-0, vai Bugrão! Fernanda de Campinas, Jardim do Lago! Emoção CBN sempre! E beleza, Deus Iriguidum lá no Jardim do Lago, olha lá, 28,5. Concordo, viu, Cabela? Falha do Kaique França. Olha a ponte, chega ali com o Elvis na frente da grande área. Tirou, preparou, fecharam pra cima dele o Matheus Bueno, hein? Matheus Bueno fechou, o toque foi feito. Ô, Matheus Silva de novo. Tá doidão hoje, hein? Bola chega ali pela direita mais uma vez com o Mailton direto pro gol. Você acha que foi falha então, Eliel? Eu acho, ele estava mal posicionado. Se ele tivesse posicionado, o chute não foi nem lá aquelas coisas. Se ele tivesse bem posicionado, ele defenderia. Muito bem, muito bem. Vocês acharam também, meus comentaristas Carlão de Freitas e Gabi Castro? Cara, eu achei muito mérito do Bruno José, a capacidade de improviso. E aí o Kaique, nem o Kaique esperava, por isso que a bola entrou. Eu quero ver de novo, que eu só vi ao vivo aqui, mas no primeiro momento eu achei o Bruno José mérito dele pela finalização. Vocês são conservadores, corporativistas. Matheus Silva não tá bem, não. Também acho, não tá legal não. Tá bem não, Biruleibe. Daqui a pouco vem Isaac Regis no Guarani. Daqui a pouquinho toca a bola. Olha lá, agora foi falta, hein? Foi falta em cima do Mailton. Tem jogador da Ponte que já baixou ali, que é o Bruninho, tá agachado ali. É falta para a equipe da Macaca e vai trocar agora, viu, Lupe? Agora, viu? É agora. Um é o Bruninho, que tá indo embora, 27. Bruninho, 27. A Edna vai lá, pede para ele acelerar o passo. O Bruninho tá indo embora para a entrada do Isaac. Isaac tem a 29. Então o Bruninho com a 27 vai embora. Entra o Isaac com a 29. E a outra modificação, 19, João Vitor. João Vitor também está indo embora com a 19. É o João Vitor mesmo que está indo embora? É ele mesmo. Ah, obrigado. João Vitor, e entra o Regis com a 78. Muito bem. Vai mexer a Ponte também, viu, Dri? Vai mexer a Ponte também, olha lá. Vai mexer a Macaca pela última vez o pintado, hein? Pela última vez. Foi embora o Elvis com a 10. Para a entrada do 77, Igor Torres. Vem Macaca para o campo de ataque, Mailton no levantamento para a grande área, sobe Lucão de cabeça para fazer o corte, ela sobra ali pela intermediária com Matheus Barbosa, faz a ligação na ponta direita com Derek, quem chega é o Arthur fazendo a cobertura, o Arthur chega para cima, cometendo a falta, não, sofrendo a falta, é falta que favorece a equipe da Macaca, já cobrado, tem pressa. Vamos lá então, vamos começar pelo Guarani, meu caro Gabi Castro, Regis e Isaac em campo. Isaac deve jogar aqui pelo lado esquerdo, no lugar do João Vitor, e o Regis centralizado no lugar do Bruninho. Então, aquilo que a gente falava, né? Já estava cansado a equipe do Guarani, então a importância da entrada do Regis é segurar a bola, mas dar dinâmica para o ataque. E o Isaac é importante também aqui pelo lado esquerdo, tem um chute de média e longa distância. E na Macaca, Carlão, o Elvis com aquela bela da gravata já foi pro banco. Saiu por isso, né? Pois Saiu por isso, é o jogador que comanda as ações de ataque da Ponte, entra o Igor Torres na força. É o que resta a Ponte Preta, brigar. Tecnicamente é um time muito abaixo, mas ela vai tentar se superar para brigar pelo empate. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol da CBN Campinas. 31 minutos passados, este segundo tempo de jogo. É o Derby 206 que você acompanha no seu jogo da CBN Campinas. O placar está assim, ó. Guarani! Um para o Bugrão, Bruno José marcou. Olha a Ponte Preta, Ponte na área. André de cabeça, pegou Orari. Cai o goleiro do Bugrão para fazer a defesa. Cabeceio saiu fraquinho do André, hein, Adriana? No cruzamento pelo lado esquerdo do Arthur, finalmente, o Arthur aparecendo no jogo. E aí veio na cabeça do André, mas ele não estava com o equilíbrio perfeito ali para cabecear e tirar do Pegorari. Pegorari pegou fácil e já repôs. 30 e... Pois não, fala, Gabi. Não, Gá, Ponte vem com tudo pro ataque, porque são 4 atacantes. Thales, Everton, Igor Torres e André. Vai terminar a partida com 4 atacantes. O placar CBN mostra, Bruno José marcou para o Bugrão, 1 para o Guarani, nada para a equipe da Ponte Preta. Central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série D do Brasileirão, 2 times já asseguraram vaga na próxima Série C do ano que vem.
e também nas semifinais da competição. O Caxias conseguiu sua vaga ao derrotar a Portuguesa Carioca e o Atlético, agora há pouco, mesmo perdendo para o Bahia de Feira, também está classificado para a Série C do ano que vem. Amanhã a Ferroviária tenta a classificação, enfrentando o Souza fora de casa. Opa! Deixa comigo a bola falando aqui no Brinco de Ouro. É o derby 200. Acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. 33 minutos de bola rolando no segundo tempo. Rola a bola pela direita, mais uma vez a equipe da Macaca toca na bola. O Matheus Silva toca no Felipinho. Felipinho rola lá com o Fábio Sanches, que vem para o campo de ataque. Vai tocando a bola mais uma vez ali com o Everton. Vem ajeitando as coisas ali pela meia. Parece que o Everton que vai ali na armação ali do meio campo. Daqui a pouquinho quero falar com o Gabi e com o Carlão. Vem para o campo de ataque a Macaca, lançamento feito. O Lucão faz o corte. Vai no peito do Mike, domina, coloca no gramado, gira, perde. O Igor Torres faz a roubada com ela. Aí não, né, Igor Torres? Aí não, né? Aí não dá, né, Dri? Vai falar o que desse lance, hein, Cabela? Ele pede desculpas agora, o Igor Torres, pro André, com aquele sorriso amarelo, mas viu que fez muito errado. Ele entrou no lugar do Elvis, então ele tentou fazer o 3 dedos do Elvis ali, só que pegou na ponta do dedão, viu, Carlão e Gabi? Aí quando a gente fala que é a falta de qualidade, né? O Igor Torres tem muita força e tal. Aliás, é o que a Ponte se baseia nesses minutos finais. Mas não tem nenhuma oxigenação no cérebro, né? Porque para fazer uma jogada dessa é uma jogada terrível. Olha o Mike. Você ganhar corpo, né? Pois Você ganhar mais corpo, né? Pra fazer igual o Elvis. Então, também, né? Pra ficar igual por inteiro, Cabela. sim, claro. Pois não, Lupe. Daqui a pouco, Pablo Tomás, atacante, e Bruno Mendes no Guarani. Tem mais 2 trocas do Humberto Loser daqui a pouquinho na equipe do Bugre. Leonardo toca na bola, o Thales com... Ei, Thales. Quem chegou para fazer o lançamento foi o Isaac. Botou a bola para fora. Último toque do Isaac. O arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. E os jogadores do Guarani estavam reclamando. O próprio Isaac levanta o braço e falou: fui eu que toquei na bola. Bola para fora. Parabéns pro Isaac. É difícil a gente ver isso, principalmente no derby. E o auxiliar não fez absolutamente nada com a bandeira. Tá perdido. Exatamente. Então aí o Isaac avisou ele. Fui eu. Olha a Macaca no campo de ataque lá do outro lado. A bola passa pelo Arthur, vai para fora. Arremesso manual para a equipe da Ponte. Quando vai mexer, Humberto Loser vai trocar agora, viu, Lupe? Vai trocar, tá saindo o 11, o Derek, aplaudido pelo torcedor do Guarani. E tá entrando o Bruno Mendes, com a camisa número 9. 17 no 7. É o 7 aqui, que meu papel molhou tudo. 7 é o Bruno José, que vai embora. 17 o autor do gol, Bruno José. E entra o Pablo Tomás, camisa número 7 na equipe do Guarani. Muito bem, Pablo Tomás, o Bruno José foi embora. Bruno José está descansando, já foi descansar. E a Ponte vem para o ataque, aperta a chuva de novo, hein? Aumenta a chuva de novo. Intensidade da chuva aumenta aqui no Brinco de Ouro. 36 minutos é o segundo tempo. Rola a bola pela direita. A equipe da Ponte com o Mailton faz o lançamento. Busca o Thales no peito, domina, coloca no gramado. Marcação encosta, ele rola de volta com o Mailton. Escapa da marcação. O Isaac faz a finta, protege, vai pro gramado. Sobra de bola com o Thales. A dona Edna mandou seguir o jogo porque o auxiliar estava a 2 passos do lance ali. Sobra com o Isaac, faz a finta. Leonaldi na roubada de bola, fica com ela. Lançamento para a área. Muito forte, nas mãos do Pegorari, que bota a ordem na casa. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Fala, Gabi. E com a chuva forte agora, provavelmente a Ponte vai explorar cada vez mais cruzamento, visando ali o Igor Torres, o André. Zaga do Guarani vai ter que ter atenção. Tem mensagem aí, Fábio Scheibe. Muita mensagem. Ouve aí, Cabela, tem áudio. Oi, eu sou a Micaela de Campinas. Vai, Guarani! Eu tô torcendo pro Guarani aqui! Boa noite, amigos. Aqui é vovô TikTok de Valinhos. Tô amando a transmissão. Cabela, você é top, meu amigo. Você é profissional. Sou corintiano sofredor, mas tô torcendo pro Guarani. Vamos, Bugrão, pra cima deles. Vovô TikTok. Pois é. Só benção, vovô. 37,5 deste segundo tempo. Chegava a Ponte no ataque, a falta está anotada em cima do Leonaldo. É lá pela esquerda, vem bola para a grande área, Adriana.
É mais uma falta ali pelo lado esquerdo. O Arthur é quem se prepara para a cobrança. Falta de muito longe. Acho que... eu achava que não ia vir lançamento, mas agora o Arthur já deixou para o Mailton. Vai vir bola aérea para a área do Guarani. Mailton vai se ajeitando ali, vem bola para a grande área, vai todo mundo ali na meia-lua. Bom momento para a equipe da Macaca, que está perdendo o jogo. Bugrão está ganhando o derby. Falta para a Ponte, Mailton na cobrança, perto da direita, levantamento lá dentro da pequena área. Subiu de soco na bola, esquisito Pegorari, mas deu sorte, estava valendo nada disso, o impedimento estava marcado no ataque da Macaca. Mas que o Pegorari socou essa bola esquisita, socou, viu, Dre? Socou, Cabela, mas o Igor Torres estava na frente, né? Estava em impedimento. E aí melhor para o Guarani, que agora vai valorizando esse finalzinho de jogo. E o Bruno Mendes caiu ali com a mão na barriga. A dona Edna, olha, para chamar a atenção ali do departamento médico do Guarani. A chuva aperta aqui no Brinco de Ouro. Tá com o guarda-chuva aí, Lupe? Tá balançando um pouquinho, né, Eliel? Um pouquinho só. Pelo amor de Deus. Só um pouquinho. O Lupe, e a guarda-chuva aí, Lupe? O guarda-chuva tá logrando êxito, tá dando conta do recado, mas o vento às vezes joga o guarda-chuva para cima. Aliás, o guarda-chuva é da Adriana. Já falo no ar que ele sofreu consequências, então, consequentemente, eu vou ter que dar um guarda-chuva novo pro Adri. Adri, que está com capa, vai ganhar um guarda-chuva novo, viu, Adri? Com capa e já encharcada, viu, Cabela? Chove demais agora. 39 minutos e meio deste segundo tempo. 1-0, o Guarani está ganhando o derby. É falta para a Ponte Preta no campo defensivo. Bola rolada ali com o Matheus Silva. Não está bem o Matheus Silva hoje, hein? Rola a bola pela direita com o Mailton. Mailton faz o domínio, faz o lançamento. Ele busca lá na frente do Igor Torres. O Lucão chega para fazer o corte. Ela sobra com o Matheus Bueno. Toca no Barbosa. Falta a bola na frente. Vem o Mailton para tentar fazer o corte. O Regis comete a falta. Auxiliar. A árbitra manda voltar a cobrança da falta. Mais atrás. Ela quer um pouquinho mais atrás da cobrança da falta. O Regis catimba, o Matheus Silva fica com a bola para fazer a cobrança. E vai cobrar do mesmo lugar que tinha cobrado. Vai cobrar do mesmo lugar que tinha cobrado a falta. Só queria agilidade do time da Ponte. Não entendi essa, mas tudo bem, viu? Outra falta. Falta agora em cima do Thales. É falta que favorece a equipe da Macaca pela direita, viu, Adriana? De falta em falta, a Ponte vai chegando. Vai tentar na bola parada. Empate, pelo menos, nesse finalzinho do derby. De novo com o Mailton, já que não tem o Elvis mais nas bolas paradas. O Mailton, camisa 7, é quem se responsabiliza. Os zagueiros da Ponte na área, quem sabe? E o Guarani vai mexer pela última vez daqui a pouquinho. Alguém lá na beira do gramado para entrar em campo. A falta é para a Ponte aqui pela direita. A dona Edna chama a atenção de todo mundo ali na linha da grande área. É falta cobrada, Mailton levanta lá na segunda trave. Passa pelo Everton, corre atrás da bola. Mas a Edna pega uma falta, é falta ali no meio da grande área, é falta para o Guarani. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. A bola vai rolar e você não tem lugar para receber os amigos? Conheça o Reserva Prado Patriani, no Parque Prado. Num Patriani, o futebol com os amigos nunca mais será o mesmo. Mexe. Vai lá, Lupe. Matheus Barbosa tá indo embora com a 5, entra Lucas Araújo com a 21. Lucas Araújo com a 21 tá no jogo. Barbosa barra Matheus tá fora do jogo. Vai repor a bola em jogo o Pegorari, o André catimba ali pro Pegorari fazer a reposição de bola. Pegorari vai catimbando, 41,5 deste segundo tempo, tá 1-0 Guarani. Pegorari despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito lá na frente, quem chega de cabeça deu o Matheus Silva, dá uma testada, a bola aqui no gramado, vem Lucas Araújo, volta no Matheus Silva, repõe a equipe da Ponte no campo de ataque, no bate e rebate, no vai e vem da bola, sobra com o Felipinho, ali pelo círculo central do gramado, ele vai para finta por baixo, quem faz o corte é o Lucas Araújo, entrou com má vontade o Lucas Araújo, hein? Lançamento foi feito, vem Fábio Sanches por baixo para fazer o corte, ela sobra com o Diogo Matheus, ele deixa sair, só acompanha o arremesso manual, que favorece a equipe do Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 42 passados. Segundo tempo de jogo. É a 26ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. É o derby 206 que você acompanha. Vem Macaca para cima do Guarani. Lançamento feito pela direita. O Thales corre na linha de fundo. Não consegue evitar. Não consegue evitar, a bola foi para fora, só tiro de meta. Conferindo o placar do jogo aqui no Brinco. Guarani! Bruno José marcou no primeiro tempo, um golaço. Ponte Preta! Nada para a equipe da Macaca, central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série A do Brasileirão, 22ª rodada, 2 jogos encerrados. O Atlético Paranaense empatou com o Atlético Mineiro por 1-1.
e o Goiás ficou no 0-0 com o Internacional. Às 9 da noite tem o clássico no Rio de Janeiro entre Botafogo e Flamengo. E amanhã às 4 da tarde, direto da Neoquímica Arena, tem o derby Corinthians e Palmeiras com total cobertura CBN. Futebol, vamos CBN. 43 minutos deste segundo tempo. Balança o tobogã. Cabela. Tá tudo bem aí, Eliel? Acho que não. Fala, Lupe. Com o Bruno Mendes em campo, ele tem 99 jogos com a camisa do Guarani. 99 jogos, 31 gols marcados. Bruno Mendes, cria do Bugre. Como o Eliel não respondeu, a gente fica preocupado, né? O Naldo Araújo, dá uma olhadinha se tá tudo bem lá, porque tá balançando muito. Tá preocupado lá com o coração do Eliel. Bola pra fora, arremesso manual pra equipe do Guarani no campo de ataque pela esquerda, hein? 43 e 40, Gabi, 43 e 40, reta final de jogo. Parece que neste momento o Guarani volta a crescer no jogo. Administrou muito, né? Correu riscos no segundo tempo e agora vai tentando ficar com a posse de bola no campo de ataque. Lançamento feito, Lucas Araújo tenta domínio com o peito. O campo ficou encharcado, agora a bola tocou no braço do Lucas Araújo, é falta que favorece a equipe da Ponte. O Everton chegou ali para cima do Lucas Araújo, sai da bola, experiência do Everton. A Edna chama a atenção do 22 da Macaca, falta que favorece a Ponte no campo defensivo. Carlão de Freitas, durante todo o jogo nós falamos da diferença técnica das duas equipes, né? Com esse tempo pesado, final de jogo, de repente uma estocada, ainda dá pra Ponte, né? A chance da Ponte só vai ser assim, em bola parada ou alguma falha defensiva do Guarani, mas o Guarani me parece muito atento, principalmente nesta reta final do jogo. Mas a diferença técnica é gigantesca. Talvez o resultado tenha sido até bom para a Ponte perder por 1-0, mas ela vai tentar, num abafa, numa bola aérea e contar com alguma falha individual do adversário para buscar este gol de empate. Mas eu vejo um Guarani já pronto para comemorar a vitória. Tem falta para a equipe da Macaca, lá pela esquerda é falta para a Ponte, Adriano Almeida. Vai se ajeitando lá a equipe da Macaca para fazer a cobrança. O Everton na bola, tem o Mailton também por mais ali. 6. O Regis Catimba, vamos a 51. Vamos a 51. Reta final de jogo aqui no Brinco de Ouro. Na cobrança, o Mailton tá... Ih, rapaz, Mailton meteu a mão no peito do Regis, que ficou catimbando. O Arthur foi lá, não deixa pra lá. Quem chega também ali catimbando é o Pablo Tomás. A Edna chega próximo ali e fala, gente, tá acabando o jogo. Tá acabando o jogo. É falta. Vai Macaca. Vai Mailton na cobrança, vem bola lá pra dentro. Tá todo mundo na meia-lua da grande área, hein? Todo mundo na meia-lua da grande área. Autoriza a árbitra, falta cobrada, fechou. Pega Pegorari. O Matheus Silva, ele foi ali próximo ao Pegorari. Eu não sei se o Pegorari tá encenando, Adriano Almeida, ou o Matheus Silva deixou a mão ali um pouquinho mais, sei lá. Fala, Adri. Eu não vi choque não, Cabela. Achei lance normal, mas achei uma bola perigosíssima essa do Mailton, porque ela veio a meia altura. O André veio num carrinho tentando desviar. Quase a Ponte empata, hein? Futebol Precisa tremer tanto assim? Oi? Precisa tremer tanto assim? Tá balangando, hein? Tá balangando, Eliel. Segura o coração aí. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha o Thales, faz a finta, fica com ela, perda a canhota, lançamento feito lá para a grande área. Sobe Diogo Matheus para fazer o corte. Bola toca no gravado, ela sobra com o Felipinho, protege, marcação encosta, encontra o Arthur aberto lá pela esquerda. O Arthur já fez o passe lá do lado esquerdo com o Everton. O Everton tenta a finta, perde o lance, quase que ele puxa o calção do Regis. O Regis dispara lá para a ponta direita. Vem a equipe do Guarani no contra-golpe, escapa da marcação do Felipinho, vai para o gramado, é falta! É falta que favorece a equipe do Guarani, lá pela direita, é falta para a equipe do Bugre, Lupe. E o Felipinho faz um sinal de desculpa para Edna, que olha para ele, mas não aplica o amarelo. O Regis está caído, sentindo dores fortíssimas na região da perna esquerda. Ih, rapaz, eu acho que... Ah, não, a Edna só vai marcar a posição da barreira. É falta para o Guarani, a torcida já comemora. Quem sabe nessa vitória do Guarani, faltando poucos minutos para o final do jogo. Vamos a 51, 47,5. Deste segundo tempo, 1-0, o Bugrão está ganhando. O gol foi aos 41 do primeiro tempo. O Bruno José marcou um golaço. É falta para o Guarani, Regis está na cobrança. É lá pela direita, ele perde a canhota, vai fazer o levantamento, todo mundo no meio da grande área. Reta final de partida, reta final de derby. Mais uma página está sendo fechada.
na história do derby, é o derby 206. Chegou Isaac, cobrou curtinho lá pro Regis, ajeitou na perna canhota, devolve no Matheus Bueno, de frente para a grande área, ameaçou o cruzamento, brecou, tocou, devolveu o Regis com ela para fazer o toque de bola, faz o lançamento lá em profundidade. Agora o Arthur que cometeu a falta em cima do jogo. Matheus, é falta que favorece o Guarani, é mais uma, lá pertinho da linha de fundo, viu, Lupe? Mas nessa aí o árbitro deu só o lateral, ou não? Não, deu a falta. Lateral. Diogo Matheus coloca ali a bola no gramado, mas é o lateral pro Guarani, não marcou a falta. Então, onde eu falei falta, entenda, lateral para a equipe do Bugre. É lá pela direita, o Diogo Matheus está na cobrança. O auxiliar está lá, o seu Evandro de Melo Lima, está esperando, olhando, aguardando. Dona Edna está lá no banco, para chamar a atenção de alguém no banco de reservas da equipe do Guarani. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fiocamp Materiais Elétricos. Acesse loja.fiocamp.com.br. Use o cupom Ponte Preta ou Guarani e ganhe 5% de desconto. WhatsApp 19 3254 5395. Amarelo. Opa, para quem? Benhur, assistente técnico do Louser. Bola foi para fora, tiro de meta para a equipe da Macaca, aqui tem prensa, 49, toque CBN marcando 49 minutos, vamos para os últimos 2 minutos de jogo, aqui no Brinco de Ouro. Agora o Regis chegou, abriu a caixa de ferramenta para cima do Arthur, hein? O jogo vai ficando esquisito nessa reta final, hein? Sei não como vai acabar esse jogo, hein? Sei não, hein? Tá ficando esquisito. Arremesso manual cobrado. Kaique França sai da grande área para ficar com a bola dominada. Bota a bola pela direita com o Matheus Silva. Já domina, rola lá direito com o Mailton. Vem com ela para fazer o passe. O passe é feito lá na linha de fundo. No meio do caminho, quem importa é o Mike. Bota a bola para fora. Arremesso manual para a equipe do Ponte Preta que vem para cima. Reta final do jogo. 49-40. Arremesso cobrado. O Thales com ela. Chega a marcação. O Thales reclama, o Mailton reclama, o auxiliar dá o arremesso para a equipe do Guarani. O Thales falou poucas e boas ali para o auxiliar número 2, o Luiz Alberto Andrino Nogueira, hein? É reta final de jogo. O Guarani soma 3 pontos importantes, Gabi. E a Ponte Preta patina lá embaixo, na parte de baixo da tabela. Patina porque mais uma vez a Ponte não jogou bem, não conseguiu enfrentar, principalmente no primeiro tempo, e segue com o pior ataque da competição. Olha a Macaca. Tempo ainda do empate da Ponte, último giro do ponteiro, sobra de bola com o Mailton pela direita, quem chega por baixo para fazer o corte é o Isaac. Bota a bola para fora, arremesso manual para Macaca. Reta final de jogo, vai terminar o derby 206, arremesso manual cobrado, vem bola para a área, sobe o Mike de cabeça, ela vem com o Bruno Mendes, bota a bola para fora, outro manual para a equipe da Ponte. Faltando 30 segundos no regulamentar da Dona Edna, dos acréscimos. Arremesso manual cobrado, vem bola para a área de novo. Sobe a zaga para fazer o quarto escanteio. É o primeiro escanteio para Macaca no jogo. Adriana. É o primeiro no último minuto de jogo, né, Cabela? Mailton é quem se prepara lá para a cobrança. Torcedor da Macaca, aumenta o volume, vem comigo. Mais 2. Vamos a 53 então. Não é o último, tá no finalzinho, hein? Mailton na cobrança, perna direita, levantamento de bola lá na segunda trave, chove de cabeça para fazer o corte lá dentro. O Pablo Tomás briga pela bola, vai fora do campo. Ih, rapaz, banco de reserva do Guarani foi todo lá pro banco de reserva da Ponte Preta. A confusão aí, ó. A confusão aí. Foi lá jogador, não, foi. Ih, pronto. Agora esquentou o clima, hein? Agora, eu falei, acabei de falar que não ia terminar bem esse jogo. Mas não tinha nada que o auxiliar do Guarani ir para o banco de reservas da Ponte. Os jogadores da Ponte estavam ajudando o Regis a se levantar e o auxiliar foi para lá conturbar. Ou seja, quem for o membro da comissão técnica, ele que causou tudo isso. Pois é, tá perto aí, Adriano Almeida tá próximo, o Lupe também está próximo aí, Lupe. Dá para falar pra gente quem foi lá que deu estopim aí, foi o estopim dessa confusão? Foi um lance desnecessário, viu, Cabela? Porque o Leonaldi se enroscou com o Regis, mas no gramado molhado, na correria, naquela coisa de jogo. A hora que o Regis cai aqui na frente do banco da Ponte, os jogadores do Guarani e o auxiliar, o Benhur, vem desesperadamente achando que estava tendo alguma confusão. E o próprio Regis não estava na confusão. E aí é que começou, então, essa confusão. E o Regis está gesticulando com o banco de reserva lá. O Regis está gesticulando, vocês estão loucos? Cabela. Ele tá dando dura nos caras. Ele tá dando duro no banco. Fala, Lupe. E o Benhur
Benhur saiu aqui em direção ao ao vestiário do Guarani. Então provavelmente deve ter sido ele que começou toda essa confusão para desespero do Humberto Louser. Vem Bugrão para o campo de ataque, lançamento feito pela esquerda, briga pela bola. O Isaac junto do Mailton, é falta que favorece a equipe da Macaca no sistema defensivo. 52-50. Já passamos de 53. Já passamos de 53. Vai terminar o derby aqui no Brinco de Ouro. Vai subir a placa de novo, olha lá. Mais um, vamos a 54. Lançamento que vem para a grande área. O André briga pela bola, bola para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Último giro do ponteiro, agora sim, hein? Último giro do ponteiro. Vai terminar o derby. O Bugrão com gol de Bruno José, 41 no primeiro tempo. Que golaço do Bruno José. A equipe do Guarani vai se dando bem no derby, hein? É mais uma página que está sendo fechada na história dos derbys aqui em Campinas. Essa página é verde com vitória do Guarani. Tiro de meta para o Pegorari. Vai terminar o jogo. Pegorari jogou errado a bola. André com ela, protegeu, entrou na área, foi tocado. É falta que favorece. Não deu nada, dona Edna. Não, nada. Não deu nada. E o André caiu no gramado para cavar alguma coisa. Ele podia ter entrado na área. Olha, o Guarani responde. Vem com o Isaac. O André. Vai que bateu de longe, ela foi para fora a bola. O André entrou na área de um jeito que ele podia ter seguido com a bola. Não podia abrir. Apita a árbitra. Fim de papo, fim de derby aqui no Brinco de Ouro. Guarani. Deu Guarani. 1-0 para cima da Macaca. Festa verde aqui no Brinco de Ouro. Vitória do Guarani. Um derby. Mais um para entrar para a história. Com o jogo paralisado, com granizo, com golaço. O nome da história, ou o nome que entra para a história, é Bruno José, marcando o gol da vitória aqui no Brinco. No gramado, Lupe, Adriano Almeida. A gente aguarda aqui porque os jogadores fazem muita festa do lado do Guarani com a torcida, mas na ponte, né, Dri, tem reclamação. Deixa eu tentar ouvir aqui o Matheus Silva. Matheus. Para Ponte Preta pelo menos buscar o empate. Eu acho que a gente tentou, a gente lutou, mas não foi o suficiente. Acho que faltou mais tranquilidade na hora que para rodar a bola. Levantar a cabeça, infelizmente é isso, detalhe. Acharam um gol ali, mérito dele, do adversário. É seguir trabalhando forte para a sequência aí, que tem um grande jogo dentro de casa e a gente tem que fazer 3 pontos. Tá aí esse o Matheus Silva. Alguém por aí, Lupe? Não, Dri, pode ficar à vontade, porque tá todo mundo do Bugre festejando com a torcida ali perto do símbolo do Guarani, ali na região do Tobogã. O gol, tem gente aí já falando que você estava adiantado. O que dá para dizer do gol do Guarani? O gol dá para dizer que foi mérito dele, nada mais. Ele teve mérito no lance e foi isso. Esse é o Kaique França, saindo por aqui. Vou tentar falar com o Everton agora. Complicado, o primeiro tempo nosso foi muito abaixo. Eu acho que é de cama de jogar o primeiro tempo. Aí depois que tomou o gol, aí você é obrigado a jogar. Aí foi tarde. Tá aí esse o Everton. Alguém aí, Lupe? Pode ficar à vontade, Dri. Jogadores da Ponte agora saindo muito chateados, alguns não param. Quase todo mundo da Ponte, na verdade, já no vestiário, pelo que eu posso perceber aqui. Semblantes muito sérios. Dri, só um relato aqui, a emoção do Humberto Louser deixando o gramado chorando o técnico do Guarani. Eu vou tentar falar com o Fábio Sanches, o zagueiro da Ponte, que acabou de atender a equipe da televisão, capitão da Macaca, que deve parar aqui também para dar as explicações sobre essa derrota da Ponte no derby 206. Fábio, como explicar esse resultado hoje aqui? Olha, acho que o jogo foi bem nítido. Primeiro tempo eles superiores, conseguiram o gol. Segundo tempo a gente voltou melhor. Tivemos mais posse de bola, criamos ali mais chance. O time deles recuou, acabou fechando, jogar somente no contra-ataque. Normal, que eles estavam na frente do placar. Mas o campeonato continua, não acaba aqui para nós não. Ainda temos vários jogos pela frente e a gente tem um objetivo a ser conquistado. Tá aí o Fábio Sanches. Acho que o último por aqui, viu, Lupi?
E agora os jogadores do Guarani começam a sair ali do símbolo, né, que fica bem perto da região do tobogã, e agora eles vão sair em direção ao vestiário. E é claro que a gente vai ouvir os personagens desse derby de número 206, que teve como vencedor o Guarani, que acabou marcando com o Bruno José ainda no primeiro tempo. E agora sim os jogadores vão saindo e o DJ aumentou e muito aqui a caixa de som, o som ambiente do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Lucão é o primeiro, ele manda beijos ali, deve ser parente, deve ser familiares do jogador. Vamos ver aqui se o Lucão... Lucão, por favor, Lucão, rapidamente, para falar com a gente da importância desse resultado. Lucão, Alan Santos também, agora começa a sair todo mundo de uma vez. Vamos ouvir aqui os jogadores da equipe do Guarani. Lucão, Bruninho também está saindo aqui pelo Guarani. Bruninho. Lucão, rapidamente, pode falar com a gente? É claro que são mais 3 pontos que o Guarani soma, mais 3 pontos especiais por ser em cima do maior rival do clube. Claro, nos dá incentivo, nos dá moral para a continuidade da competição. E a nossa comemoração, cara, é porque a gente sabe que a gente chamou o torcedor e o torcedor compareceu. E para a região é um clássico importante, é um jogo que é diferente. Então a gente sabia que precisava de um resultado positivo para poder continuar somando na competição e alcançar os nossos objetivos. Então foi uma vitória diferente, claro que vale os mesmos 3 pontos, mas para a região é diferente. Então a gente queria dar esse carinho pro torcedor. Obrigado, tá aí o Lucão, jogador da equipe do Guarani. Vamos ouvir aqui o Derek também tá saindo, Bruninho, vários jogadores do Bugre saindo de uma vez. Vamos ouvir o Derek, atacante. O nosso objetivo é subir para a primeira divisão, então era um jogo que a gente tinha que dar o nosso máximo para a gente poder sair daqui vitorioso. Foi o que aconteceu desde o primeiro minuto até o último minuto. A gente tem uma vira para poder coroar o que nós fizemos durante a semana de trabalho, e a vitória para a torcida é maravilhosa. Tá aí, ô João, rapidinho. Bruno, posso falar com você? Acho que o seu jogo de número 99 vai ficar mais lembrado do que o jogo de número 100 contra a Chape. Exato, falta um aí para completar 100 jogos, né? Pô, uma felicidade enorme, ainda mais poder completar 99 jogos com a camisa do Guarani, ainda ganhando um derby, né? Pô, feliz demais. Meu 6º derby. É uma honra fazer parte dessa história do Guarani. E agora é continuar, né? Completar 100. Se Deus quiser, completar mais jogos aí. Vamos, seguimos aí, bora. Bruno Mendes, Bruno José não quis falar não, hein? Saiu aqui rapidamente. Regis. De coração mesmo, o carinho dessa torcida, e dizer que eles não sabem o quão é importante essa energia, essa força, né? Nos momentos delicados aí que eu acabei passando, eu só tenho a agradecer a Deus e dizer que eu amo eles. Tá aí o Regis falando aqui na saída de campo, e o Pegorari, que foi um dos que mais falou aí em relação a derby, e agora fala de forma vitoriosa. Em primeiro lugar, muito feliz. Eu tenho um retrospecto contra a Ponte Preta muito bom, velho. E hoje foi confirmado mais uma vez. Com o Ituano a gente acabou rebaixando eles para a Série 2. E hoje aqui no Guarani ganhar meu primeiro derby é uma satisfação e uma felicidade imensa. Comemorar diante dessa massa bugrina aí, que coroou com esse maravilhoso espetáculo, e concretizamos a vitória. Hoje são 44 pontos. Repito, bastante pé no chão, bastante humildade, que a gente tem muito caminho a trilhar, a seguir, deixar a euforia desse jogo passar, que terça-feira a gente já tem mais um time extremamente competitivo que vem crescendo, que é a Chapecoense. E o golaço do Bruno José em Pegorari? Cara, a gente trabalha incansavelmente de finalização, a gente brinca muito com eles. Tira uma onda, faz umas apostas, enfim. Cara, e o Bruno é um cara muito trabalhador, não só o Bruno, mas específico dele que fez gol. É um cara muito trabalhador, é um cara que se doa pro time de uma maneira inacreditável, e uma hora ou outra ele vai começar a ser coroado com gols, não só com assistências. Então, ele é muito merecedor desse gol e dessa vitória bugrina hoje. Esse o Pegorari aqui, e tem o Diogo Matheus. Eu vou aqui no Diogo Matheus. Diogo, por favor,
Você segue invicto em derby, né? Não perdeu, marcou gols. É igual eu estava comentando, vocês conquistam 3 pontos, mas esses 3 pontos são mais que especiais, né? Boa noite. O derby, né, vale mais que 3, né? No final das contas, por mais que a gente não queira admitir. Quando você sai vencedor, você sai fortalecido. Na tabela são 3 pontos, mas nos dá um incentivo muito maior, principalmente porque a gente sabe o quão é importante para o torcedor. E a gente sai fortalecido, fico feliz por ter, né, por me manter, assim, entre aspas, invicto. A equipe não saiu derrotada, mas isso é fruto do trabalho de todos. Hoje, parabenizar mais uma vez o Bruno José, fez um grande jogo. Todos fizeram, né, mas ele merecia esse gol, então parabenizar aí o trabalho de todos. Você assumiu uma responsabilidade muito forte por carregar a tarja de capitão, tanto é que você foi escolhido na semana, que não é fácil, né, conceder entrevista antes de um clássico. O quanto também a tua responsabilidade é grande em relação a esse jogo? Olha, eu nunca esperei, para ser bem sincero. Muitas pessoas têm comentado sobre isso, mas com toda humildade eu sempre procurei fazer o meu trabalho, estar em campo, sendo titular, óbvio, né? E quando você não joga, você também quer contribuir com seus companheiros. A gente sabe que para conquistar grandes objetivos é necessário mais do que 11 jogadores. Mas eu fico feliz com essa responsabilidade. Como eu falei, não esperava, mas assumo com muita alegria, muita tranquilidade. Se é algo que foi colocado para mim, foi algo que Deus permitiu. Então eu costumo dizer que momentos assim é preparado por Ele. Então se aconteceu é porque Ele acredita que eu estou preparado para isso, e eu tenho tido ajuda do Alan, do Regis, de todos que já exerceram essa função. O próprio Bruno Mendes, que é um jogador que tem uma história muito grande no clube. Então eu, na verdade, não me considero o capitão da equipe. Tem várias lideranças, o Alan, o próprio Pegorari, Lucão, o Regis, como a gente citou, Bruno Mendes, que são jogadores que mesmo quando não estão em campo, o Regis é um grande exemplo. O jogo termina, às vezes ele não joga, mas ele corre, ele abraça todo mundo, ele incentiva todo mundo. E ele está com paciência esperando o momento dele, então serve de lição para nós também. Mas eu encaro isso com muita alegria, muita felicidade e sou muito grato por isso. Espero e vou trabalhar, claro, para poder representar bem o clube e retribuir, né, essa responsabilidade que está sendo colocada nas minhas mãos para que eu possa retribuir e ajudar a equipe da melhor forma. Beleza, obrigado, vai lá comemorar. Beleza, tá aí, portanto, Diogo Matheus, capitão lateral direito do Guarani, é o último aqui no gramado do Brinco. Cabela / Eliel / Fábio Scheibe. Muito bem, então vem aí já o Central da Bola com Eliel Almeida. Central da Bola. Apresentação: Eliel Almeida. São 8h17. Obrigado a você, ouvinte da Central Brasileira de Notícias, o ouvinte da CBN. Que jogo, hein, amigos? Que isso, hein? É pra lavar a alma mesmo, hein? Que vitória. 1-0, o Guarani vencendo a Ponte Preta, mantendo o tabu desde 2019. Não perde para Macaca jogando em seus domínios. Agora são 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates. Que resultado do Bugre, hein? Que resultado do time Alviverde de Campinas. A gente vai falar bastante deste jogo. A partir de agora você está no pós-jogo mais bem informado do Rádio Campineiro, e nós queremos agora o comentário do ouvinte. Extravase, torcedor do Bugre, e claro, torcedor da Ponte Preta, se manifeste também, participe com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 19-99186-9070. Queremos áudio, hein? Tá na festa, tá indo pra casa, tá com os amigos, tá aproveitando pra curtir estes minutos de felicidade no sábado à noite? Manda áudio aí pra gente, 99186-9070. Já você, torcedor da Ponte, tem uma análise do jogo? Por que você acha que a Ponte perdeu o jogo? O que faltou pro time do técnico Pintado? Manda aí também, 99186-9070. 8h18, /19, mudou o relógio aqui. Uma pausa rápida, 30 segundos, ouvinte CBN, horário eleitoral obrigatório. A gente volta já. Quando o assunto é defender a mulher, o Solidariedade chega junto. É do Solidariedade a ação no STF que garantiu a licença maternidade a partir da alta hospitalar. Também é do Solidariedade quem criou a lei de distribuição gratuita de absorvente. Seguimos apresentando soluções para proteger as mulheres e combater a violência doméstica. Na luta por igualdade, dignidade e respeito, o Solidariedade chega junto. Para que você chegue cada vez mais longe. Feliz ao Solidariedade.
Central da Bola. 8h20 de volta aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Estamos ao vivo para toda a região metropolitana de Campinas. Participe com a gente, mande aí a sua mensagem 991869070. Alô, Fábio Scheibe, Central da Bola. Com o resultado, como tá a vida do Bugre na tabela de classificação aí, Scheibe? Essa vitória impulsiona o Guarani pra cima no topo da tabela, viu, Eliel? O Guarani agora no momento é o 6º colocado, tem 44 pontos, mesmo número de pontos do Criciúma, que já jogou hoje também, acabou perdendo pro Ceará. O Criciúma é o último time no G4 da tabela de classificação. E o Guarani amanhã torce contra o Vila Nova. O Vila Nova é o 7º, 42 pontos, e enfrenta o CRB em casa. Caso o Vila Nova ganhe, o Guarani ficará a 1 ponto do G4, mas no momento está com o mesmo número de pontos do Criciúma, só perde nos critérios de desempate, tem menos número de vitórias, viu, Léo? E a situação da Macaca, hein? Como tá a vida da Ponte Preta? Quantos pontos em relação ao primeiro dentro da zona de rebaixamento, Scheibe? A Ponte Preta nesse momento é a 14ª, tem 31 pontos, mas contou com a sorte hoje. O Sampaio Corrêa, que é o 17º, tem 27, está a 4 pontos dela. O Sampaio Corrêa vencia o jogo contra o ABC, mas tomou um empate. Então o Sampaio Corrêa, o primeiro time na zona de rebaixamento, tem 27 pontos, 4 a menos que a Ponte Preta, a 14ª colocada. 8h21. Carlos Cabela. Que jogo, hein, Cabela? Recuperada a voz, tudo ok. Que jogo, hein? Mais um derby, né, que entra pra história com um grande jogo, um jogo muito brigado, cara de derby, disputado demais dentro das 4 linhas, né? E a gente chega ao final do jogo, a voz tá legal, tá tranquila, dá pra fazer mais um pouquinho ainda. Tá igual o vovô do TikTok, hein? Sempre. Tá voando, tá voando. Daqui a pouco tem o melhor e o pior em campo, vai ficar fácil essa votação, hein? Para melhor em campo, acho que a gente nem precisa fazer votação. Para pior em campo, eu começo aqui, Elvis. Aí vocês vão pensando aí, tá bom? Elvis, na minha visão, mas os meninos estão pensando, estão computando os votos, enquanto Antônio Lupe e Adriano Almeida estão se posicionando nos vestiários respectivos aqui do Brinco de Ouro da Princesa de Guarani e Ponte Preta para acompanhar o que vão dizer o Humberto Louser e também o Pintado, os treinadores dos times, o Humberto do Guarani, o Pintado da Ponte Preta. Gabriel Castro, a manchete do jogo, Gabriel. Primeiro tempo da Ponte foi abaixo, o segundo ela mostrou toda a sua limitação técnica diante de um Guarani que precisou de um tempo para fazer o gol da vitória e depois só administrar, mesmo caindo de rendimento na etapa final. Alô, Carlão de Freitas, comentarista do Futebol Globo CBN, a manchete do jogo, Carlão. Prevaleceu a maior qualidade do Guarani, nada fora do normal, como eu disse até pro Gabs aqui em off, uma vitória já esperada, confirmou o favoritismo, venceu com autoridade, só precisa tomar um cuidado com esse segundo tempo, caiu muito de produção e permitiu a Ponte Preta gostar do jogo. Pena para o torcedor ponte-pretano que a Ponte é muito fraca, a Ponte é limitada e não teve forças para igualar as ações. Guarani soberano, Guarani merecedor da vitória. São 8h23 para você que está com a gente no YouTube. Aliás, a audiência hoje, hein, no YouTube. Que é isso, hein? Ouvinte da CBN Campinas. Quase 500 pessoas simultâneas. Agora é claro que o cara vai festejar, acaba desligando o YouTube, fica só no rádio, o outro vai lamentar, aproveitando que a noite esfriou aqui em Campinas. Não para de chover na cidade campineira, hein? Que coisa, uma chuva inesperada, mas trouxe alento em relação ao calor que enfrentava o campineiro nos últimos dias. Mais cedo, Fábio Scheibe pelo Campeonato Brasileiro Feminino, a Ferroviária passou nos pênaltis pelo São Paulo. A Ferroviária tá na final aí, repetindo o ano de 2019, quando foi campeã em cima do Corinthians, lá no Parque São Jorge. Tem Corinthians e Ferroviária na decisão do Campeonato Brasileiro, hein, Scheibe? Exatamente, a Ferroviária perdeu o jogo 2-0 para o São Paulo na Fonte Luminosa, mas nos pênaltis acabou conquistando a vaga para a final e vai enfrentar justamente o Corinthians, que bateu o Santos mais uma vez no Parque São Jorge e também se garantiu na final do Brasileiro Feminino. É a 7ª vez consecutiva que o Timão está na final, então Corinthians e Ferroviária fazem a final do Brasileirão Feminino, viu, Eliel? Tá certo, Fábio Scheibe. Sabe quem transmitiu esse jogo da Ferroviária aí para toda a região de cobertura da IPTV? Pedro Guilherme, o grande PG, galã, que está nos estúdios da CBN Campinas acompanhando em loco o trabalho de Fábio Scheibe. Que jogo, hein, PG? Depois de um 3-1 para Ferroviária, um 2-0 em casa, que susto, mas deu locomotiva, hein?
Susto tomei eu aqui, viu, Eliel? Estava tranquilão, olhando no celular, de repente olho para a tela, estou na tela da CBN Campinas, estou no microfone da CBN de Campinas. É uma honra, estou lisonjeado. Um abraço para todo mundo, para os amigos. Que bela transmissão vocês fizeram também. Estou acompanhando basicamente o segundo tempo, né? Porque estava transmitindo para a IPTV Central o jogo entre a Ferroviária e o São Paulo. E o São Paulo, no começo do jogo, parecia que já ia resolver a parada na primeira etapa. A Luciana fez 2 milagres em 2 bolas da Aline Milene, ex-jogadora da Ferroviária. E aí, mesmo assim, o São Paulo insistiu, conseguiu fazer 2 gols na primeira etapa. E ao que tudo indicava, o Tricolor ia resolver no segundo tempo, mas as 2 equipes fizeram aquele jogo estudado, né? Ninguém queria tomar gol. E aí, nos pênaltis, a Luciana, considerada por muitos a maior jogadora da história da Locomotiva, das Guerreiras Grenás, ela fez a sua parte e a Ferroviária está mais uma vez na final. Eliel Almeida, um abraço para você e não tome chuva, hein? Hoje eu estou aqui todo protegido na cabine, não sei o quão protegido estava, porque olha, a emoção do tobogã hoje foi sentida ao pulso, assim. E que isso, torcedor do Bugre veio a fim de testar a engenharia aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Que coisa, hein? Sempre bem-vindo Pedro Guilherme, que narrou há pouco aqui um jogo para a CBN Campinas, só não me lembro qual foi, porque foram muitos jogos, mas o Pedro Guilherme, que com certeza tem a sua agendinha em dia, deve lembrar. Eu acho que o adversário era o Ceará, só não lembro se era a Ponte ou se era o Guarani. Ceará e Ponte Preta no Castelão, viu, Eliel? Ah, foi esse mesmo. Pedro Guilherme na rua aqui na CBN Campinas. Ele que é sempre muito bem-vindo. Fiquei Você tá lá, muito bem acompanhado aí, viu, Chaime? Fui pro Ceará. Foi lá, uma bela né? viagem, tudo pago pela CBN Campinas. Foi uma alegria. Que isso? 8h26. Alô, Adriana Almeida, alô, Antônio Lupe, sinalizem aí a condição de vocês. Tão logo vocês tenham condições com os treinadores, é claro que total direito de vocês empunharem o microfone da CBN e falarem aqui com a gente. Abraço para todo mundo que tá com a gente no YouTube, hein? Alô, Luiz Joaquim, Ayuda, o Mohamed, o Geraldo Teco, o Francisco Fernandes, o Douglas Gabriel, tem também o Júnior Brito, a Maiara Marchetti, o outro aqui, na verdade é Eslaine Lisboa. Eslaine, nome diferente, eu já vi Elaine, agora Eslaine não, hein? E tem também a Gabriele Brito, o Altamir Calvacante, Ana Clara, o Cláudio Silva, muita gente chegando com a gente aqui no YouTube da CBN. E se você quiser acompanhar, daqui a pouquinho tem o gol do jogo, hein? O gol do Bruno José, aliás, me lembrou aqui meus tempos de repórter, Adriana Almeida. Eu gosto de repórter assim, viu, Carlão de Freitas? Tem que provocar, tem que perguntar o que tem que ser perguntado. Adriana encontrou o Kaique França na saída do gramado ali e mandou ver. Estão dizendo aí que você falhou. O que você tem a dizer, Kaique França? O que eu tenho a dizer é que foi mérito do atacante, só isso. Mas não dá pra fugir a pergunta. Gostei da Adriana Almeida, hein, Carlão de Freitas? Ah, tem que perguntar. Ela colocou o Kaique França na encruzilhada, assumiu a responsabilidade e o Kaique deu os méritos para o Bruno José. Eu e o Gabriel entramos num consenso aqui também. Eu peguei o lance aqui de cara. E ali, por que eu falo que os méritos foi do Bruno José? Porque a jogada nem era para aquela finalização, né? Ele trouxe para dentro a jogada trivial de um jogador comum, seria ou tocar de lado ou tentar a finalização. Ele fez a finalização, mas uma finalização perfeita, né? Que pegou o Kaique França desprevenido. Por isso eu achei, talvez até poderia estar um pouco atrasado e tal, mas em virtude que ele não esperava que o Bruno José teria esse improviso. Então por isso eu dou aí um mérito total a esse gigantesco Bruno José. Eliel. Pois não, Antônio Lupe. Aguardando aqui na sala de imprensa a presença do técnico Humberto Louser após a vitória do Guarani por 1-0 em cima da Ponte Preta. Tá certo, enquanto a gente está aguardando a presença dos nossos repórteres, a Adriana Almeida já sinaliza aqui também que está esperando a chegada do técnico da Ponte. Atenção, Elton Grimaldi, central técnica da CBN. Horário eleitoral obrigatório, é gratuito, porém obrigatório. A gente volta em 30 segundos. Quando o assunto é defender a mulher, o Solidariedade chega junto. É do Solidariedade a ação no STF que garantiu a licença maternidade a partir da alta hospitalar. Também é do Solidariedade quem criou a lei de distribuição gratuita de absorvente.
seguimos apresentando soluções para proteger as mulheres e combater a violência doméstica. Na luta por igualdade, dignidade e respeito, o Solidariedade chega junto para que você chegue cada vez mais longe. Felice ao Solidariedade. Central da Bola. 8h30. Explique-se melhor, meu caro Gabriel Castro, por que a Ponte Preta não consegue jogar? Falta talento, falta material humano, ou junto as duas coisas num balaio só, hein? De tudo um pouco, Eliel. Eu acho que tem a limitação técnica, é uma equipe que foi mal montada, tem os seus problemas financeiros, que o presidente Eberlin cansa de falar aqui dos problemas financeiros, e a gente entende as dívidas que acabam chegando, e o futebol hoje você precisa desse poder aquisitivo para você poder contratar jogadores para sua divisão. A segunda vem de uma Série A2 que traz uma complicação um pouquinho maior, apesar que fez um bom torneio, permaneceu com os principais atletas, mas quando precisava do salto de qualidade para a Série B, não conseguiu. Então ela vai patinando durante toda a Série B. E aí, quando ela enfrenta jogos que tem um caráter, que precisa daquele algo a mais, ela já está na sua limitação, ela já está num teto. A equipe da Ponte, ela não consegue se sobressair, ela não consegue apresentar um bom futebol, por isso que tem um dos piores ataques da competição. E uma partida como hoje, quando você não é o favorito, quando você joga fora de casa, quando você já tem essa limitação, você precisa igualar no seu adversário na questão da vontade, da raça, da determinação e da estratégia. E a gente não viu nada disso. Uma Ponte Preta que entrou aqui no Brinco de Ouro completamente apática, sem personalidade e demonstrando a sua limitação. Então o primeiro tempo da Ponte foi um dos piores que eu vi na história do derby, ó, que eu acompanho faz tempo. O primeiro tempo da Ponte foi um horror, foi 71% de posse de bola para o Guarani contra 29% da Ponte, apenas uma finalização. A Ponte entrou em campo para não ser derrotada. Aí não sei se foi o Pintado, novamente na pergunta do Lupe, quando ele fez contra o Londrina, se foi uma questão de estratégia, porque contra o Londrina em casa, ela já sofreu desta maneira, com o Londrina pressionando a Ponte no Moisés Lucarelli, só que ela achou um gol com 2 minutos. Hoje ela não achou um gol com 2 minutos. E ela jogou da mesma maneira, esperando o adversário, e ela não tinha a válvula de escape. Ela não conseguia sair para esse contra-ataque. E o Guarani, muito melhor, na tabela de classificação, com bons jogadores, foi explorando toda essa limitação da Ponte, até que na jogada individual do Bruno José, ele marcou o gol e depois administrou na etapa final. Então é uma Ponte Preta, Eliel e amigos que estão nos acompanhando, os ponte pretanos e todos os outros ouvintes. A Ponte está num momento agora complicado, porque ela tem uma decisão contra o Sampaio Corrêa e ela vai ter o apoio que precisava demais. Precisava lotar o estádio Moisés Lucarelli, e a gente sabe que não é isso que vai acontecer. E é uma partida que tem poucos dias para poder assimilar essa derrota pesada, com mais uma atuação ruim. Oi? Já é na terça o jogo. Já é na terça-feira, então assim, não vai ter nem tempo para treinar. Provavelmente ele vai escalar uma equipe com 3 atacantes, 3 homens de meio campo, 3 atacantes. Deve tirar o Elvis, porque depois do que o Elvis falou contra o Londrina, entrou em campo hoje e não correspondeu novamente, provavelmente vai pegar um banco de reservas. Então, o momento da Ponte é complicado no Campeonato Brasileiro da Série B, viu, Eliel? Olha, e tem um detalhe nisso tudo, o André tá suspenso, hein? E tem mais um, acho que é o Matheus, né, que tá suspenso. Matheus Silva também. Suspensos. Exatamente. Então você já tem um elenco limitado e aí você vai ter que contar com o banco de reservas. Então provavelmente o jovem Edson deve entrar na zaga da Ponte e no ataque você tem... Olha a dificuldade que você tem sem o André. Então vai ter que entrar de novo com o Paulo Baia, com o Eliel, e se tirar o Elvis do time, entra com o Thales ou com o Everton para ficar com 3 atacantes. A Ponte vai ter que, contra o Sampaio Corrêa, Eliel, jogar naquele tudo ou nada. Vai ter que ir para cima, porque o Sampaio Corrêa vai jogar fechadinho para explorar contra-ataque. Sabe das limitações da Ponte. E quando a Ponte precisa propor o jogo, ela tem dificuldade. Ela precisou propor o jogo no segundo tempo. E o Pegorari fez 1 ou 2 defesas. Ponte no segundo tempo. No meio do gol também, né? No meio do gol, um cabeceio do André que não ofereceu nenhum perigo. Uma falta do Mailton também no meio do gol. Então tô aqui, no segundo tempo, a Ponte finalizou 3 vezes. Foram 2 defesas do Pegorari, que a gente já citou, uma do Mailton e uma do André, e uma para fora. Então, uma equipe que precisa ganhar, que tá num clássico, que tá no derby, que tá fora de casa, que tá precisando pressionar,
3 finalizações, eu acho vergonhoso. E no primeiro tempo, a Ponte finalizou 4 vezes, 1 no gol e 3 para fora. Então, assim, o sistema ofensivo da Ponte é muito fraco, e isso tem a ver com o meio-campo que não consegue armar, porque se ela tivesse perdendo gol, a gente poderia explicar, olha aí, é falta de pontaria, é falta de treinamento, mas não cria. O André teve uma chance de cabeça, jogou mal, é verdade, mas a bola não chega para ele. Pro Eliel também, a gente critica bastante o Eliel, mas a bola não chegou pro atacante pontepretano. Então é um ataque que tem muitos problemas da Ponte, não é à toa que é um dos piores da competição, viu, Eliel? 8 horas e 34 minutos, eu acho que ele tá mais calmo. Carlão de Freitas. E aí, Carlão de Freitas? Não, mas eu assino embaixo que o Gabs disse, né? A Ponte é uma equipe limitada. É uma equipe que está num outro... o patamar do Guarani hoje é acima. Os números mostram isso, né? Eu acho até que a Ponte, se o Guarani forçasse no segundo tempo ou não tivesse caído tanto de produção, o placar poderia ser mais elástico. Nada de anormal aconteceu aqui. Aliás, deu a lógica, né? Agora, fica a nossa preocupação. Por que a gente destaca mais a Ponte? O Guarani está bem encaminhado. O Guarani briga por acesso. Agora, a Ponte, ela corre risco seríssimo de Série C. Risco de queda é iminente. Tem um jogo duríssimo agora contra o Sampaio Corrêa, que é mais importante do que o derby. Por exemplo, vamos dentro do campeonato, como nós falávamos contra o Londrina. Se ela ganhasse do Londrina e perdesse para o Guarani, dentro do campeonato dela, normal. Né? Ou seja, se ela ganhar do Sampaio Corrêa, águas passadas, assimila a derrota aqui para o maior rival e parte para a permanência na Série B. Então ela tem que focar esse jogo do Sampaio Corrêa, que é muito importante. Mas o que o Gabi disse mostra a realidade da Ponte, né? É um time fraco, é um time que não tem força. Quando o Pintado olha para as alterações, ele coloca um menino Thales, que apesar da volúpia, da briga, da velocidade, ele não tem uma perna direita para fazer o cruzamento. O Igor Torres foi dar um arco aqui na grande área, ele mandou a bola lá no placar eletrônico. Então isso mostra, claro, a dificuldade financeira que o clube vive. A Ponte precisa se organizar, porque a Série C, se ela caso cair, ela não volta mais. Então tem muitas situações. Quem sabe esse jogo, essa derrota, que é doída para o torcedor, mas ela sirva de um pontapé inicial, assim, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos oxigenar para que a Ponte ela possa primeiro permanecer na Série B e criar uma estrutura condizente com a tradição dela para o ano que vem, porque o que ela apresentou para o seu torcedor nesta Série B, o que está apresentando, o torcedor da Ponte, sinceramente, não merece. Não para de chover aqui no Brinco de Ouro, hein? Na verdade, não para de chover. Já ouviu essa, Eliel? Eu lembro, hein? Eu preciso do sol Eliel, pra lembrar seu calor. Larga a mão de ser chato, Lu. Tô cantando aqui, pô. Não, bom, 8 horas e 37 minutos. Segura a entrevista aí que nós vamos agora pro intervalo obrigatório da horário propaganda eleitoral e a gente volta já. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Fiocampi, o melhor preço em materiais elétricos e iluminação de Campinas e região. Confira. Tem lançamento da Patriani no Parque Prado. Quem compara, compra Patriani. Guarani e Ponte Preta. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A bola vai rolar e você não tem lugar para receber os amigos? Conheça o Reserva Prado Patriani no Parque Prado. Um condomínio com lazer completo para a família e os amigos. Tem até casa de campo, com TV, piscina e churrasqueira para celebrar qualquer conquista. Se preferir receber seus convidados em casa, o apartamento é amplo, com 3 suítes e varanda gourmet. Na Patriani, o futebol com os amigos nunca mais será o mesmo. Conheça o Reserva Prado Patriani. Nele, o craque do jogo é você. Quando o assunto é defender a mulher, o Solidariedade chega junto. É do Solidariedade a ação no STF que garantiu a licença maternidade a partir da alta hospitalar. Também é do Solidariedade quem criou a lei de distribuição gratuita
gratuita de absorvente. Seguimos apresentando soluções para proteger as mulheres e combater a violência doméstica. Na luta por igualdade, dignidade e respeito, o Solidariedade chega junto. Para que você chegue cada vez mais longe. Felice ao Solidariedade. Central da Bola. Apresentação: Eliel Almeida. São 8h39, de volta com o nosso Central da Bola. Antônio Lupe começou a coletiva aí do técnico Humberto Louser. Ainda não, a coletiva ainda não começou, a gente aguarda o técnico do Guarani. Só uma pequenina observação, o Guarani joga terça contra a Chape fora e a Ponte joga só no sábado, tá? Contra o Sampaio no Nós invertemos aqui, né? Isso. Nós invertemos aqui, verdade. Obrigado, Antônio Lupe, pela sua correção, viu? Obrigado. 8h39, percebo a Adriana Almeida já no ponto, Elton Grimaldi com a entrevista do técnico Pintado, a entrevista coletiva do Pintado. Então, já que Humberto Louser ainda não fala aos microfones da CBN, vamos com a Adriana Almeida e a entrevista do técnico Pintado. Adriana. Pintado, durante a semana a grande dúvida era Paulo Baia, André, né, na configuração do seu time. Pelo menos para nós da imprensa que debatíamos isso, não sei se para você, mas você optou pelo Baia e aí o Guarani fez o gol e estava melhor naquele momento e veio a troca. Queria que você explicasse por que da opção de entrar com o Baia e aí já logo mexer, você percebeu que o seu time não estava da maneira como você imaginava? Bom, primeiro, eu não tinha dúvida entre o André e o Baia, né? Era uma outra situação. O André vinha se recuperando de uma lesão muscular, e isso é que me deixou em dúvida. Para um campo pesado, para um jogo molhado, um jogo que iria exigir muito, né, da parte física. A minha dúvida não era essa, mas achei que nós não conseguimos encaixar no início do jogo. A gente estava muito... o Guarani encaixou, né, a marcação e nós tivemos dificuldade em construir. O Guarani aproveitou aí os 25 primeiros minutos, né? Acho que foi suficiente. Uma jogada de, não vou dizer sorte, mas muita felicidade do Bruno, e acertou uma bola indefensável. A partir da entrada do André, acho que a gente conseguiu sustentar um pouco mais. A gente ter essa bola na frente é importante. O jogador do peso do André a gente conhece, sabe muito bem. Essa dor, né, poucos conhecem, poucos entendem essa dor de perder um jogo como esse, mas a gente não pode carregar isso. Nós temos um campeonato à parte, a gente tem um jogo muito difícil no próximo final de semana. No segundo tempo, que a gente poderia ter sido um pouco mais feliz no momento ofensivo, mas a gente vem sofrendo com isso. Claro que a gente sai muito chateado, incomodado. A gente queria dar essa alegria para o nosso torcedor, mas não acaba aqui o campeonato e a Ponte Preta é muito maior do que um jogo só. Pintado, boa noite, Gabriel Tim da rádio Jovem Pan. A Ponte teve a bola no segundo tempo, mas não conseguiu agredir o Guarani, não conseguiu criar chances importantes. O que faltou ali para a Ponte conseguir uma chance importante, consequentemente o gol do empate? Perfeito. A gente... Acho que o gramado pesou um pouco para nós, né, que somos uma equipe um pouco mais pesada. A gente encontrou um pouco de dificuldade. O Guarani tem um sistema bem armado, né, que já aproveita bastante a velocidade dos homens da frente. Isso, um campo molhado ajuda. Acredito que a gente tem que continuar trabalhando, buscar mais opções. Acredito que a Ponte vai apresentar alguns reforços aí na próxima semana, porque a nossa necessidade ela é muito clara, né? Porque nem só da parte física a gente vive, né? Então a gente tem que também construir melhor esse último terço do campo. Ainda é uma avaliação que Bom, são 8h43. A gente acompanhava a entrevista coletiva do técnico Pintado. Eu gostei de um trecho. Voltamos. Construir melhor esse último terço do campo. Ainda é uma avaliação que me custa um pouco por não ter conseguido o resultado que a gente queria. Eu não posso definir, não posso, né, avaliar com a cabeça quente, mas sim é muito incômodo para mim. A gente vai conversar durante a semana. Eu tenho certeza que a gente vai melhorar.
Um clássico, a Ponte perdeu, não foi bem no primeiro tempo, a parte emocional. Quanto pode prejudicar o time na sequência? Porque, como você disse, o campeonato segue e a Ponte tem que pontuar, principalmente confronto direto na próxima rodada. Perfeitamente essa avaliação. Acho que todos nós aqui vimos o mesmo jogo. Isso é importante para qualquer avaliação. Eu vim para a Ponte Preta para deixar a Ponte na Série B. E a gente vai continuar lutando muito e eu vou conseguir fazer isso. Essa é a minha obrigação. Repito, eu gostaria de vencer outros jogos, gostaria de ter vencido o jogo do Ceará, o jogo do Vitória. São jogos que a gente deixa escapar e que ao longo da competição faz falta. Mas eu acredito nesse grupo, sei que as pessoas que estão aqui estão trabalhando muito. Ninguém está de braço cruzado, ninguém está fazendo festa por causa de um jogo só. A gente tem trabalhado muito todos os dias pensando até o final do campeonato. Bom, são 8h45, palavra do técnico Pintado, entrevista coletiva pós-jogo. Daqui a pouco a gente tem a palavra do Humberto Loser. Eu queria a sua observação, Carlão, para duas coisas. Primeiro, jogadores estão na próxima semana. Jogadores estão chegando na próxima semana. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu vim para a Ponte Preta para deixar ela na Série B. Primeira vez, desde quando assumiu com aquele discurso furado, de que nós não falamos de rebaixamento aqui, o técnico Pintado revela a real intenção da diretoria da Ponte Preta dentro desse campeonato, que é lutar para não ser rebaixado. Pode não usar o termo rebaixamento, mas entregou o que ele veio fazer na Ponte Preta. Mas é o que resta, né, Léo? A Ponte, com esta estrutura, com esse panorama que está montado no estádio Moisés Lucarelli, não tem outra alternativa a apenas então somente pensar em permanência, né? A Ponte, ela não tem força para enfrentar o maior rival. Imagine se tem força para brigar pelo acesso, né? Então, logicamente, ele precisa aí dessas 4, 5 vitórias, talvez 4, né? Já garante a Ponte na Série B, o que não vai ser fácil, né? A gente teve provas aí do que a Ponte pode mostrar para o seu torcedor na sequência da Série B. Uma coisa que me preocupa, Eliel, é o Pintado usar o discurso. No primeiro tempo fomos mal, no segundo fica... Tudo bem, ela ficou com a bola. Teve 60% de posse de bola no segundo tempo. O Pegorari não fez uma defesa. As defesas que o Pegorari fez foram em virtude de bolas paradas, de falta, e nenhuma jogada de criatividade, nenhuma ultrapassagem. Lado direito da Ponte, mal. Thales entrou mal, né? Muito abaixo do nível, né? Não é jogador nem de Série B de campeonato, estilo Guipira. Arthur mal, não fez uma ultrapassagem. Então foi uma Ponte mal, uma Ponte que ela não consegue fazer frente a um time como o Guarani. Saiu barato 1-0. Então que o torcedor não caia nessa, com todo respeito ao Pintado, mas que o torcedor não caia nessa conversa de que, jogamos o segundo tempo, jogou uma ova, Eliel. Ela ficou com a bola, mais nada. Mas você com a bola, mais um time limitado que não oferece nenhuma condição de resistência ao adversário, ou nenhuma força para gerar um perigo à defesa adversária, então mostra que é um time mambembe, é um time que está na Série B apenas, então somente, como disse o Pintado, para permanecer. Mais uma vez, a Ponte não teve forças para sequer equilibrar com o Guarani, quiçá brigar para subir. Então é rezar e ter a força para vencer esses 4 jogos, permanecer na Série B. E, gente, vai ter que mudar muita coisa para o ano que vem, porque do jeito que a coisa tá, a situação da Ponte, o destino da Ponte é um destino muito ruim, muito triste para o seu torcedor. São 8h47, nós seguimos com a transmissão aqui do nosso pós-jogo. Você está no Central da Bola depois do jogo do Derby 206, vitória do Bugre, hein? Bruno José fez o gol, daqui a pouquinho a gente vai repetir o gol do Bruno José na narração de Carlos Capela. Antônio Lupe, como estão as coisas aí na sala de imprensa do Bugre? A sala de imprensa do Guarani, ela tá lotada, mas sem o personagem principal, o técnico Humberto Loser. Então vamos aproveitar, meu caro Elton Grimaldi, na central técnica da CBN, mais um intervalo, mais uma propaganda obrigatória política, e a gente volta já com a entrevista do Humberto Loser e, claro, o melhor, o pior e os destaques finais aqui no nosso pós-jogo, o pós-jogo mais movimentado do Rádio de Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN.
Guarani e Ponte Preta. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Fiocampi, elétrica, iluminação e combate a incêndio. O melhor preço de Campinas e região. Aproveite a promoção especial do Derby. Lâmpada bulbo LED 9 watts, R$ 2,99. Lâmpada tubo LED 18 watts, 1,20 m, R$ 8,90. Use o cupom Ponte Preta ou Guarani e ganhe 5% de desconto. WhatsApp 19 3254 5395 ou acesse loja.fiocampi.com.br. Quando o assunto é defender a mulher, o Solidariedade chega junto. É do Solidariedade a ação no STF que garantiu a licença maternidade a partir da alta hospitalar. Também é do Solidariedade quem criou a lei de distribuição gratuita de absorvente. Seguimos apresentando soluções para proteger as mulheres e combater a violência doméstica. Na luta por igualdade, dignidade e respeito, o Solidariedade chega junto. Para que você chegue cada vez mais longe. Felice ao Solidariedade. Central da Bola. Apresentação: Eliel Almeida. É comigo, hein? São 8 horas e 50 minutos de volta no Central da Bola. Alô, Fábio Scheibe. Campeonato Brasileiro, Série A, Brasileirão. Nós tivemos jogos hoje à tarde e tem um joguinho mais ou menos daqui a pouco, viu, Scheibe? Exatamente, Eliel. 2 jogos já realizados pela 22ª rodada. O Atlético Paranaense empatou com o Atlético Mineiro na Liga Arena. Vitor Roque marcou para o Furacão e Paulinho para o Galo, 1-1. Também tivemos Goiás 0, Internacional também 0 na Serrinha. E às 9 horas da noite tem o líder Botafogo em campo. Botafogo encarando o arquirrival Flamengo. O Botafogo que conta com a volta de Tiquinho Soares no ataque e o Flamengo tem uma mudança também no ataque. Gabigol fica no banco e Pedro volta a ser o titular com Sampaoli, viu, Eliel? 8h51, Antônio Lupe, Humberto Louser. Falar também sobre o jogo, né? Totalmente atípico, né? Um jogo praticamente durante os 90 minutos embaixo de chuva. Boa noite, Washington. Sentimento de muita alegria, de muita felicidade. A gente sabe o que representa o derby, né, para o torcedor. Fizemos uma semana de excelência, trabalhamos muito, mas claro que é uma semana mais carregada, mais pesada. E quando termina o jogo com o resultado de vitória é muito prazeroso. Faz a gente olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. E então a gente fica muito feliz, como a gente tem dito, né, todo pós-jogo nosso é celebrar, é comemorar o dia de hoje, a partir de amanhã na nossa representação pela manhã, já visualizar o próximo adversário que já é na terça-feira, não dá nem tempo de recuperar, então amanhã saber como os atletas irão chegar, na segunda que vai bater de fato o cansaço nesses atletas, para que a gente possa criar a melhor estratégia para o jogo seguinte, mas hoje é comemorar, a gente fica feliz, parabenizar os nossos torcedores, que nos recebeu muito bem, apoiou do início ao fim. Essa é a força da arquibancada, eu já vivenciei momentos excelentes aqui, eu sei quando a arquibancada ela empurra, o Guarani ainda é mais forte, então você visualizar quando está dentro do ônibus, na nossa chegada, senhores, mulheres, crianças chorando pela emoção e pelo carinho que tem com o clube, e falamos isso, que a gente não poderia decepcionar esses torcedores que vieram hoje, que cada vez mais eles possam estar presentes, que possamos novamente ter essa atmosfera para que a gente possa se fortalecer também para a sequência dessa jornada que teremos aí até o fim do Brasileiro. Então, muito feliz, o sentimento de muita alegria. Quanto ao jogo, como você bem frisou, entendo que a gente foi prejudicado em alguns momentos ali devido à questão da chuva, a bola começou a amarrar um pouco mais, a equipe tomou iniciativa, se impôs em cima do adversário, criamos, tanto pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por dentro, poderíamos levar uma vantagem um pouco maior para o intervalo, e segundo tempo era natural o adversário perdendo, faltou um pouco de conexão ali para que a gente pudesse trocar melhor os corredores, para achar um melhor passe, para continuar sendo incisivo ali, para poder fazer o segundo gol, para nos dar um conforto maior. E deve dessa maneira, quando você não amplia o marcador,
você tem um placar magro, você vai em algum momento sofrer, e o adversário acreditando até o fim que poderia empatar, mas parabenizar o grupo de atletas que teve maturidade de saber se defender em alguns momentos, e é muita alegria para fazer parte dessa família, e quando você vence, melhor ainda. Então, creio eu que o torcedor, com essa vitória, foi presenteado, e mais uma vez, parabenizar o grupo de atletas que a gente tem por tudo que eles têm feito, pelo engajamento e comprometimento que eles têm tido com o clube. Humberto, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a importância do Bruno José no seu esquema de jogo. Ele foi muito criticado no passado, principalmente na temporada passada, e hoje eu creio que a torcida do Guarani está muito feliz com a atuação dele. Obrigado. Opa, boa noite. O Bruno é muito tático, né? O Bruno é alma o tempo inteiro, é um cara que contagia. Quem pode acompanhar nossas sessões de treinamento, ver todo dia alto astral, todo dia levando o treinamento para cima. E é aquilo que se resume no dia dos jogos, um cara que se entrega, vai ao seu limite, e isso tem nos ajudado bastante, né, naquele período de data FIFA. A gente fez um trabalho com ele, fazer ele acreditar que ele poderia aumentar o seu índice de gols, então ele acreditou nisso, trabalhamos muito, ele preencher a área, ele finalizar de longe, e está sendo premiado. É um atleta que já aumentou o seu card aí de gols, então isso vai fazer com que ele seja um atleta ainda mais diferente. Então, um atleta que tem nos ajudado muito. Então, a gente fica feliz pela forma que ele vem jogando, pela humildade que ele tem com os seus companheiros, de se sacrificar no momento de precisar defender, e está sendo premiado com gols importantíssimos. E hoje não foi diferente com um gol que nos trouxe a vitória. Tudo bem, Louser? Humberto Lupi, Rádio CBN. Hoje você optou pela... Humberto Louser. Humberto Louser. Eu sou o Antônio Lupi, perguntando para o Humberto Louser. Tudo bem, Louser? A minha pergunta é simples, queria que você até explicasse nessa decisão da troca no ataque, né? O Derek entrou como titular, o Bruno Mendes ficou no banco. Por que da decisão? Boa noite, Lupe. Até conversamos isso com o Mendes, né? O Mendes vinha fazendo bons jogos também. A gente sabe da importância do Mendes, eu sou suspeito em falar do Mendes, pelo carinho, pela admiração que eu tenho pelo atleta e principalmente pela pessoa. É um profissional totalmente engajado, cria da casa, então um jogo desse tamanho foi decisivo no jogo do primeiro turno. A gente sabe o quanto ele tem se sacrificado, tem feito para nós, e tem sido decisivo também, tanto ele como o Derek, que são os artilheiros da nossa equipe. A ideia de iniciar com o Derek, a gente precisava de um jogo de mais infiltração, para que a gente pudesse ser um pouco mais incisivo, mais agressivo na última linha defensiva do adversário. O Derek te proporciona isso pela característica que ele tem. É um atleta com maior velocidade, o Mendes é um pouco mais cerebral, mais de participação e de presença de área, de finalização. E o Derek é mais de movimentação. Então a gente precisava ter essas 4 flechas, como a gente fala, né? Bruninho, Derek, o Bruno José e o João Vitor, para poder incomodar tanto os volantes, mas também a linha defensiva do adversário, para que a gente pudesse gerar desequilíbrio à última linha, que a gente acredita que gera desequilíbrio a um sistema defensivo é justamente esses ataques à profundidade, e o Derek tem essa capacidade e essa característica. Então, feliz nós que temos 2 jogadores de excelência, e a gente visualiza também a possibilidade dos 2 jogarem juntos, até pela característica, capacidade que os 2 têm. Então, hoje, a nossa escolha foi em função do Derek, justamente por entender que a característica do Derek nos ajudaria a conquistar o nosso resultado de vitória. Perfeito, são 8h57. Rapidinho a votação do melhor e do pior em campo. Humberto Lupi, hein? Falar uma coisa pra você. Vamos lá, começando com o pior em campo. O pior em campo, Carlão de Freitas. Olha, eu poderia até dar o pior em campo para o Paulo Baia, mas eu prefiro jogar a responsabilidade em jogadores maduros, jogadores com algum tempo de Moisés Lucarelli. Eu vou com Arthur, tomou um show aqui no primeiro tempo. O pior em campo, Gabriel Castro. Olha, os candidatos são Luiz Felipe, Matheus Silva, Arthur, Leonaldi, Paulo Baia, Eliel, Igor Torres e André. Mas o meu voto vai pro Elvis. O pior em campo, Adriana Almeida. Para mim, o pior em campo hoje, o Matheus Silva. Tava estranho, tava escorregando,
achei até que poderia ter entregado mais gols aí em favor do Guarani, o zagueirão da Ponte, que estava numa tarde e noite não muito favorável. Então, para mim, Matheus Silva hoje o pior em campo. O pior em campo, Antônio Lupe. Arthur, tá aí a visão. Arthur, o pior em campo, por 2 votos de Carlão de Freitas e de Antônio Lupe. Se a gente tem o pior, a gente tem o quê? Elton Grimaldi. O craque do jogo. Oferecimento Fiocampi, o melhor preço em materiais elétricos e iluminação de Campinas e região. Confira. Tem lançamento da Patriani no Parque Prado. Quem compara, compra Patriani. O melhor em campo, para começar primeiro as damas. Adriana Almeida, o melhor em campo. Pelo golaço, pela disposição e pela regularidade ao longo da temporada, o craque para mim, Bruno José. O melhor em campo, craque do jogo, Carlão de Freitas. Bruno José. O craque do jogo, meu caro Gabriel Castro. Os candidatos, Diogo Matheus, Lucão, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e João Vitor. Craque, Bruno José. O craque do jogo, Antônio Lupe. Bruno José. De craque pra craque. Ele não vota no pior em campo, ele só escolhe os melhores. Carlos Cabela, o melhor em campo, o craque do jogo. Golaço. Bruno José, a votação do Carlos Cabela. O craque do jogo foi ele, Bruno José, o artilheiro da noite, o cara que fez. Atenção, Elton Grimaldi, prepara aí. Carlos Cabela explodir no Ziriguidum, aqui na Central Brasileira de Notícias. Um ataque, Bruno José carregou na frente da área, preparou, bateu, colocado, golaço! Ziriguidum! José carregou da direita ali pela frente da grande área. Quando ele puxa para perto da direita, ele bate por cobertura. A bola ainda toca no travessão e vai para o fundo do gol. Um golaço, uma pintura de Bruno José. O Bugrão faz 1-0 a 41 minutos deste primeiro tempo. O Bugrão tá na frente. Bruno José. Que narração é essa, hein? Este Carlos Cabela, este o Futebol Globo CBN. Alô, Adriana Almeida, o seu destaque final. Boa noite, Dri. Boa noite, Eliel. O meu destaque final fica por conta da Ponte, que vai juntar os cacos ao longo da semana para se recuperar diante de um adversário direto contra o rebaixamento. O Sampaio Correia, no próximo sábado, não vai poder contar com o Matheus Silva, que está suspenso, e também com o André, que também levou o terceiro amarelo. Ótima noite para você. Ótima noite, Dri. Vai se secar, viu, Dri? Com certeza. Forte abraço, mas foi um prazer. Foi um prazer, Dri. Cobra o guarda-chuva lá do Antônio Lupe, tá? O seu destaque final, Antônio Lupe. Depois da vitória no clássico contra a Ponte Preta, o Guarani volta a campo já na terça-feira contra a Chapecoense fora de casa, na Arena Condá. O Bugre buscando entrar no G4 da Série B. Boa noite, Léo. Boa noite, Antônio Lupe. É Antônio Lupe ainda, não mudou não, né? É Antônio Lupe. Falei Antônio Lupe, os caras ficam me zoando lá. Não, você falou Humberto Lupe, cara. Isso que foi o problema, velho. Nós ouvimos aqui também. Ah, vocês ouviram errado. Ah, então tá bom. Abraço pra você, Carlão de Freitas. Valeu, Liel. Foi um prazer estar com todos no derby. Parabéns aí ao Guarani, que desfrute bastante desta vitória. Valeu. Abraço pra você, Gabriel Castro. Abraço pra você também, Eliel Almeida, e todo mundo que nos acompanhou desde as 11 horas da manhã. Mas foi um mundão de gente, hein? Foi muita gente. Abraço pra você, Fábio Scheibe. Um grande abraço, Eliel. Boa noite de sábado a todos e bom final de semana. Um abraço pra você, retorno à base. Não fique triste com o Rio Brancão. Ano que vem tem mais. Abraço pra você, camisa 10 da CBN Campinas. Abraço, Cabela. Muito obrigado, um grande abraço pra você também, Léo, a todos que nos acompanharam em mais um derby que entrou pra história. Abraço para o nosso Naldo Araújo, que comandou o som direto aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Abraço para você, Elton Grimaldi, para todo mundo.
para todo mundo que acompanhou o Futebol Globo CBN. Obrigado para você que está com a gente desde manhã, esteve com a gente desde manhã, esteve com a gente à tarde, esteve com a gente durante o jogo. Parabéns aos bugrinos, aos ponte-pretanos. Fica aí a reflexão de entender que é apenas um jogo. Derby bom é assim, festa na arquibancada, festa nas ruas e nada de confusão. Parabéns à torcida do Guarani pela festa no Brick de Ouro da Princesa. Futebol Globo CBN aqui é coisa séria. Futebol é coisa séria, futebol não é piada. Fique com a gente, a CBN tem muito mais transmissão ao longo do fim de semana. Amanhã tem Corinthians e Palmeiras direto da Casa do Verde. Abraço pra você, Elton Grimaldi, retorno à base. Futebol Globo CBN, pode ligar que aqui tem derby. Futebol Globo CBN. Fiocampi, elétrica, iluminação e combate a incêndio. O melhor preço de Campinas e região. Aproveite a promoção especial do Derby. Lâmpada bulbo LED 9 watts, 2,99. Lâmpada tubo LED 18 watts, 1,20 m, 8,90. Use o cupom Ponte Preta ou Guarani e ganhe 5% de desconto. WhatsApp 19 3254 5395 ou acesse loja.fiocampi.com.br. A bola vai rolar e você não tem lugar para receber os amigos? Conheça o Reserva Prado Patriani no Parque Prado. Um condomínio com lazer completo para a família e os amigos. Tem até casa de campo, com TV, piscina e churrasqueira para celebrar qualquer conquista. Se preferir receber seus convidados em casa, o apartamento é amplo, com 3 suítes e varanda gourmet. Na Patriani, o futebol com os amigos nunca mais será o mesmo. Conheça o Reserva Prado Patriani. Nele, o craque do jogo é você. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Fiocampi, o melhor preço em materiais elétricos e iluminação de Campinas e região. Confira. Tem lançamento da Patriani no Parque Prado. Quem compara, compra Patriani. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Noite Total. E eu não encontrava muito esse personagem, enfim, não me achava ainda capacitado a fazer uma biografia, né, com esse fôlego de 600 páginas. E quando eu comecei a trabalhar com o autor, quase que imediatamente eu percebi que meu personagem estava ali. E aí, desde então, eu já vinha entrevistando, já vinha recolhendo coisas.